campeão rugindo no país do futebol. Salve, salve o meu leão querido, salve o Mirassol. Salve, salve o meu leão querido, salve o Mirassol. O meu coração entra em campo com o Mirassol. É o verde, amarelo e branco, raça e futebol. Leão, meu campeão rugindo no país do futebol. Salve, salve o meu leão querido, salve o Mirassol. Salve, salve o meu leão querido, salve o Mirassol. Tá bom, tá bom. É isso aí. Então, olha, Ponte Preta e Mirassol, Mirassol e Ponte, que é o correto, né? Narração de Júnior Nascimento, comentários do Tigrão, Gleger Zorzin, com Antônio Lupe nas reportagens. E terminando a partida, terminando aí o jogo da macaca, vamos direto para o Brinco de Ouro. Vamos curtir aqui, também autoridades ao palanque aqui, a marchinha, deixa eu ver aqui, essa marchinha, sabe quem fez essa marchinha? Renato Silva, o incrível bico fino, ele fez o hino da Ponte, mas fazia composições sensacionais, fez o hino da Ponte, do Bragantino, fez o hino do Ituano e fez o hino do 15 de Jaú também. Então quem canta é José Américo, para você, bugrino das antigas, marchinha de 1972, embora feito pelo Renato Silva, mas José Américo canta essa marchinha. Não fico mais aqui, vou ao brinco, vai jogar o Guarani. Eu não fico mais aqui, vou ao brinco ver jogar o Guarani. Guarani, esse ganha por mim, joga a bola na rede. Sim, senhor, coração verde e morredouro, Taça Gazeta mora no Brinco de Ouro, e se tem jogo estou aí, felicidade é torcer pro Guarani. Bandeiro vale o ponto, vai parar dentro do gol. Bandeiro vale o ponto, vai parar dentro do gol. Joga a bola na rede, Guarani, sim senhor, coração verde no modelo, Taça Gazeta mora no Brinco de Ouro, e se tem jogo estou aí, felicidade é torcer pro Guarani. Boa! Sensacional, marcha bonitinha, né? Bonitinha, marcha de 72. Mas o adversário do Guarani, o Santo André, me lembrei de 2004 aqui. O Guarani pegou na Copa do Brasil o União Cacoalense. O Guarani foi jogar em Cacoal, Rondônia. Me lembro quem transmitiu essa partida aqui foi Silvio Antônio, narrador Silvio Antônio, que infelizmente faleceu até bem pouco tempo, não sei se foi de Covid ou não, mas e lá em Cacoal tava 1-0 para o União Cacoalense, gol de Jardel, e aí quem empatou para o Guarani no finalzinho cobrando falta foi o Alex, aquele que veio do Primavera de Indaiatuba, Alex que foi campeão da Libertadores pelo Corinthians, muito tempo do Internacional, ele mesmo, Alex empatou 1-1, e teve o jogo da volta aqui no Brinco, no dia, deixa eu ver aqui, Copa do Brasil, o jogo da volta foi no dia 3 de março de 2004, um honroso 0-0 com o Jean sendo o melhor em campo, com aquele gol que o Alex marcou, naquela época era assim, o gol fora valia. Então 0-0 classificado o Guarani. E o União Cacoalense tinha dois caras que trabalhavam de garçom.
lá em Cacoal. E os caras lá, né, semi-amador, tinha que trabalhar, era meio período, treinava e assim. E tinha um cara, esse atacante aqui, Luciano, atacante do União Cacoalense, a família dele era de Campinas, e a família dele estava no Brinco. Então foi um sufoco danado 0-0. Por que eu estou falando isso? Porque logo após essa partida, teve, na sequência, Guarani e Santo André pela Copa do Brasil. E quem jogava no Guarani? Viola! O carrasco do Bugre em 88, o final do Paulista, você se lembra? 1988. A final foi Guarani Corinthians. Primeiro jogo no Morumbi, 1-1. O Neto talvez tenha marcado o gol mais bonito da carreira dele. Um gol de bicicleta sensacional. 1-1, Beto Zilli no comando, Carbone treneiro. E o jogo da volta aqui, 0-0. E na prorrogação, o Wilson Mano marca. Era o Viola, 18 anos. Viola marca o gol do título com um chute de Wilson Mano, desviou e Viola no rebote empurrou. E aí o Corinthians campeão paulista. Mas em 2004, quem que o Guarani contrata? Viola! Viola contratado pelo Bugre. E aí tem um Guarani Santo André no Brinco. No Brinco. Lá em Santo André, deixa eu ver a partida lá em Santo André, parece que foi 0-0. Foi 0-0. E aí, então, estava 1-0 para Estava 1-0 para o Santo André. E aí aconteceu um pênalti. Pênalti para o Guarani. O Viola cobrou e o goleiro Júnior defendeu. E depois o próprio Viola acabou empatando 1-1, mas o Santo André é que acabou se classificando. Não só se classificando, como o Santo André chegou no título da Copa do Brasil 2004. A final foi contra o Flamengo. A primeira partida foi no Parque Antártica, foi 2-2. E o jogo final no Maracanã. E o Santo André meteu 2-0 no Mengão. Santo André, com todas as letras, campeão da Copa do Brasil 2004. E hoje no Brinco, Guarani e Santo André. Um trechinho aqui do hino do Santo André. Autoridades ao palanque, bandeiras hasteadas, né? E vamos aqui, só para cumprir com o nosso ritual, um pouquinho aqui do hino do Santo André. Santo André do coração, o maior, uma equipe de valor para defender o nosso futebol. Suas cores nos encantam, em cada lance a torcida se levanta. Num movimento de bandeiras, em coro que saúda, vibra e canta. Salve, salve, ó grandioso Esporte Clube Santo André. Salve, salve, ó glorioso Santo André da minha fé. De João Ramalho a tradição, pois traz no peito o seu brasão. És lutador, grande guerreiro, és valente. No esporte rei és campeão, és campeão. Suas cores nos encantam, em cada lance a torcida se levanta. Num movimento de bandeiras, em coro que saúda, vibra e canta. Tá aí o hino do Santo André, a situação Santo André numa situação difícil também. Hoje, penúltimo colocado na classificação geral, está na zona de rebaixamento aí o Santo André. Santo André estava esquecendo, né, gente? Santo André do Thiago Carpini. O técnico que, olha, livrou o Guarani na Série B, indo para C, o Carpini assumindo, fez uma bela campanha, um belo trabalho aqui. Tem o auxiliar Felipe Moreira, que já andou pelo Majestoso como técnico interino, trabalhando também na comissão técnica, filho do Marco Aurélio Moreira, que tem Jefferson Paulino no gol, né? Ex-Guarani, tem um monte de gente aqui de Campinas, né? Tem Carlão zagueiro, tem Luiz Gustavo, o Thalisson, tá aqui, ex-lateral esquerdo do Guarani, que fez o gol da vitória no derby de março de 2020, né? Aquela virada de 3-2, deixa eu ver quem mais aqui, tem mais ainda, hein? Tem mais ainda, tem Júnior Todinho, tem o Giovani, cheio de gente, olha, é mais o pessoal do Guarani, viu? Jefferson Paulino, né? Luiz Gustavo, Carlão, Thalisson, Júnior Todinho, né? O próprio Carpini, deve ter mais, me perdoem, deve ter mais, mas tá aí o Santo André hoje pisando no brinco. Muito bem, agora são 16h49. Nosso querido Marcos Luiz está conosco? Sim! Pois não, muito boa tarde, meu querido amigo Marcos Luiz. Um abraço, boa tarde, Marquinhos.
Tudo bem, Edu Pinheiro? Grande abraço para você, para o amigo também. da Rádio Bandeirantes. Está tudo bem com o amigo aí neste sabadão de carnaval, né, Edu? Pois é, mas melhor agora com os amigos que nem você, meu grande amigo Marcos Luiz. Comparecer para falar do Bugre aqui, eu falei, não, vamos falar do Guarani no Concentração. É 20h30, mas, né, importante saber se por acaso o Guarani já estaria escalado, Marquinhos. Oficialmente não, Edu. Como fala Dirceu Marchioli, né? É hoje que eu só volto amanhã. Jogo às 8h30. Né? Aí vem aquela história, 8h30, 10h30, 11h30 e vamos tocando o barco, né? Oficialmente o Guarani não está pronto, Edu. O treinador deverá anunciar a escalação somente momentos antes da partida. Claro que matematicamente ainda o Guarani não assegura a sua classificação em caso de vitória, mas dá um passo importantíssimo, né, para que isto aconteça. E a gente brincava, né, Edu, durante a semana, eu, Júlio Nascimento, Batista, o bonde do Carpa, por conta de jogadores que atuaram aqui em Campinas, jogadores que você acabou destacando, e estão na equipe do Santo André, do técnico Thiago Carpini. E o Daniel Paulista realizou ontem o último trabalho no CT, aliás, o último trabalho foi no Brinco, depois a delegação partiu para a concentração. E com relação a reforços, sei que você vai me perguntar, Nicolas Careca, a informação que eu tenho, o Guarani não oficializou, apenas confirmou a contratação e havia expectativa pelo nome do atleta sair no bid, que pelo menos ele pudesse ser relacionado para a partida de hoje. O que não vai acontecer, viu, Edu? Ele não foi para a concentração, não será atleta à disposição do técnico Daniel Paulista, talvez para a próxima rodada. Para hoje, não. Então o Guarani pode repetir a mesma formação do derby para a partida de hoje às 4h30 da tarde. Oficialmente não está pronto, mas deve ter a mesma formação aí, viu, Edu? É 20h30, né, Marquinhos? É o preço do ingresso? É aquele mesmo? Aquele babado lá? Aquele mesmo, né, Edu? Pode preparar a vinheta aí, ó. Nas arquibancadas, aliás, a gente fala arquibancada, né? Mas é o seguinte, Edu, no tobogã inferior e nas vitalícias, os valores são de 60 e 30. Mas na cabeceira sul, que é a cabeceira do torcedor do Guarani, e o tobogã inferior, os valores são estes. É que deu, sabe o que é? Rouquidão. Sabe como é que é? Você tá pensando o quê? Ah, mas já entendi, Edu. Não, mas você pensa que é só com a gente que acontece? Os caras né, estão descansando e tal, falando, não chama agora, Edu, não chama eu agora. 40h20, o famoso 40h20. Tô vendo aqui no grupo do Guarani, então o preço confirmando, Marquinhos, qual é? 40 e 20, né? São os valores da... Aê! 40 e 20. Sensacional, hein, Edu? Sensacional. 40 e 20 e o Guarani, ele tá numa situação, olha, no grupo, Corinthians 14 pontos, Guarani tem 10, Água Santa 7, Água Santa joga segunda-feira com o São Paulo e a Inter de Limeira 7 pontos. Guarani numa situação muito boa, em caso de vitória, vai, olha, dar uma chance enorme de classificação, hein, Marquinhos? Lembrando que são 2 que se classificam de cada grupo. Hoje, se terminasse assim, Corinthians e Guarani classificados, e o jogo seria na Neoquímica Arena, partida única, né? Corinthians e Guarani. Partindo para a classificação, caberia ao Bugre tentar a primeira colocação, né, Marquinhos? O Guarani, por exemplo, Edu, conquistando a vitória hoje diante da equipe do Santo André, o time, como eu disse, praticamente assegura a sua classificação no critério da pontuação. Não matematicamente, mas dá um passo importantíssimo. Porque vencendo hoje, Edu, vai a 13 pontos, né? Então é uma situação que o Guarani fica confortavelmente, como falavam locutores de outrora, na tábua de classificação, Edu. E terça é a Copa do Brasil? Terça Copa do Brasil, lá em Saquarema, contra o Maricá, 4 horas da tarde. Então, mas um amigo meu, Leão, mas quem que é? É Marica e Guarani? Não fala Marica, é Maricá. Não, é Maricá, Edu, com acento agudo no último A, Maricá. Maricá, né? E o Guarani, qual que é a programação, Marquinhos? Viaja amanhã, na segunda? A programação do Guarani é a seguinte, Edu, reapresentação amanhã e depois da delegação já seguirá para o Rio de Janeiro, treina em território carioca na segunda-feira para o jogo de terça. Então, reapresentação e viagem já amanhã. Realmente apertou um pouco, mas também o Guarani descansou a semana inteira, né, Marquinhos? O time está preparado, sem problema. Lá em Saquarema, um campo, um estádio neutro, né? Neutro.
torcida não vai ter, então eu acho que vai ser uma partida bem tranquila para o Guarani, né? Não temos aqui informação do Maricá. É uma equipe que merece todo o nosso respeito, mas o Guarani tá, eu acho que com a vitória no derby, e se por acaso vencer hoje também, o elenco vai ficar com uma vontade aí, com uma confiança enorme para esse jogo aí pela Copa do Brasil. Então tá bom, Marquinhos, você volta até qualquer momento, tá bom, Marquinhos? O Marcos Luiz volta a qualquer momento, tá? Tô tentando achar aqui os próximos jogos aqui do Paulistão. Eu fiz aqui uma tabelinha aqui e o Guarani joga terça-feira pela Copa do Brasil lá em Saquarema. Então hoje é Guarani Santo André, depois é o Maricá. Terça, Saquarema, depois o Guarani tem o Palmeiras, hein? Palmeiras no Allianz Parque, domingo 6 de março. Deixa eu ver o que mais aqui. Depois recebe a Ferroviária aqui. E o último jogo, São Bernardo lá. São Bernardo lá. A Ponte tem hoje o Mirassol, em Mirassol. Depois a Ponte dá uma descansadinha. Só, o Água Santa só no dia 5 de março, é um sábado que vem. Ponte e Água Santa. Depois a Ponte pega o Corinthians em São Paulo e a Ponte recebe o Ituano na última rodada. Dia 20 de março é a última rodada, todo mundo jogando no mesmo horário, tá bom? É isso aí. Temos um intervalo? Vamos para o intervalo, informações de Antônio Lupi e a macaca para hoje e também a opinião de Greger Zorzin. Alegria até o fim. Agora são 16 horas e 56 minutos. O nosso WhatsApp é o 97102-1493, hein? 97102-1493. Mande o seu palpite para hoje, se você confia aí no técnico Hélio dos Anjos e para você, bugrino, se o Bugre se classifica para a próxima fase. E até já! Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Fone 33427000. Bandeirantes, Edu Pinheiro. Muito bem, Mirassol e Macaca, 18h30 em Mirassol. Atenção, Antônio Lupi, seja o que Deus quiser, hein? Informações da Macaca, pelo amor de Deus. E aí, Lupi? Tudo bem, Edu? Boa tarde. Um abraço para você, para todos que acompanham o Concentração. A Macaca que vai entrar em campo para enfrentar o Mirassol é um grande ponto de interrogação, Edu. A gente não teve a presença nos treinamentos do técnico Hélio dos Anjos. A informação é que ele deve sim realizar algumas trocas. Alguns atletas não viajaram porque ele identificou que estão muito abaixo fisicamente. É o caso do Dedé, é o caso do Marco Júnior. Pelo menos são informações que a gente tem, a Ponte não confirma. João Pedro também não viajou. Então a gente não tem ideia ainda do que o Hélio dos Anjos ele vai colocar em campo nessa partida contra o Mirassol. O Hélio teve 2 treinamentos, está na 5ª data da reapresentação após a eliminação na Copa do Brasil. E ontem, sexta-feira, ele está regularizado, está no bid e vai comandar a Ponte Preta no duelo contra a equipe do Mirassol. A Ponte tem o
Thales, que foi inscrito, a última vaga ficou com o Thales, não teve nenhuma contratação de última hora. A Ponte já tem todos os seus atletas inscritos para a disputa do Campeonato Paulista, pelo menos até a primeira fase. Então o Thales está regularizado e hoje pode ser utilizado pelo Hélio dos Anjos. Durante a semana, quando o Hélio foi anunciado, eu tive a oportunidade de conversar com o repórter setorista da Rádio CBN, lá de Recife, para saber um pouco mais as características do Hélio, o estilo de jogo que ele pretende, como ele gostava de jogar com a equipe do Náutico, que ele tirou praticamente do descenso da Série C para a Série C, né? O time estava na Série B, o Kleina foi demitido do Náutico e ele assumiu 10 pontos de diferença para o primeiro time fora da zona do rebaixamento, ele conseguiu, e em 2021 fez uma grande campanha, campeão pernambucano, fez um ótimo primeiro turno da Série B, só que depois ele acabou saindo, o Náutico caiu e não conseguiu aí o acesso para a Série A em 2021. E o Hélio dos Anjos, Edu, ele foi apresentado na última, hoje é sábado, sexta, quinta-feira, depois do primeiro treinamento dele. E a gente acompanha como foi a coletiva do técnico Hélio dos Anjos e o que ele detectou desse elenco da Macaca. No momento que a gente está chegando, não vou criar qualquer situação de análise mais profunda nesse momento do grupo. Consegui fazer um treinamento com o grupo agora, nem todos os jogadores puderam participar. A gente está vivendo muito de informações, de conversas com a comissão técnica, com as pessoas que conhecem o clube. Eu, naturalmente, vou filtrar isso, o que eu achar que pode ser acrescentado, pode ser melhorado. O que nós precisamos fazer agora é uma recuperação técnica, física e psicológica. O momento de 100 vitórias, ele cria sequelas que a gente tem que saber agora administrá-las. E, naturalmente, o que mais me chama a atenção é que nós temos um grupo mesclado de experiência com juventude, mas nós precisamos aumentar e melhorar algumas coisas que, naturalmente, vai muito em função da característica do treinador que está chegando. É momento de recuperação. Recuperação, ela é feita com sacrifício. Nós temos que saber que, em um momento como esse, nós temos que sentir dor, você entende? Para recuperar bem e para oferecer ao nosso torcedor, à nossa entidade, o melhor de nós. Então, é um momento crucial, mas é um momento que me dará muita confiança de buscar e alcançar aquilo que nós queremos. Hélio dos Anjos fala quais as semelhanças que ele identifica nesse trabalho que vai iniciar na Ponte Preta com o trabalho que foi desenvolvido no Náutico quando chegou em 2020. Lá nós tínhamos mais jogos. Eu estou falando do Campeonato Paulista, né? Lá nós tínhamos mais jogos, mas na minha visão, nós tínhamos mais problemas. Você entende? Tivemos mais tempo, porque não foram somente 4 jogos, como nós teremos aqui, mas cada clube tem a sua característica, tem a sua forma de ser. A Ponte tem uma tradição, e eu já senti isso na pele, de vender caro o resultado, de ter uma participação efetiva do seu torcedor. E nesse momento, eu acredito que nós vamos ter aqui mais subsídios para buscar essa recuperação. Eu não gosto de comparação, mas eu vejo nesse momento uma condição muito boa da recuperação. O novo treinador da Ponte revela o que é possível fazer em uma equipe abatida emocionalmente depois de 4 jogos consecutivos com derrotas. Comportamento. Nós temos que mudar o comportamento. Eu não posso falar que com 2 treinos o time vai fazer taticamente, tecnicamente aquilo que eu quero. Que uma das coisas que eu sempre gosto de criar na minha equipe é a identidade própria. Mas você não vai conseguir isso com dois treinamentos. Então o que eu quero para esse jogo é mudança de comportamento. Você entende? Isso que é o mais importante. E na sequência, sim, vai ser introduzida uma estrutura tática diferente do que a Ponte vinha jogando, né? Com uma desenvoltura também, na tentativa de ter uma desenvoltura diferente, mas você não consegue isso com 2 treinos. Nós precisamos, naturalmente, lembrar que esse jogo é decisivo e nós vamos ser, acima de tudo, muito forte, principalmente no aspecto emocional, que aí é onde eu falo a questão do comportamento. O treinamento de hoje, eu já mostrei o comportamento que eu gosto e o comportamento que a Ponte necessita para recuperar. Hélio também fala o porquê aceitou a proposta de treinar a Ponte Preta. O que ele fez aceitar a proposta é o privilégio de trabalhar num clube de massa, num clube tradicional, muito tradicional do futebol brasileiro. Então, eu me senti privilegiado. Eu não precisei mexer muito com a minha cabeça para aceitar, não. A partir do momento que eu fui procurado, eu lembrei de jogos passados aqui contra a Ponte,
eu lembro das conquistas da Ponte, eu lembro da tradição da Ponte de revelar jogadores, e eu me senti realmente um privilegiado. Eu sou hoje um privilegiado de estar tendo essa oportunidade de comandar a Ponte Preta. Hélio dos Anjos também faz uma análise do que viu em relação ao comportamento tático da equipe da Ponte Preta e o que precisa ser corrigido de forma urgente. Olha, eu assisti 2 jogos dos últimos da Ponte, né? Nós trabalhamos em cima do jogo do Guarani e eu assisti o jogo contra o Cascavel, situações diferentes, mas que algumas situações que me chamam a atenção e que a gente precisa acrescentar. Compactação da equipe, né? Um time mais intenso, transições mais rápidas, acima de tudo comprometimento tático, sabe? Eu acho que eu bato muito nisso. E o mais importante é a questão de comportamento. Porque não adianta eu querer uma estrutura tática, não adianta eu querer um modelo de jogo e o comportamento dos meus jogadores não oferecerem isso. Então, o aspecto psicológico ele tem que ser desenvolvido paralelo à parte técnica, à parte tática nesse momento. Mas o que é fundamental para nós é ter um comportamento diferente do que nós tivemos nesses 2 jogos que eu assisti. Anunciado logo após a eliminação da Ponte para o Cascavel na Copa do Brasil, Hélio dos Anjos também fez uma análise do comportamento da equipe durante a partida no interior do Paraná. A Ponte, em vários momentos, baixou a linha, né? Ficou numa condição de jogar muito próximo do seu gol. Eu não gosto disso. Eu gosto que o meu time jogue próximo do gol do adversário. Essas condições de jogar próximo do gol, na minha visão, sufocou muito a possível transição de bola. Baixamos muito, ficamos muito longe do gol do adversário, consequentemente não tínhamos estrutura física para chegar bem na zona de criação, de criação e de perigo para o adversário. Eu acredito que as movimentações defensivas elas são um pouco diferentes da que eu uso, um pouco diferente da que eu uso, mesmo jogando contra um time com 2 alas agudos, enfiados, né? O Cascavel jogou assim. É isso, e muitas vezes o suporte do zagueiro pelo lado esquerdo empurrando muito o time para baixar a linha. A gente tem uma situação de jogo um pouco diferente disso. Eu achei isso temeroso, tanto que aconteceu o gol num momento um momento psicológico muito ruim, porque você tomar um gol numa decisão aos 46 do primeiro tempo, isso mexe muito, principalmente com um time, como vocês frisaram, um pouco abalado psicologicamente. Bom, esse é o Hélio dos Anjos na sua entrevista de apresentação, lembrando que a Ponte não vence há 4 partidas, somando o Campeonato Paulista, é claro, a Copa do Brasil. Última partida, a Ponte perdeu por Cascavel pelo placar de 1-0. O Mirassol, Edu, vem de 3 jogos sem perder, faz a 3ª melhor campanha do Campeonato Paulista e no seu elenco, alguns conhecidos do torcedor da Ponte Preta. Eu vou citar uma lista aqui de alguns nomes. Sim. Um pequenino quiz com você, me permite? Não, ok. Pelo amor de Deus, o que é isso? Então vamos lá. Eu vou citar aqui 5 nomes. Não. Eu vou citar aqui 4 nomes. E você... 5 nomes, perdão. E você vai falar qual atleta que está fora do jogo por conta de lesão, ok? Certo. Vamos lá. Olha só. Edu Diogum. Edu Diogum, vamos lá. Neto Moura. Passou pela macaca, hein? Neto Moura. Alternativa A. Sei. Ednei, zagueiro. Ednei, passou tá pela lá. macaca. Tá lá. Luiz Oyama. Luiz Oyama. Tava no Botafogo foi devolvido, então? Foi devolvido, não. Ele tinha contrato, né? Ele tinha emprestado ao Botafogo, voltou pro Mirassol porque não chegaram a um acordo financeiro. Certo. Alternativa C. Ryan. Alternativa D. Camilo. Esse está no banco. Alternativa E. Qual dessas alternativas não joga hoje contra a equipe da Ponte Preta? Camilo tá machucado lá faz tempo. Não. Você quer pedir ajuda das cartas ou não? Não, vamos aos universitários. Não vale soprar. O caboclo aqui tá soprando, ó. Não vale. Pô, mas aqui na Ponte, se o Ryan jogar lá, aqui era só machucado, pô. Se ele jogar lá... Então você fica com Camilo ou você fica com Ryan? Não, agora eu vou falar pra você, pensando bem, Ryan, que agora eu me lembrei, né? Pode fazer isso aqui? Não tenho certeza. É a última mesmo. Você tem certeza disso? Posso perguntar? Posso perguntar. E se eu parar por aqui, eu ganho quanto? Senão eu paro por aqui. Você ganha uma passagem de ida só...
Você acertou, Edu. Palmas. Muito obrigado. Muito obrigado. Rayano joga hoje. Camilo, Neto Moura e Luiz Oyama. Deve formar o meio-campo do Mirassol, meio-campo titular, isso. Nossa. E o destaque do Mirassol para os jogadores de frente. O Zeca, que ano passado estava no Londrina, fez um ótimo campeonato da Série B. E também olho nesse Fabrício, que pertence ao Mirassol. Ano passado estava no América Mineiro e agora retornou ao Mirassol também. São os destaques da equipe, Zeca e Fabrício, e meio-campo de ex-jogadores da Ponte Preta, Neto Moura, Luiz Oyama e Camilo. Edu. Olha, eu gostei da fala do Hélio dos Anjos. Eu estava acompanhando durante a semana, o CH deu uma bela espetada no Hélio dos Anjos. Ele falou, e aí, CH? Aí ele falou, essa mesma gravação aí, passou tal, e CH quieto aqui, né? Aí passou para CH, e aí, CH? Tá aí a fala do Hélio dos Anjos. Se ele conseguir detectar tudo isso que ele falou, eu também concordo, mas se ele conseguir detectar e corrigir tudo isso, tá bom. Grande CH. Meus amigos, por falar em Ponte Mirassol, tô aqui lembrar aquele de 99, a Ponte subindo pro Paulistão, né? Aquele 18 de julho de 99, a Ponte com Alexandre Fávaro, Daniel, Fábio Luciano, Ronaldão e André Silva, Roberto Mineiro, Dionísio Piá, Claudinho e Luiz Fabiano. Olha a Macaca 99 subindo 5-0 no Majestoso, Ponte 5, Mirassol 0, né? Acesso da Macaca. E o que me chama a atenção é o público, 22.930. Eu sempre digo o seguinte, se você me perguntar qual foi o último grande público que passou pelo Majestoso, foi esse aqui, Ponte Mirassol, 22.930. A equipe do técnico Marco Aurélio Moreira, e uma campanha muito boa na Série A2. A Ponte foi rebaixada em 95 e voltou, né? Subiu em 99, voltou no ano de 2000. A última vez que a Ponte foi rebaixada no Paulista foi em 95, isso há 27 anos, tá? E por falar em Marco Aurélio Moreira, eu tentei hoje, queria tanto uma entrevista com ele, falar com ele, consegui o WhatsApp dele, mas não respondeu. Eu acho o seguinte, que quando a gente procura alguém, pode responder, olha, eu não quero dar entrevista, não, me desculpa, mas eu não posso, eu vou ter um compromisso e tal, tudo bem, a gente entende, mas a pessoa também não responder é chato, né? Encher a bola do Marco Aurélio e contar a passagem dele como treineiro. A Ponte você quer ver o ano que foi? Foi 98, brasileiro de 98. Pô, é brincadeira. Em 98, o Marco Aurélio era técnico da Ponte no Sub-20, disputou a Copa São Paulo, chegou na final contra o Internacional de Porto Alegre, a final foi no Morumbi. O jogo foi 1-1, nos pênaltis a Ponte perdeu. E o Guto Ferreira é o técnico do Inter, entendeu? Então o Marco Aurélio estava na base. E aí a Ponte subiu em 97, você se lembra, e em 98, depois de 11 anos disputando o Brasileirão, 11 anos a Ponte disputando o Brasileirão, e a Ponte começou com quem? Ela começou com o técnico da Ponte, era Celcinho Teixeira, que já vinha na Série A2. A Ponte de cara perdeu o derby, perdeu para o Flamengo, o Celcinho Teixeira caiu, aí chegou Pedro Rocha, né, que Deus o tenha também. Pedro Rocha ficou 7 jogos, teve aquela derrota de 5-4 no Majestoso, lembra aquele jogo? Ponte 4, Corinthians 5, 5-4, Edilson fez 2, Ricardinho, Gilmar, Vampeta fez gol, entendeu? E aí, nesse jogo 5-4 Corinthians, o Pedro Rocha caiu. E aí o Carnieri deu uma chance para o Marco Aurélio. E de cara, uma tremenda bomba. Marco Aurélio estreou no Estádio Olímpico contra o Grêmio. Foi lá que ele promoveu a estreia do volante Roberto. A Ponte perdeu do Grêmio de 1-0. Depois pegou a Portuguesa no Canindé, perdeu de 1-0. Depois a Ponte pegou o Santos na Vila. O jogo foi durante a semana à tarde porque a vitória deixava o Santos na liderança. A Vila lotada. Sabe quem que era o goleiro da Ponte? O filho de Pelé. O filho de Pelé no gol da Ponte, na Vila. O Santos meteu 4-0. Edinho. Depois dessas 3 derrotas, o Marco Aurélio fez mudanças, promoveu aí o Luiz Fabiano, no gol foi Alexandre Basso, depois Alexandre Fávaro, e aí a Macaca teve uma sequência espetacular, pegou o Sport no Majestoso, ganhou de 2-1, né? E nesse jogo aqui o goleiro Alexandre Basso, estou esquecendo o nome do goleiro, Báfaro, não sei o que Báfaro, e aí ele se machucou. Com 11 minutos de partida, aí entrou o Alexandre Negri, também estreando. E a Ponte leva 1-0, a Ponte virou 2-1. Foi sensacional. O Luiz Fabiano marcou gol nesse jogo aqui. Depois veio o Vasco aqui, a Ponte ganhou de 2-1. O Vasco disputando a Libertadores com o Luizão e tudo. Depois, não, Alexandre Fávaro era o que entrou.
Eu acho que era Alexandre Báfaro. Adriano Báfaro. Oi, Tigrão, Adriano Báfaro, isso. Exatamente. É o Gleger. Desculpa, Gleger, só para complementar aqui. Aí, olha só. Não. Edu. Ganhou do Sport, ganhou do Vasco, ganhou do Vitória de 4-2. Naquele jogo que no intervalo, Dacildo Mourão apitando aqui. Eberlin deu uma prensa e Dacildo Mourão. No segundo tempo, ele deu 2 pênaltis para a Ponte. Ganhou de 4-2. E aí a Ponte foi jogar com o Goiás, no Serra Dourada, Goiás, o Carlos Alberto Silva. A Ponte ganhou de 1-0. Gol de Dionísio, de longa distância. Quer dizer, uma trajetória sensacional, que o Tigrão acompanhou na época, em outro prefixo aqui de Campinas. Mas eu queria tanto entrevistar o Marco Aurélio, mas o Marquito não quis saber, né? Não deu retorno, mas chinelinho, hein? Não tem importância. Agora sim, nossos comentaristas aí, Gleger e Tigrão. Oi, Gleger, um abraço, obrigado pela ajuda aqui, Gleger. Tudo bem, né, Edu? Um abraço para você, um abraço para o amigo ligado a Bandeirantes. Prazer em estar participando aqui do Concentração sempre, né, Edu? Muito obrigado. Olha, eu lembro do Adriano. Você sabe como é que era o apelido do Adriano, o Edu? Que era de Jundiaí, inclusive. Exatamente. Adriano Robozão. Robozão? Quem conhece o Adriano sabe, Adriano Robozão. Ele era o titular da equipe da Ponte e fez uma campanha legal, o Adriano, viu? O Alexandre Fávaro depois ganhou a posição, né? Ganhou a posição. Mas o titular nesse jogo aí, ele era o Adriano Robozão. E o Adriano Fávaro depois pegou um pênalti lá em Natal, um jogo que o Tigrão acompanhou. A Ponte ganhou de 1-0 do América, gol do Zinho. E ali, de forma matemática, a Ponte escapou do rebaixamento. Só que em 98 tinha 24 equipes, 4 subiam, 4 desciam, melhor, né? Então isso também facilitou. Bom, só pegar aqui o boa tarde aqui do Tigrão. Fala, Tigrão! Um abraço, seja bem-vindo no Concentração, Tigrão. Um abraço para você, Edu, um abraço pro Gleger, lá em Minas Gerais. Um abraço dos amigos da Bandeirantes. Na verdade, o time começou com o Edinho, e o time foi mal montado, tinha um monte de medalhões, e não foi só o Celso Teixeira e o Pedro Rocha. Tem outros treinadores que passaram aí pelo meio, né? A Ponte não trocou só 2 vezes, não. E aí, atendendo a um clamor popular, a Ponte deu uma oportunidade para o Marco Aurélio, que era o técnico dos juniores da Ponte. E ele realmente promoveu alguns jogadores importantes na época, o Roberto, Dionísio, né? O Alexandre, só que o Alexandre se contundiu um jogo contra o Sport Recife. Isso. E aí entrou o reserva dele, que era o Alexandre Fávaro. Isso. E depois foi sucedido pelo Alexandre Negri. O Negri é que era de Jundiaí. O Alexandre Fávaro era de Paulínia. Mora até hoje. O pai dele era de carreira, gerente de banco. Então mudava muito de cidade, né? O banco, estrategicamente, às vezes troca, né? Às vezes não, sempre. Até para não criar muita intimidade com os clientes, não ter privilégio. Isso é estratégia de banco. Então ele rodava para lá e para cá e tal. E estava em Paulínia, acabou fixando residência em Paulínia, e o menino acabou conseguindo se profissionalizar na Ponte, né? Esse é o Fávaro, cara de menino. Nós estávamos lá na Ponta Negra, em Natal, quando a Ponte escapou do rebaixamento contra o América, com aquele gol de peito do Zinho. Só que antes do gol de peito do Zinho, teve um pênalti, um penal. E quem é que foi bater? Um tal de Carioca. Essa história eu conto sempre aqui, porque eu sou testemunha ocular dos fatos. O que aconteceu, Edu? No jogo anterior do América, o Pepe, Zé Macio Pepe, que era o supervisor, gerente de futebol, coisa do tipo, não importa a nomenclatura, ele não era o treinador era o Marco Aurélio Moreira. E aí ele viu um pênalti a favor do América. E quem bateu foi o tal do Carioca. E ele bateu de pé direito do lado direito do goleiro, na época. E aí, consequentemente, bate cruzado, né? Bate cruzado. Ele bate de direita, no lado direito do goleiro, obviamente, bate cruzado. E aí ele, antes do jogo, falou, ó, sonhei aí, não sei, joguei com o Pelé, joguei com um tal do Pelé aí, ele é meio extraterrestre e tal. Me deu uma vontade de te dizer o seguinte:
Se tiver pênalti contra a gente, leia-se a Ponte, e for bater o tal de Carioca, ele bate assim, assado e ensopado. E eu estava lá, eu, Carlos Batista e Zé Henrique Semedo. E aí estava 0-0, saiu um penal pro América. Para o América. E quem é que foi bater? Número 7, camisa vermelha, Carioca. Como é que ele bateu? Cruzado. E como é que o Alexandre foi na bola? Do jeito que o Pepe falou, ele vai bater ali, ó. E sabe o que aconteceu ou não? O Alexandre Fávaro, de Paulínia, pegou. Mas era um gigante, ele quase batia a cabeça no travessão. Muito grande, goleiro de envergadura. E aí acabou tal, depois continuou 0-0, e a Ponte fez 1-0 com o Zinho, que veio da Portuguesa. O Zinho, que era muito bom jogador, um canhoto, né? Moreninho, cabelinho crespo, veio lá do Sport Recife, para a Portuguesa e tal, a Ponte trouxe. E ele entrou lá, meio assim, num cruzamento tal, bateu de peito, sem sutiã, obviamente, gol da Ponte. E acabou assim o jogo, e a Ponte escapou matematicamente, e o último jogo foi com o Atlético Mineiro aí, em termos de disputa de permanência, em 1998, foi mero amistoso, porque a Ponte já tinha se garantido. Foi 0-0. Marco Aurélio. Esse jogo e aí vem a história. Eu, Batista, sempre estávamos ali, próximos do Hotel da Ponte, na Ponta Negra, que é a praia mais badalada, mas não a mais bonita de Natal. Ela é muito próxima do centro, há controvérsias lá sobre a qualidade da água e tal. Bom, mas a Ponte estava concentrada e acabou o jogo, foi para lá para voar no dia seguinte, num hotel lá na Ponta Negra, que era exatamente essa praia que eu estou dizendo aqui. Nós estávamos próximos, não existia Uber na época, nem caroneiro, nem nada dessas coisas. Pegamos vamos lá no Hotel da Ponte ver como é que está o ambiente? Chegamos lá, estava uma grande festa, e daqui a pouco desce lá um pirulitão, e quase batia a cabeça no lustre lá do lobby do hotel. Mas ele tinha a cara de ter 7 anos de idade, de estar entrando, por exemplo, assim, no primeiro ano primário da época. Eu falei, quem que é esse moleque aí grande desse jeito aí, esse menininho aí? É filho de algum diretor? E aí o Brandão me disse, esse é o cara que pegou o pênalti. Pra mim, esse molequinho aí, essa cara infantil, de pré-primário, de escolinha, para bebês, é ele que pegou o pênalti. Eu fui conversar com ele, ele me contou toda essa história do Pepe, que diz que se fosse o Carioca, que a bola ia ser cruzada, que ele ia bater de pé direito no canto direito do goleiro, então ela sai na diagonal. Tudo isso a gente vivenciou, né, Edu? Faz parte de quem já está na estrada há muito tempo. Mas o Alexandre Fávaro, se eu encontrasse com ele na rua, ia dizer, ó, não é hora de menor estar aqui andando essa hora. Ele tinha uma cara de criança, mas era grandão, magrelão. Me lembro e ele dele. foi e pegou, orientado por Zé Macio Pepe. Essa história que você está contando brilhantemente, de 98, depois que a Ponte subiu em 97, o time do Marcelo Borges, o time que foi dirigido pelo Pardal, que depois, já na reta final, foi trocado pelo Pepe para 3 partidas. Era um quadrangular, né? Com o Náutico, com o América Mineiro, Vila Nova, com a Ponte, enfim, teve aquele jogo dramático, né? No dia 8 de dezembro, aliás, dia 7 de dezembro de 1997, no dia seguinte seria feriado em Campinas, foi um domingo, dia 7. Feriado, dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, padroeira de Campinas. E aí a Ponte ficou naquele 1-1, um jogador a menos, e aquela coisa toda. E na época já, né? Aí já em 97, nós estamos falando de 98, quando a Ponte montou um outro time. Mas em 97 o goleiro era o Fabiano, lá de Araras.
ele pegou uma bola impossível no último momento do jogo. Então são histórias que quem viveu na época sabe, né? E essa trajetória foi muito bonita, e a Ponte só deu um jeito na vida dela quando guindou, quando trouxe da base o Marco Aurélio, quando parou de colocar medalhões, quando parou de ter acordos com empresários, esses medalhões, colocou uma molecada boa de bola para jogar e milagrosamente a Ponte escapou. Foi isso que aconteceu. Quem sabe, né? Isso não pode, a qualquer momento, ser imitado. Tantos anos depois, nesse momento crítico, horrível, nebuloso que a Ponte vive. Edu, quer mais algum detalhe? Eu tenho também. Não, eu só a trajetória bonita do Marco Aurélio Moreira, só para encerrar esse assunto dessa época, quer dizer, ele foi para a final da Copa São Paulo de 98 contra o Inter de Porto Alegre, né? Perdeu nos pênaltis no final. Depois ele pega ainda em 98 a equipe do Brasileirão, depois da passagem do Celso Terceiro do Pedro Rocha, tem uma trajetória sensacional, escapa do rebaixamento. Aí continua o ano de 99, ele sobe a Ponte para o Paulistão, da Série A2 para o Paulistão, essa vitória 5-0 sobre o Mirassol. E na sequência, Digrão, o Marco Aurélio Moreira vai para o Cruzeiro. E o que acontece? Tem a Copa do Brasil, final no Mineirão, Cruzeiro e São Paulo. São Paulo 1-0, Cruzeiro empata, aí no último instante uma falta para o Cruzeiro, Giovani bate e marca o gol em Rogério Ceni. Cruzeiro campeão da Copa do Brasil 2000, técnico do Cruzeiro, Marco Aurélio Moreira. Então, olha, 98, 99, 2000, 3 anos de ouro aí na vida do Marco Aurélio. Mas, sim, diga lá. Dá tempo de uma pequena informação, rapidamente? Não, por gentileza, o senhor manda aqui, pelo amor de Deus. A escalação ainda não foi divulgada, tá? Mas a informação que foi publicada, vou dar o crédito pelo meu companheiro Heitor Esmeriz, do Globoesporte.com. Sim. É a possibilidade da Ponte com 3 novidades em relação ao último jogo. Sem André Luiz, Léo Santos fazendo a função de primeiro volante, que é zagueiro. O lateral esquerdo Jean Carlos voltando ao time, né? Na vaga do... Acredito que seria na vaga do André Luiz, né? Porque o Léo Santos foi titular no último jogo, né? Então não tem essa improvisação na lateral esquerda. Vai o Jean Carlos. O Jean Carlos volta a ser o titular da lateral esquerda, o Léo Santos na zaga. E o Matheus Anjos no meio. Então, provável time da Ponte: Igor Vinhas no gol, Kevin na direita, Thiago Lopes e Fabrício na zaga e Jean Carlos na esquerda. Léo Santos, Leonaldi, Anjos e Fecim, Ribamar e Luca. Ribamar também deve começar jogando na vaga do Pedro Júnior. Mas deixa eu falar uma coisa pra você, Lupe, só para entender, é o seguinte, circulou aí, eu não sei se é fake, tá? Se é fake. A escalação do Kaique França? É uma escalação aqui, não passou, isso rodou pra caramba em WhatsApp e tal, que a Ponte estaria escalada com Kaique no gol, como é que é o nome do rapaz? Kaique França, eu recebi isso também. Kaique França, Norberto, sim. Thiago, Léo, Jean Carlos, Leonaldo, Matheus Jesus e Matheus Anjos, Luca, Pedro Júnior e Niltinho. Certo, e aí tem um complemento de uma informação abaixo, né? Não, só tem que a Ponte enfrenta o Mirassol, 18h30, em busca de reabilitação, tal, e que vai passar em tal canal. Só isso. A pessoa que tirou, ela tirou de um tweet. O Twitter ele tem uma regra de 140 caracteres. Se você pegar esse tweet, ele tem mais de 140 caracteres. Então tudo indica que não deve ser essa escalação. Então eu confirmei aqui com outras pessoas também que pode ser essa, o Heitor deu em primeira mão, então eu estou passando essa escalação que eu tenho de informação que pode entrar em campo. Essa daí eu não consegui então, confirmar. O fato do Hélio dos Anjos ter escalado de forma antecipada a Ponte, isso não procede. Ele não escalou, não divulgou nada para a imprensa, para os setoristas, não. Não partiu nada A única entrevista, o único papo que nós tivemos com o Hélio dos Anjos foi esse que a gente ouviu agora. Em nenhum momento ele citou time. Na sexta-feira ninguém falou. Tá, e essa fonte que você tem aí, repita a escalação, por favor, só para o Gleger dar uma analisada. Vamos lá, Gleger, você analisando essa escalação aqui, vamos lá. Igor Vinhas, Kevin, Thiago Lopes, Fabrício e Jean Carlos, Léo Santos, Leonaldi, Anjos e Fecim, Ribamar e Luca. E aí, deu para pegar, Gleger? Deu para pregar sim, Edu. Olha assim, primeiro, dizer que eu também não tiraria o Igor Vinhas, tá? Tem aí essa possibilidade do Kaique França, mas eu não mexeria no gol nesse momento. É claro e óbvio, né, Edu,
E o Igor Vinícius, ele não vem fazendo um campeonato que agrada o torcedor. Mas ó, você mudar nesse momento, só vale ressaltar também que houve uma troca no comando técnico aí do treinamento de goleiros, né? E isso requer um tempo de adaptação. Ah, Gleg, mas o campeonato é muito curto e o Igor Vinhas vem muito mal. Oh, ok, legal, eu concordo. Mas, poxa vida, tudo que esse rapaz já fez, na época lá que o Ivan acabou se contundindo, entrou, deu conta do recado, é uma referência aí nesse elenco, um dos jogadores experientes também, ele não tiraria também. Agora, para falar da escalação, eu acho que tem que ter algumas mudanças, né, Edu? O time da Ponte não vem bem. E o Hélio, diga-se de passagem, já trabalhei com ele em 2 oportunidades, é um cara que vai mexer com o elenco, é um cara que vai dar um chacoalhão. E as mudanças é absolutamente normal. A presença do Anjos no meio de campo, eu concordo. A presença do Ribamar no ataque, eu também concordo. Acho que está na hora, está no momento do Ribamar ganhar uma oportunidade. Agora, nós precisamos ver, independente da escalação, né, qual será o empenho desse time. Qual será o entendimento para aquilo tudo que o Hélio dos Anjos disse aí na escalação, na coletiva. Então, eu acho que é isso. Primeiro ponto para a Macaca, mexer nas peças. Segundo, mexer no emocional. E o Hélio dos Anjos é um cara que faz muito isso. Eu disse, inclusive, em algumas passagens minhas aí pelos donos da bola, na tela da Band, pelos programas aí da Rádio Bandeirantes, que ele vai estremecer os pilares do majestoso. E é a característica do Hélio. E precisa, né, Edu? A gente sabe que precisa dar uma mexida nos caras. E essas mudanças aí realmente podem dar... Assim, ó, eu estou esperando que dê tudo certo. Mas eu quero ver qual será o comportamento desse time em questão de empenho, de concentração. E para mim é o ponto que está pegando para a Macaca nesse momento. Os caras não estavam nem aí. Não estavam nem aí para aquilo que estava acontecendo. Com a chegada do Hélio, isso tende a mudar, viu, Edu? Edu, só uma correção, eu falei que o Twitter tem 140 caracteres, mas foi quando ele foi fundado, tá? Isso faz muito tempo. Ele passou para 280. Ah, é porque eu... Carlos Batista me corrigiu aqui, ó. Batistão, estão ouvindo? Opa! Mas eu ainda confio na informação aqui do Glorioso Heitor e consegui também dar uma pesquisada aqui. Então eu acredito que vai ser nessa mesmo. Já essa escalação. Essa daí que você passou... Eu desde ontem recebi esse tweet e não consegui confirmar com ninguém. Meus amigos, o primeiro gol do Luiz Fabiano com a camisa da Ponte, revelado na Macaca, né? Foi contra o Mirassol, 18 de fevereiro de 98. Ponte 2, Mirassol 0, Série 2. Em 98 a Ponte não subiu. Subiu em 99. Gols de Regis Pitbull e Fabiano. Na época só Fabiano, né? A Ponte com Jefferson, Jorge Luiz, João Marcelo, Sérgio Baresi e Serginho. Depois Dionísio, Ezequiel, Fabinho, Griso. Depois ele, Fabiano e Claudinho. Muito bom, Claudinho. Celinho, olha ele aqui. Depois Alessandro e Regis Pitbull. E o treneiro Roberto Moreno, que Deus o tenha, era o treinador da Ponte em 98, tá? Uma curiosidade aqui, Ponte Mirassol, fevereiro de 98, portanto, há 24 anos no fundo do baú, quase 25, né? Saiu. Vamos lá? Deixa eu ver aqui só uma coisa aqui. Saiu a escalação da Ponte, atenção, Agora é oficial. Atenção, os tambores rufando, meu caro... Ah, você vai naquele esquema? Lucas Pessoa, hein? Seu Hélio, se o senhor escalar André Luiz, a vontade que eu tenho é de ir embora pra casa, mas eu tenho que... Por uma questão profissional, tem que continuar aqui na Band, né? Se o senhor escalou André Luiz como volante, meu Deus do céu, vamos lá. Você quer que eu faça igual eu fiz aquela última vez, com suspense ou não? Com suspense, claro, com suspense. Atenção, no gol! Atenção, os tambores rufando. Começa com Y. Vamos lá. Ou começa com C? Começa com número 1. Número 1. Número 1. Igor Vinhas. Igor Vinhas no gol. Vamos lá, Igor Vinhas... Ou ele vai de azul, ou o uniforme dele ou é azul e Edu, mas vamos aguardar essa. Vamos aguardar essa. Atenção. Não, ele vai de azul, porque ele não pode de amarelo, porque o Mirassol é amarelo, nem laranja. Azul. Pode escrever, escreve aí, azul.
lateral direita. Atenção. Atenção, 25, Kevin. Kevin na lateral direita. Atenção, dupla de zaga. Você gosta, né? Com a camisa de número 3, Thiago Lopes. Thiago Lopes, que a torcida gosta, feito em casa. Thiago Lopes, o companheiro dele. Esse aqui já vou até colocar um sobrenome. 4, Fabrício Siebert. Fabrício continua como companheiro. Que número que é o Fabrício? 4. 4, ok. Atenção, lateral esquerda. Fez pênalti no derby, ele? Certa resposta. Camisa 13, Jean Carlos. Jean Carlos. Menino da base, lateral esquerda. Atenção, agora eu quero ver, seu velho. O primeiro volante. Ai. Atenção os tambores, hein? Só se for André Luiz. Mais um tambor, por favor? Mais um tambor, não. Merece. Quem é o volante? Léo Santos com a 14. Léo Santos com a 14. Ok, muito bem. Vamos para o outro volante. Acho que André Luiz já foi. Não é possível, não. Tem o 5 na camisa. Tem o 5 na camisa? Tem. Não, se Léo Santos é um volante, outro só pode ser o Leonaldi. Então você acertou, 5 Leonaldi. Leonaldi. Não vai ser louco de Leonaldi. Certo. Agora vamos. É outro volante ou é meia? É meia. É meia. Vamos para o meia. Atenção. Filho do homem, 16, Matheus Anjos. Matheus Anjos. Tá certo. Matheus Anjos. Olha, Matheus Anjos fala. Ô, Matheus Anjos, juiz, hein? Você tá tendo todas as oportunidades, hein, menino? Você tá tendo todas, hein? Veja o que você vai fazer. Não gostei de você no segundo tempo do último jogo. Lá contra o Cascavel, meu Deus do céu. Bom, agora o que é? É atacante ou é algum complemento? Pelo que eu tô vendo aqui, ele vai jogar de atacante hoje. Atacante, vamos ao atacante agora. Faltam quanto? Mais 2 ou 3? 3. Fecim, 20. Fecim é número 20. Tem que ajudar o Kevin, né? Vai fazer o quê? Precisa de um apoio, né? Bom, os outros dois não precisa nem, porque tá na cara, não é possível, né? Quem que você acha que é? Não, tem que ser o Luca e o Pedro Júnior. Tambor. O tambor? Acho que é Ribamar, né? Não, Luca, fala o Luca aqui. 29, Ribamar. Ribamar começando, Ribamar. Matou no peito e falou, seu Hélio, deixa comigo. E o outro só pode ser o Luca. Essa não tem suspense, nem precisa colocar o tambor para trabalhar. Vamos de 9, Luca. 9, Luca. Repita a ponte, Lupe. 1, Igor Vinhas no gol. Na lateral direita com a 25, Kevin. Na zaga 3, Thiago Lopes. 4, Fabrício. E na esquerda 16, Jean Carlos. Perdão, 13, Jean Carlos. No meio-campo, 14, Léo Santos, 5, Leonaldi, 16, Matheus Anjos. No ataque, 20, Fecim, 29, Ribamar e 9, Luca, Hélio dos Anjos, o treinador. Agora o banco, devagar, por favor, o banco. 12, Kaique França. Kaique, tá um rodízio, né? Porque no último... Foi o Luan. Kaique França, goleiro. 2, Norberto. 15, Marco Júnior. Marco Júnior, que não. Marco Júnior. 18, João Pedro. Ok. 19, Josiel, atacante. 21, Pedrinho. 22, o Igor Formiga, voltando, né? Igor Formiga. 32, Niltinho. 39, Douglas Mendes. Douglas Mendes. É zagueiro da base. Tá, ok. E ele, 95, André Luiz. Ok. Vamos agora para o anúncio da assessoria de imprensa. Os atletas Matheus Jesus e Pedro Júnior são desfalques para o jogo contra o Mirassol. Ambos com problemas musculares na coxa.
O volante sentiu dores musculares no adutor esquerdo ao longo da semana, enquanto o atacante, o Pedro Júnior, após a partida contra o Cascavel, na parte posterior da coxa direita. Você não vai se lembrar, mas na transmissão eu trouxe um detalhe que após uma cobrança de escanteio, o Pedro Júnior pôs a mão na parte de trás da coxa e olhou para o banco. Não foi substituído. Acredito que até jogou a partida toda, né? Ele saiu para a entrada do Ribamar. Mas ele no jogo contra o Cascavel já deu indícios ali de um problema muscular. Então Matheus Jesus e Pedro Júnior são desfalques para o jogo. E o Mirassol também está escalado. Manda, por favor, por gentileza. Darley no gol. Na lateral direita é o Ferreira. Tem um R aqui, daqui a pouco eu confirmo para ver o primeiro nome dele. Na zaga, 3 Thalisson, 4 Lucão e na lateral esquerda com a meia dúzia Pará. No meio campo, 5 Luiz Oyama, com a 8 Neto Moura e 10 Camilo. No ataque, 7 Fabrício, Daniel, 10, o 9 Zeca e 11 Camilo. Esse é o time do técnico Eduardo Batista, Edu. Olha, a Ponte sempre de branco. Será que tá com problema de uniforme? Tá com problema no uniforme. Só joga de branco, aqui o tradicional, quer dizer, vai de branco hoje de novo pelo jeito, Mirassol tudo de amarelo, sem problema nenhum. Quem determina também é a federação, né? Então tudo depende do que a Federação Paulista mandar. Mas estava com um probleminha assim nos uniformes. O Mirassol vai jogar com certeza de amarelo, a Ponte pode jogar ou de branco ou de preto. Eu sei, mas a Ponte vai ser a 10ª partida desse ano só de branco até agora. Só de branco. Jogou o primeiro, só o jogo contra o Palmeiras com o uniforme 1, que tem a faixa nas costas. Os outros 10 jogos, esse é o 11º? Não, esse é o 10º. Então até agora foram 9. Foram 9 com uniforme em comemoração aos 121 anos, com a letra no lugar da faixa, a letra do hino, e só no jogo contra o Palmeiras que foi a faixa preta na frente e nas costas. Eu não reparei contra o Palmeiras, eu pensei que fosse de branco também contra o Palmeiras. Eu reparei porque no dia anterior teve o lançamento da Cortag, né, que é a patrocinadora aqui da Bandeirantes e também da Ponte Preta, e o lançamento da Cortag a gente viu ali a camisa sem a faixa nas costas. Então eu até comentei com o Batista no lançamento, falei, acho que eles tiraram a faixa para facilitar a visão do número, né, que é muito difícil quando tinha faixa, mas no jogo contra o Palmeiras eles entraram com a faixa nas costas, uniforme 1, depois o restante apenas com esse uniforme de número 3. Muito bem, ô Zorzinho, vamos comentar então, tá a ponta escalada, Zorzinho. Olha, Edu, eu acho que ele, assim, é claro, tem que ter algumas mudanças no time, né, eu gosto da presença do Ribamar no ataque. Acho que é interessante, acho que é um jogador que merece uma oportunidade, até pela característica do jogo, né? Ele deve abrir o Luca para fazer uma beirada de campo, traz o Ribamar por dentro, quer o Fecim pelo outro lado. Gosto também da presença do Léo Santos jogando como um primeiro volante, e aí você tem uma alternativa, né, de em alguns momentos da partida fazer ali com 3 zagueiros, né, fechando por dentro. Claro e óbvio que o Matheus Anjos, que é um jogador um pouco mais agudo, um jogador que chega, um meio de articulação, deve fazer ali à frente. Provavelmente o Léo Santos aparece ali como um primeiro volante. Ele fez essa função, eu acho que na partida contra a Ferroviária, e foi muito bem, principalmente no primeiro tempo. Depois o Gilson trouxe o time mais atrás e ele fez uma espécie de 3 zagueiros, né, com o Léo Santos. Mas eu acho que é por aí mesmo, Edu. O único questionamento é a presença do Fabrício, né, no miolo de zaga, um jogador que vem demonstrando muita dificuldade, um jogador muito lento, né, e vai enfrentar um time que está muito bem na competição. Mas eu acho que ele usa um critério legal. Tem algumas trocas. Problema, viu, Edu, é o emocional desse time. Como é que está o emocional da Macaca? Eu acho que os caras têm que realmente reverter essa situação, e com a chegada do Hélio eu acho que isso vai acontecer. Vamos ver, eu acho, na minha modesta opinião, analisando inclusive aí o banco de reservas, é claro e óbvio que nós sempre estamos pedindo aqui o Marco Júnior nesse time titular, mas aparentemente, como disse o Lupe, ele teve alguns problemas físicos, não deve estar reunindo condições, mas eu gosto da escalação, viu, Edu? Muito bem, e você, Tigrão? Igor Vinhas, Kevin, Thiago Lopes, Fabrício, Jean Carlos, Léo Santos, Leonaldi e Matheus Anjos, Fecim, Ribamar e Luca. Eu acho que o empresário do Kevin, depois você grava isso daí, tá? Do Fabrício, do Matheus Anjos e do Ribamar, ele é muito forte. Porque manter o Fabrício no time
é empresário que está escalando ou não sei. Não estou afirmando isso. Mas o Fabrício, apesar de ter alguma técnica, ter uma canhota legal, mas ele não tem condição física, né? Ele não tem condição de cobrir. Então, vou dizer de novo, o empresário do Kevin, lateral direito, do Fabrício, quarto zagueiro, do Matheus Anjos, meia, e do Ribamar, hoje um dos atacantes, ele é muito forte. E quero dizer também, se o meu telefone tocar aqui a qualquer momento, e for ele, já mandando o recado pelo ar, eu não vou atender. Ponto. Segundo, quem é o guru aí, né? Seja o Sec, seja o Nenê Santana, que não falou pro Hélio dos Anjos que o Jean Carlos não marca nem número em bingo, não marca nada, ele não marca ninguém, ele é uma avenida, ele foi o desastre da Ponte no derby, o Guarani deitou e rolou em cima dele. Será que ninguém viu? Nem o derby? Será que nem o derby os caras viram? Será que não deram uma olhada no jogo depois? O Jean Carlos não marca ninguém. Ele faz xixi na calça de medo quando vem alguém com a bola para cima dele. E tendo um treinador já rodado, experiente, com boa genética, filho do Nelsinho Batista, né, nascido em Campinas, sabe tudo de Ponte Preta, é ponte pretano, tem um grande relacionamento aqui como o Eduardo Batista. Presta atenção aí, Edu, né? A gente fala antes, depois tem que correr, porque tem comercial, porque tem isso, tem aquilo, e ninguém lembra daquilo que a gente falou antes do jogo, antes da bola rolar. Presta atenção na carga que o Eduardo Batista vai fazer em cima do Giancarlo. E onde serão as principais, mais perigosas e fatais. Agora você grava isso daí e depois no jogo aberto você repete. Pra gente não ter que ficar sendo papagaio da gente mesmo. Onde é que serão as principais jogadas do Mirassol? Serão em cima desse menino. Eu acho que tem um belo futuro. Quando o Jorginho Campos dirigiu a Ponte, falou, vendeu o Abner pro Atlético, 10 milhões, pagaram a multa, mas a Ponte já tem um substituto aqui, né? Tem um bom jogador aí. Ele é bom jogador, só que ele não tá pronto. Tem cara que amadurece antes, tem cara que entra e não pipoca, e tem cara que entra e não tá pronto. Esse moleque não tá pronto. Ele bate bonitinho na bola, ele dá de 3 dedos, ele dá aquela, né, sabonetada. Pô, esse sabe, nossa, parece o Júnior. Só que a hora que os caras vêm com a bola pra cima dele, ele treme. E o mundo do futebol já viu isso. E hoje, o esquema era outro. Era o Marco Júnior no meio, junto com o Léo Naldi, e o Léo Santos na lateral esquerda para fechar a beirada. Não como terceiro zagueiro. Eles vão botar esse moleque aí. Você vai ver a fumaça. Agora vai anotando. Você anota tudo. E depois você fala, esse filho da mãe do Tigrão falou antes. Então você anota. 1, 2, 3, 4, 28, 29. Todas em cima dele. E aí, por favor, você deu crédito. Vai ser tudo em cima do Jean Carlos. E eu vou te cobrar, tá? E eu vou interromper o Batista ao longo da transmissão, dizendo que às 17h47 eu falei isso aqui. E aí você edita e mostra. Porque quando a gente erra, fica todo mundo enchendo o saco. E quando a gente acerta, fica no guere-guere. Então anota isso daí. A carga que o Mirassol vai fazer em cima desse moleque. Então o Hélio dos Anjos está chegando agora e ele recebeu algumas informações, deu um treino só, viajou para Mirassol, mexeu um pouquinho com aquela parte do psicológico, do brio dos jogadores, mas ele está cometendo um imenso equívoco. A Ponte já entra perdendo de 1-0. É um equívoco o Giancarlo. É um equívoco absurdo a manutenção do Fabrício. É um equívoco absurdo a manutenção do Kevin.
É um equívoco o início do jogo com o Matheus Anjos, que não tem intensidade nem para escovar os dentes. Num jogo pesado, num campo onde o Mirassol está adaptado, Mirassol faz uma grande campanha, um calor danado, vai ser um pega pra capar, e a Ponte pode até, eu quero estar errado, quero ser execrado em praça pública depois do jogo, que eu vote no Jean Carlos como o craque do jogo, que ele faça um de falta, um olímpico e um de cabeça, seja 3-0 para a Ponte. É por isso que eu estou torcendo, mas o time está escalado errado. Me parece que tem jogador intocável, Fabrício, Kevin, Matheus Anjos e o Ribamar, que eu até defendi uma tentativa de iniciar com ele, até defendi, mas em Mirassol, cá entre nós, hein? Com 30 do primeiro tempo, vocês vão ver a tragédia. Anota aí, viu, Edu? Grava, sim, põe aí nos seus papéis, eu sei que você é detalhista, mas vamos dar crédito a quem está falando antes. Edu? Sim, perfeitamente. Há um chamado... Se você me permite... O senhor Greg, pois não, perfeitamente, senhor Greg. Eu só queria dizer o seguinte, olha só. Eu tenho que concordar, assim, primeiro que ele é o mestre Tigrão, né? Quero concordar 1.000.000% com ele, mas nós temos que dar uma olhada no elenco da Ponte. Então, quer dizer, vamos supor que o Kevin não mereça como titular, não mereça a oportunidade como titular. Quem ele vai escalar? Norberto, que já teve inúmeras oportunidades e não correspondeu? Vai tirar o Jean Carlos, ok, concordo, mas vai colocar quem? Guilherme está machucado. Vai tirar o Fabrício? Nós estamos olhando aqui, se você olhar na escalação, não tem nenhum zagueiro no banco. Ah, mas coloca o Léo Santos. Mas o Marco Júnior, as informações que chegam, é de que ele está muito mal fisicamente. Teve problemas com o Covid e não conseguiu se recuperar. Então, eu quero dizer o seguinte, olha só, eu concordo, repito, 1.000.000% com o Tigrão. 1.000.000%. Mas dá uma olhada no elenco da Ponte. É por isso que eu disse que, olhando a escalação, olhando o banco de reservas e olhando o elenco que tem a Ponte, qual as alternativas que tem o Hélio dos Anjos? Eu quero a tréplica. Quero a tréplica. Qual a alternativa eu tenho o Hélio dos Anjos? Só se colocar o sub-20 para jogar, porque não tem alternativa, não tem oportunidade, não tem. Você vai colocar quem para jogar de lateral esquerdo? Vai ficar improvisando? Então eu acho, viu, Tigrão, eu quero que você me perdoe, diga-se de passagem, porque você, tá louco, dispensa comentários, mas assim, nós temos que analisar o elenco. E eu realmente, eu disse no meu comentário, olha, aparentemente, olhando a escalação, eu concordo com o Fabrício, que é um jogador lento, eu concordo com o Giancarlo também, que teve problemas no jogo contra o Guarani, depois foi sacado, e nós vimos a dificuldade que teve a Ponte na partida contra o Cascavel, naquela improvisação que quem jogou de lateral esquerdo foi o Fabrício. Não é verdade. E o Léo Santos por dentro. E eles tentavam trocar a todo momento, e as coisas não deram certo. Virou uma avenida aquele lado. Se lembra? Lembra, Edu, que você dizia ainda, ó, olha o lateral do Cascavel, tá parecendo um ponta. Então, assim, se nós olharmos a escalação, se nós olharmos o que escalou, o que tem o Hélio dos Anjos, esse que você está dizendo, estava do lado direito da Ponte. Lado direito. Ele estava em cima do Kevin. Ele não estava em cima do lateral esquerdo. Está fazendo uma confusão tática aí. O lateral esquerdo que voou, ele joga do lado esquerdo de ataque e na lateral direita. Ele estava em cima do Kevin. As duas laterais... Peraí. As duas laterais da Ponte teve problema no jogo do Cascavel. As duas laterais da Ponte. Só que ele não tem alternativa. Ele vai escalar quem? Vai escalar quem? Anota aí, pô. Você tá com papel aí? Sempre. Tira o Kevin, que você disse que o Norberto teve inúmeras oportunidades. Ele jogou 2 jogos. E o Kevin jogou 6. Teve inúmeras oportunidades, coisíssima nenhuma.
Tigrão, se você me permite, o Norberto não tem, o Norberto não tem condição nenhuma de ser titular da Ponte, Tigrão. O Norberto não tem condição. Foi titular em 6 jogos. E o Norberto em 2 jogos. E ele já foi queimado. Uma das principais contratações da Ponte. É que o Kevin tem costa larga. Então o meu time seria Kaique França, Norberto, Thiago Lopes, Fábio Sanches e Léo Santos, Leonaldi, Marco Júnior, Fecim e João Pedro, Luca, e escolhe o outro aí. Já que o Pedro Júnior se contundiu, tá bom, começa com o Ribamar, até 35 do primeiro tempo, ele tá se arrastando. Agora, não venham me dizer que os caras não têm condição física. O que é que tá fazendo no banco o Marco Júnior? Ele foi conhecer Mirassol? Foi ver a praia lá, tem praia em Mirassol? O que é que ele foi fazer em Mirassol, o Marco Júnior? Hã? O que é que o Kaique França foi lá? Só para gastar a diária do hotel? Hã? Vamos lá. Como é que vamos explicar isso lá em casa? Tigrão, eu só acho. O Norberto não tem condição de jogo? Por que ele tá no banco? Só foi lá para gastar a diária do hotel? Tá tudo errado. Só trocaram as moscas. A parte de baixo, onde elas pousam, continua a mesma. Bom, agora nós temos que admitir que pela experiência do Hélio dos Anjos, ele não está rasgando nota de 100. Não rasga a nota de 100. E até com uma questão que você acabou dizendo aí agora, do Norberto, aí eu discordo. Porque o Norberto foi criticado por nós inúmeras vezes que não tinha condições. E o Lupe trouxe a informação de que Marco Júnior não tem condição de jogo por causa do Covid. Ele engordou, ele perdeu a condição física, porque faz o quê? Faz 5 jogos que ele está frequentando o banco e sequer entra em nenhum dos jogos. Sequer entra como opção. Porque o Gilson Kleina preferia escalar o André Luiz do que escalar o Marco Júnior. Então, assim, nós temos claro, eu vou repetir, hein? Eu quero dizer, Tigrão, que eu concordo 1.000.000% com você. Você concorda 1 milhão, mas está discordando? Só que tem algumas coisas que o treinador, ele chega lá e a comissão técnica, que é paga para isso, é paga, e muito bem paga, hein? Diga-se de passagem, para que faça uma avaliação de que, olha, Marco Júnior não tem condição de jogo, tá? Vai para o banco aí para uma emergência. Tanto que o treinador tem 5 substituições e o Marco Júnior já está em 4 rodadas anteriores e nem sequer entrou. Então, quer dizer, isso daí é uma coisa que é acordada, é conversada, é treinada, é discutida durante toda a semana. Eu não discordo de você, Tigrão. Eu estou 1.000.000% contigo. Mas nós temos, às vezes, que entender também que, às vezes, o treinador ele precisa optar por uma opção que não é aquela que o torcedor espera, que é aquela que nós, comentaristas, esperamos e toda a imprensa, mas só que não tem como. Não tem, assim, ó, não estou defendendo o Hélio dos Anjos, tá? Porque, apesar de achar que ele é um baita num profissional, e achar também, disse isso, hein? Que é um cara que pode resolver a situação da Ponte, mas só que o cara não tá rasgando nota de 100, gente. E o Norberto, que é uma das outras, de umas questões aí que nós estávamos discutindo, aí eu não concordo. Eu acho que o Norberto, todas as oportunidades que teve, não deu conta do recado. Todas duas. Kevin, 6. Quantas vezes o Norberto entrou nos jogos? 2. Quase todos. Não, como titular. Como titular. Como titular. Mas ele tem entrado em todos, inclusive entrou no derby. No derby o Norberto jogou. O Kevin que o senhor está defendendo, ele jogou 6. E em todas elas, ele sempre foi candidatíssimo a pior em campo. Mas ele é titular. Ele, Fabrício, Matheus Anjos, o Ribamar e tem mais neguinho aí no bonde aí.
qualquer hora eu abro a boca pra valer. Tá bom, gostei do debate, gostei, muito bom mesmo. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal do WhatsApp aqui, o Mário Roberto, do Jardim Nova Mercedes, muito obrigado. Professor Milton, do Handebol do Patrulheiros Campinas, avisando aqui que o Alexandre Fávaro é secretário de esportes em Paulínia. Olha que beleza, rapaz. Edu, mais um boleiro. Exatamente. Mais um boleiro, né, Greg? Conheço desde a época que nós jogávamos contra, né? Eu Sim. no Guarani, Alexandre Fávaro pela Ponte. E é um baita de um profissional, viu, Edu? Que baita beleza. do profissional, vem fazendo um trabalho maravilhoso lá à frente da Secretaria de Paulínia. Mas lá o petróleo é bom, né, o Greg? Lá o orçamento é bom, né? O petróleo lá o recurso é diferente, né, Edu? É diferente. E um abraço também pro Júnior Fernandes, do Distrito de Souzas, o Carlos da Água... Alô, Carlão, segura aí, Águas da Prata, que maravilha, que tranquilidade. O Marcelo Gustavo, alô, Furlan, metendo a boca do Nenê Santana aqui. Pô, o Nenê Santana não deveria ter voltado pra Ponte, não sei o que tem. Um abraço, viu, Furlan? Ô, Edu. Sim, há um chamado... Não, aproveitando que você tá no Zap aí... Sim. Manda um abraço pro Max Chu, empresário do Moisés. Max Chu, rapaz. Tá aqui, o Moisés foi embora, só que ele não Monstro sagrado. deixa de ouvir a Bandeirantes. Ô, Boa Max. tarde, Edu. Nome de craque. Aqui é o Max de Santa Catarina, ligado na melhor do Brasil, Bandeirantes de Campinas. Hoje 2-1 pra Ponte. E diga ao Tigrão, sou fã dele, Max Chu, o empresário do Moisés. Empresário do Moisés. Ô, Moisés brilhando lá no Fortaleza, né, Lupe? Já fez gol. Ele tá dando de assistência, tá marcando gol, colunaram o telefone dele, tá uma festa com o Moisés lá. Uma festa pro Moisés, né? Vai ter mais um abraço aqui. Um alô pro Cassiano, em Três Pontas. Cassiano também tá ouvindo a Rádio Bandeirantes, Edu. Ô, Cassiano, um abraço pra você, hein? Muito obrigado. E hoje tem ouvinte comentarista, meu caro Júlio Nascimento, meu grande amigo Júlio Nascimento, que vai narrar aqui já Mirassol e Ponte, já abertura da jornada. E é o Fernando Gramari, rapaz, um velho conhecido, Júlio Nascimento. Fernando Gramari trabalhou aqui na Rádio Educadora, acho que foi em 2000 por aí, deixa eu ver, foi 2000, 99, 2000. Ele fazia uma função de contato comercial também e tal, tinha uma outra função que eu não me lembro. E passou um tempinho, o Fernando Gramari sumiu. Perdi o contato, ele saiu. De repente, o Gramari me presta concurso, entra como funcionário no Aeroporto Internacional de Viracopos e vira prefeito de Viracopos. Isso mesmo, o Aeroporto de Viracopos tem um prefeito. E quem que é o pelo menos era, até tempos atrás, o meu grande amigo Fernando Gramari, hoje nosso ouvinte comentarista, Júlio Nascimento. Oi, Edu, um abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui na Bandeirantes, já boa noite, né? Expectativa daqui a pouco de Mirassol e Ponte Preta, Guarani e Santo André, jornada dupla, 2 jogos difíceis para os times de Campinas, e a gente tá aqui na torcida para que o futebol campineiro faça 6 pontos e alcance seus objetivos. Estaremos aqui para mais uma grande jornada. E uma grande coincidência, né? Teremos hoje um sábado especial, um sábado de carnaval, 2 ouvintes comentaristas que são 2 figuras conhecidas aqui da nossa equipe, que sempre participam assiduamente da nossa programação. O Fernando Gramari, sempre com intervenções ponderadas, sérias. E também o Bruno Guzmán, que é um fiel amante do rádio, que toca o hino da guitarra do Guarani aqui na Bandeirantes, que vai estar na jornada do Guarani. Então, 2 figuras queridas pela nossa equipe, que vão representar muito bem os torcedores de Ponte Guarani e também os nossos ouvintes, Edu. Gravou o hino do Guarani na guitarra, Bruno Guzmán, hein? De guitarrista para comentarista, mas vai comentar com a guitarra na mão. Esse é Bruno Guzmán, portanto, no Guarani e Santo André, Fernando Gramari no Mirassol e Ponte. É isso aí. Bom, meus amigos, estamos encerrando o nosso Concentração. Vem aí Júlio Nascimento, abertura da jornada, 18h30 tem Mirassol e Ponte. A estreia de Hélio dos Anjos como treneiro da Macaca. E seja o que Deus quiser, porque a Ponte é assim, né? A Macaca, vou falar pra você, quando você pensa que ela vai, ela não vai. Se você pensa que ela não vai, ela vai. Só que a fase atual da Ponte, ela não vai mesmo. Vamos ver se o tio Hélio dá um jeito nessa macaca safada. E até já.
Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 laia. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui em AM 1170 e FM 85,7, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Cor Bela Tintas você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @Cortag Brasil. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame a gente. Nona rodada, Campeonato Paulista 2022. Daqui a pouco em Mirassol, a Macaca entra em campo para uma nova era. A era Hélio dos Anjos. Atenção, torcedor do Brasil, aumente o volume do seu rádio porque eu estou anunciando o maior show do rádio campineiro. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. Sábado de Carnaval, 26 de fevereiro de 2022. Já, pela nona rodada do Campeonato Paulista, Ponte Preta entra em campo em busca da reabilitação. 4 derrotas consecutivas, mas hoje, na estreia do seu novo comandante, tenta escrever uma nova página para começar a sua recuperação na temporada. A Rádio Bandeirantes entra em campo a partir de agora para levar a você, torcedor ponte pretano, as emoções do futebol pelo rádio. Eu sou bandeirante. Eu também. Com muito orgulho, com muito amor. Um abraço para você ligado, acompanhando a transmissão da Rádio Bandeirantes pela internet, nos aplicativos Band Rádios e também pelo YouTube.
Rádio Bandeirantes Campinas, onde você acompanha a nossa transmissão também com imagens. Você em Campinas, em AM 1170, FM 85.7, ou então em Ribeirão Preto, AM 1270, acompanhando todo o timaço de Carlos Batista para Ponte Preta e Mirassol. A bola rola já já, daqui a 20 minutos a bola vai rolar e você confere a melhor transmissão do rádio esportivo do Brasil em nome de Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decor e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br e siga no Instagram, @CortagBrasil. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende a sua avaliação. Telefone 3342-7000. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol da Bam Bam Bam. Girando o timaço da Bandeirantes para mais uma jornada esportiva e chegando com destaque na Macaca. As primeiras informações da Ponte Preta, repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Boa tarde, na verdade, boa noite. Um abraço para você e para todo mundo que acompanha a jornada esportiva aqui pela Rádio Bandeirantes. 4 derrotas seguidas. Eliminação na primeira fase da Copa do Brasil e mudança no comando técnico. Este é o cenário da Ponte Preta, que vai em busca da vitória jogando contra o Mirassol. Como você disse na abertura da jornada, uma nova era, a era Hélio dos Anjos, que hoje realiza a sua primeira partida como comandante da Alvinegra. Ele chega para substituir Gilson Kleina, que foi demitido depois da derrota no derby campineiro para o Guarani pelo placar de 3-0. O Hélio dos Anjos faz algumas modificações no time titular. Na zaga, ele coloca o Thiago Lopes e o Fabrício, e o Léo Santos vai jogar como primeiro volante. Matheus Anjos também recebe uma oportunidade no meio-campo. E no ataque, sem o Pedro Júnior machucado, Ribamar está confirmado ao lado de Luca e Fecim no banco de reservas. As principais novidades: João Pedro, Igor Formiga e também Niltinho, que está recuperado de um problema no tornozelo e fica à disposição do treinador da Macaca para o decorrer da partida. E o destaque da equipe do Mirassol, comandado por um ex-técnico da Ponte Preta, Lupe. Eduardo Batista é o treinador da equipe do Mirassol, que faz a terceira melhor campanha do campeonato estadual. E jogando em casa no estádio José Maria de Campos Maia, ainda não perdeu no Campeonato Paulista. Foram 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Além disso, Eduardo Batista comanda a equipe que tem o segundo melhor ataque do Campeonato Paulista. Foram 16 gols marcados. E o destaque da equipe do Mirassol fica por conta da dupla de ataque, Fabrício, Daniel e também o Zeca. Juntos, eles fizeram 7 dos 15 gols, na verdade, fizeram 9 dos 15 gols que o Mirassol marcou no Campeonato Paulista. Mirassol e Ponte Preta. E na Bandeirantes você tem o ouvinte comentarista, o torcedor que também participa e analisa o jogo aqui na Bandeirantes. Um grande abraço, seja muito bem-vindo, Fernando Gramari. Eu quero saber a sua expectativa para o jogo da Ponte. Gostou da contratação de Hélio dos Anjos? Um abraço, Gramari. Boa tarde, Júlio. Um abraço a você, um abraço ao Lupe, um abraço a todos que estão acompanhando. Questão do Hélio dos Anjos, espero que ele tenha na Ponte Preta o mesmo sucesso que ele teve no Náutico, substituindo o próprio Gilson Kleina. O Gilson Kleina caiu depois do jogo contra a Ponte, que foi 2-0 lá no Recife, e o Hélio substituiu com clareza e com sucesso. Espero que isso seja feito aqui também. Tô com o queixo meio duro, faz tempo que eu não falo na latinha, hein? Nossa, como faz tempo. Tudo bem, Pedro? Aí a gente, na expectativa, mais como torcedor do que como comentarista, concordo em partes com o que o Tigrão falou, mas não concordo com algumas coisas que ele falou também, que eu vim acompanhando no caminho. Esse Fernando Gramari será o nosso companheiro aqui em Mirassol e Ponte Preta. É o jogo da Bandeirantes. E já
a gente volta a conversar com o torcedor, o ouvinte comentarista deste sabadão. E os comentaristas escalados por Carlos Batista para acompanhar mais um duelo da macaca, Valdemir Gomes. Qual é o primeiro destaque do comentarista da Palavra Fácil? Boa noite, um abraço para você, Tigrão. Boa noite, Júnior, um grande abraço a você, um abraço pro Gramari, que é um profissional, né, é comentarista. Hoje é o ouvinte comentarista, mas ele é comentarista, tem pedigree, conhece futebol, já militou no crônica esportiva, é um cara que sabe aquilo que fala. Aquilo que ele diz que concorda parcialmente, discorda de algumas coisas, a gente pode debater aqui até as 22 horas. Só que não vai dar porque tem o jogo do Guarani depois. Mas o Gramar é um grande amigo, fiquei muito feliz quando ele foi contemplado aí para participar com a gente e certamente iremos aprender bastante com ele aí ao longo da jornada comandada por você. O jogo é terrivelmente difícil, eu acho que a Ponte está mal escalada, não dá para pensar em milagre em 2 dias. Claro que o choque psicológico, emocional, de mexida no bril, às vezes funciona, mas funciona quando o time está pelo menos correndo. Quando é time ruim, mal organizado, quando é time taticamente desarrumado, mas que tem condição física. Não vejo isso na Ponte. Então, espero estar errado, torço imensamente para que o Hélio dos Anjos seja o Hélio dos Milagres e que a Ponte vença o jogo. Ela está precisando muito disso. Guilherme Zorzin, qual é o primeiro destaque do nosso olhar técnico da Bandeirantes? Um abraço para você, Guilherme. Um abraço para você também, Júlio. Um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Queria mandar aqui um abraço também para o Grimaldi, que está aí participando com a gente. Comentarista aí, ouvinte comentarista, né? Um abraço para ele também, que possa estar agregando ainda mais com a gente. Para falar da escalação da Ponte, né, Júlio? A gente sabe que tem algumas divergências, né? Nós falávamos muito sobre isso, concentração. Mas assim, o que eu penso é que chegou o momento dos jogadores. Já foi trocada a comissão técnica, a Ponte contratou um cara muito competente, que é o Hélio dos Anjos, e a expectativa é de que melhore no aspecto emocional, de entrega, de concentração. É isso que a macaca precisa, Júlio. Estes os destaques da opinião para Mirassol e Ponte Preta. E daqui a pouco a bola rola no Brinco de Ouro. Carlos Batista dá o recado para Guarani e Santo André. Ele está chegando com o destaque do Bugre. Meu amigo Marcos Aloysio, um abraço para você, Marquinhos. Outro para você, Júlio, amigo da Jornada Esportiva Bandeirantes. Guarani concentrado às 8h30 da noite. A bola vai rolar, Campeonato Paulista. Daniel Paulista realizou ontem o último trabalho no estádio Brinco de Ouro. Oficialmente não confirmou o time. Deverá fazê-lo momentos antes da partida. O que é certo é que Nicolas Careca não foi relacionado. O jogador foi contratado diante da equipe do CRB. Sobre João Diogo, que estava na Caldense, deve ser mesmo para a disputa do Campeonato Brasileiro. E para a partida que terá a transmissão daqui a pouco do Batistão, o técnico Daniel Paulista deverá mandar a campo a mesma equipe que venceu o derby de número 202. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Júlio? Valeu, Marquinhos. São estes os destaques aqui de Ponte Preta e Mirassol, Guarani e Santo André. Os 2 jogos, jornada dupla na Rádio Bandeirantes. E para informar tudo o que acontece no esporte no Brasil e no mundo, o plantão esportivo mais amado do Rádio Campineiro. Alô, alô, boa noite, Edu Pinheiro. Mas o que é isso, hein? Depois dessa, o senhor enchendo minha bola aqui. Grande abraço, Júlio, um abraço para você novamente, a todos da equipe, em especial aos amigos da Bandeirantes. Nosso muito obrigado, hein? Deixa eu pegar aqui minha tabela. A tabela peguei, tava anotando aqui algumas mensagens, muito obrigado. Nosso WhatsApp é à sua disposição, é o 97102-1493, hein? 97102-1493. Alô, Davilson da Vila Boa Vista, o Dorival, o Cláudio Roberto, os filhos Júlio e o Carlinhos, mas não colocou o nome do papai, né? Edu, manda um abraço para os meus filhos, Júlio e Carlinhos. Filhos, Júlio e Carlinhos, um abraço aqui do tio Du, muito obrigado. Tem o Paulo lá da Paraíba. Alô, Paulo, segura aí. O Luiz Carlos, o Abimael Costa disse que vai ser 2-1 para Macaca.
Tony Matano, meu pole position, um abraço pra você, muito obrigado. O Pádua, do Campos Elíseos, o Carlos Alberto de Olambra, uma maravilha, Carlos Alberto, você nunca vai ter diabetes, hein? Olambra, uma maravilha. Alô, Batata de Rio Preto, agora eu sei quem é. Hoje eu fiquei conhecendo o Batata, uma belíssima foto, segura a Batatinha. O Benê, Ponte Pretano da pele até o osso, e o Avelar. Aquele abraço pra vocês, hein? Olha, Paulistão, 9ª rodada, 20h30 tem Guarani Santo André, 20h30 Ituano e Ferroviária. Amanhã, 11 horas, Neoquímica Arena, Corinthians e Red Bull Bragantino. Ainda amanhã, às 16, lá em Limeira, Inter e Palmeiras, 18h30 na Vila Santos e Novo Horizontino. Amanhã, 20h30, horário exótico, Ribeirão Preto, Botafogo e São Bernardo. E na segunda-feira, hein? Segunda-feira, Água Santa e São Paulo em Diadema. Na Taça Guanabara, segundo tempo de Fluminense 2, Vasco 0. Fluminense tá bem, hein? Nas mãos do Abel Braga. No Gauchão, Juventude Caxias 0-0, segundo tempo. É o clássico, né? É o clássico Caju. Juventude Caxias 0-0, segundo tempo. São Luís 0, São José 3. São José, o Zequinho de Porto Alegre, hein? E no Campeonato Mineiro, olha o Galo passando apertado. Pouso Alegre 2, Atlético Mineiro também 2. Estamos no segundo tempo. Vamos lá, a nossa equipe técnica é Alexandre Almeida, Gil Kleber, Joelcio Cardoso e Lucas Pessoa. No ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Ele chegou, sua voz vai ecoar. Tá na casinha, Júlio Nascimento vai narrar. Sua voz tem sentimento, é pura emoção. Tá na casinha, ou explode coração. Quando ele narra, olha a massa vai a mil. Tá na casinha, um dos melhores do Brasil. Sua voz tem sentimento, é pura emoção. Tá na casinha, ou explode coração. Sua voz tem sentimento, é pura emoção. Tá na casinha, ou explode coração. Sua voz tem sentimento, é pura emoção. E tá na casinha, ou explode coração. Júlio Nascimento. 6h23, daqui a pouco tem bola rolando para Mirassol e Ponte Preta. Vai ter na casinha o Macaqué hoje que vai sair a zica. 4 jogos sem vitória. A Ponte Preta perseguindo a sua primeira vitória sob comando do técnico Hélio dos Anjos, que estreia. E este é o jogo que a Rádio Bandeirantes transmite
E atenção, torcedor, aumente o volume do seu rádio, porque eu estou anunciando a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirante. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Hélio dos Anjos, com camisa de número 1 no gol, Igor Vinhas. Na direita com a 25, Kevin. Na zaga 3, Thiago Lopes. 4, Fabrício. E na esquerda com a 13, Jean Carlos. No meio campo, 14, Léo Santos. 5, Leonaldi. E 16, Matheus Anjos. No ataque, 20, Fecim. 29, Ribamar. E 9, Luca. Repetindo a escalação da macaca. 1, Igor Vinhas. 25, Kevin. 3, Thiago Lopes. 4, Fabrício. 13, Jean Carlos. 14, Léo Santos. 5, Leonaldi. 16, Matheus Anjos. 20, Fecim. 29, Ribamar. E 9, Luca. No banco, à disposição de Hélio dos Anjos, 12, Kaique França, 2, Norberto, 15, Marco Júnior, 18, João Pedro, 19, Josiel, 21, Pedrinho, 22, Igor Formiga, 32, Niltinho, 39, DG e 95, André Luiz. Bandeirantes. Meu coração entra em campo com Mirassol. Também já está pronto e escalado pelo técnico Eduardo Batista, com camisa de número 1 no gol, Darley. Na lateral direita com a 2, Rodrigo Ferreira. Na zaga 3, Thalisson. 4, Lucão e meia dúzia, Pará. No meio campo, 5, Luiz Oyama, 8, Neto Moura e 10, Camilo. No ataque, 7, Fabrício, Daniel, 9, Zeca e 11, Negueba. Repetindo a escalação do Leão. 1, Darley, 2, Rodrigo Ferreira, 3, Thalisson, 4, Lucão, meia dúzia, Pará. 5, Oyama, 8, Neto Moura, 10, Camilo. 7, Fabrício, Daniel, 9, Zeca e 11, Negueba. No banco, à disposição de Eduardo Batista, 12, Edson Marden, 13, Rayan, 14, Ednei, 15, Ivan, 16, Daniel, 17, do Fernandes, 18, Luiz Fernando, 19, Rafael Silva, 20, Fabinho, 21, Frank, 22, Rafael Waller e 23, Cauã. Arbitragem do jogo. O dono do apito, o responsável pelo jogo, é Douglas Marques das Flores. Douglas Marques das Flores apita a partida entre Mirassol e Ponte Preta. O assistente 1 é Danilo Ricardo Simão Manes. E o assistente 2, Vladimir Nunes da Silva. No VAR, Adele Mara Monteiro. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Sozin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, é um jogo muito pesado para Ponte Preta, um jogo difícil, jogando fora de casa. É claro e óbvio que esse Campeonato Paulista, todas as partidas são duras, são difíceis, né? E a Ponte encara aí um adversário complicado, vem de uma sequência muito boa. Mas a expectativa é que haja uma mudança de postura. Independente daqueles jogadores que foram escalados, eu acho que precisa de uma postura diferente a esse time da Ponte. E a minha expectativa é de um bom jogo, né, da Ponte nas mãos do Hélio dos Anjos, nesse aspecto, o aspecto emocional. O Hélio disse muito sobre isso. Vamos mudar o emocional do time. E a minha expectativa é de que haja uma mudança nesse aspecto. Independente, a Ponte tem algumas escalações de jogadores contestáveis, mas a expectativa é de que esses jogadores possam corresponder e a Ponte possa fazer um bom jogo e conquistar um bom resultado. E a sua expectativa, Tigrão? O que você espera para esse jogo? Muita dificuldade da Ponte. O Mirassol é favorito, mas ninguém ganha antes da bola rolar. Claro que a chegada do Hélio dos Anjos pode ter dado uma chacoalhada aí no emocional. A situação da Ponte no campeonato é dramática. O Mirassol com 15 pontos está numa boa, virtualmente classificado. Faz a segunda, terceira melhor campanha aí dos 16 que disputam a competição. Vem numa boa também o Mirassol, mas não vai querer perder essa oportunidade de se consolidar como um dos melhores da competição. E eu já coloquei tudo aqui, claro que quem não estava ouvindo há meia hora atrás, né, as restrições que tem com relação ao time da Ponte, a escalação, as opções do Hélio dos Anjos e dos seus anjos da guarda, que passaram informações, não sei se só técnicas, não sei, tenho dúvidas. Ou então eles não enxergam,
nem o Ivo Sec, nem o Nenê Santana e nem qualquer outro guru candidato a ser o dono da verdade. Então, espero uma surpresa da Ponte. Qual é a surpresa? A Ponte fazer um grande jogo e conquistar de 1 a 3 pontos. 1 ponto para mim é bom, diante das dificuldades do momento, da limitação do elenco e da qualidade do adversário. Tá tudo pronto no Maião, em Mirassol, muito quente. A bola vai rolar e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz jovem, eclética, empolgante e precisa de... Júlio Nascimento, Valdemir Gomes, Gleger Zorzin, os comentaristas da Rádio Bandeirantes com a principal análise de Mirassol e Ponte Preta. Daqui a pouco também vou ouvir aqui o Fernando Gramari, o nosso ouvinte comentarista da noite para essa primeira rodada. Jogo importante, Ponte Preta estreando o L dos Anjos. A macaca toda de branca vai sair com a bola atacando a esquerda das cabines de rádio e televisão em Mirassol. Consequentemente, o time da casa todo, ele de amarelo, atacando para o outro lado, e no banco de reservas um velho conhecido da torcida ponte pretana chamado Eduardo Batista. Douglas Marques das Flores, tomando o centro do gramado, zerando seus 2 relógios. Já sinalizou 1 minuto de silêncio em homenagem a todas as vítimas da Covid-19. Ainda atravessamos um momento pandêmico no país. Atenção, Brasil, apita o árbitro, a bola está rolando em Mirassol. Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento, rasgando emoções no microfone forte e tradicionalíssimo da Bandeirantes. Série de bola do time da Ponte Preta, mas já perde a bola volta para o Mirassol, recupera, sai jogando com o goleiro Darley. Ele sai jogando curto com seu zagueiro Lucão. É quem domina, tem para aberto pela ponta esquerda, por dentro tem Thalisson, Kelvin. É para Thalisson domina com o pé direito, já empurra para o goleiro Darley na grande área do time do Mirassol. A Ponte Preta não sai marcando o goleiro, apenas cerca os defensores do Leão. Darley, o goleiro, dominando nos seus primeiros movimentos. 45 segundos de jogo em Mirassol, por enquanto 0-0. Darley sai jogando com um jogador Pará entregando a Camilo. O ex-Ponte Pretano, Camilo tenta sair jogando, a bola bate na marcação. Se perde em lateral, arremesso manual marcado. Camilo já cobra, entregando na linha de fundo, tentando sair em velocidade com Zeca. Tentava jogada ali com Negueba. A bola bate, desvia na marcação, mas bate no jogador do Mirassol. É lateral para Macaca sair jogando pelo campo de defesa. Júlio. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br e siga no Instagram, @CortagBrasil. O chamado, Edu. É o seguinte, só uma informação, no Campeonato Paranaense acabou na Vila Capanema, Paraná Clube 1, União de Francisco Beltrão 3. O Paraná Clube acaba de ser rebaixado para a 2ª divisão do Paranaense, é a 3ª queda em 1 ano. Coitado do Paraná Clube, hein, Júlio? Nossa, eu que já vi tantas e tantas vezes o Paraná na 1ª divisão, brigando até por classificação a Libertadores. Triste mesmo o que acontece lá com o Tricolor Paraná. 0-0, Mirassol e Ponte Preta. São os primeiros movimentos do Campeonato Paulista. Macaca estreando o L dos Anjos. Jean Carlos sai jogando errado, entrega a bola de graça para Fabrício Daniel pela ponta direita do campo de ataque. Ele faz o corte para cima do Jean Carlos, cruzamento para Camilo. Sobe de cabeça Leonaldi, vem para o corte do time da Ponte Preta. Entrega para Léo Santos, hoje atuando como volante. Ele faz a finta para cima da marcação do primeiro, pede ali a passagem do jogador ponte pretano. Tenta o lançamento para o campo de ataque, deu certo. Matheus Anjos deixa passar para Ribamar. Ribamar para Matheus Anjos, a bola foi com o jogador da Macaca que vai para o Sória, falta nele. Jogo tá parado, falta marcada para cima de Matheus Anjos. E o Edu também acompanhando a situação lá em Porto Alegre, porque tivemos o time do Grêmio sendo recepcionado no Beira-Rio com pedras. 3 jogadores do Grêmio foram atingidos por pedras atiradas por torcedores colorados. E o Romildo Bolzan diz que o Grêmio não vai para o Grenal, hein? Então é mais uma situação para a gente acompanhar. Que semana triste, né? Tivemos já um episódio no Bahia. Náutico. Agora o jogo do Náutico, tá me lembrando aqui o Lupe. Agora o Grêmio. O que está acontecendo, hein? É só um detalhe que o Grêmio é adversário do Mirassol na Copa do Brasil agora no meio de semana. Mirassol tem compromisso pela Copa do Brasil, vai enfrentar o Grêmio, jogo que acontece em Mirassol. Rocha, isso tudo é influência do filho da Putin.
Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. E vem pro ataque, Mirassol na ofensiva com Fabrício Daniel, tentou sair jogando, o atacante do time do Mirassol foi pego ali, falta do Léo Santos e vai pintar primeiro cartão do jogo, hein, Lupe? Pintou o primeiro cartão pro camisa número 14 da equipe da Ponte, o Léo Santos. No primeiro momento eu pensei que o árbitro fosse levar apenas na conversa, mas o Léo Santos deve ter falado alguma coisa grave para o árbitro, que aplicou o primeiro cartão amarelo do jogo para o 14 da Macaca, Léo Santos. Apesar de ser uma jogada de matar o contra-ataque, né, com 3 minutos, agora 4... Geralmente a arbitragem segura mais o cartão amarelo, né? Mas não economizou agora o Douglas Marques, já amarelando Léo Santos da Macaca. E vem para ataque o time do Mirassol, parar, lançamento para Negueba, perde a bola, recupera a Ponte Preta, vem por dentro, tentativa do lançamento, Fecim, entregou para Ribamar, Ribamar faz a finta para cima do primeiro, perde a bola volta para Camilo, de primeira para Neto Moura, tentou a cavadinha para Fabrício Daniel, a bola bate direto, vai embora, vai se perdendo para o time da Ponte Preta, Igor Vinhas recomeça para Macaca pelo campo de defesa. 4 minutos do primeiro tempo, 0-0, tudo igual, por enquanto é a Macaca em campo, buscando a primeira vitória sob o comando do técnico Hélio dos Anjos. Sai jogando o time da Ponte Preta, Jean Carlos. É quem domina pelo sistema defensivo, Jean Carlos levanta a cabeça, ele procura opção, Léo Santos se apresenta, ele faz a cavadinha para o campo de ataque, entregou, soltou, encontrou Matheus Anjos com liberdade, Matheus entregando de primeira para Léo Santos, faz a inversão da esquerda para a direita, boa bola, bola boa, vem para o campo de ataque para Kevin, vai tentar o cruzamento, Kevin, levantamento, a bola desviada ainda com a Ponte, lá para o campo de ataque, domina Luca, puxou para o pé direito, que é o pé bom, vai tentar bater, bateu pro gol, bateu pra fora, Luca. Primeira chance da Macaca, Luca na jogada característica, bateu de fora da área. A bola vai embora, linha de fundo, é tiro de meta pro Mirassol bater. Depois de um cruzamento errado do Kevin, que veio pela ponta direita, cruzamento baixo, a zaga do Mirassol não afastou, a bola sobrou pro Luca, aberto na ponta esquerda, fintou a marcação, só que na hora de finalizar, pegou embaixo da bola, mandou longe do gol. Tiro de meta pro Darley. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. Muito bem, jornada esportiva Bandeirantes, estamos com 5 minutos, Mirassol 0, Ponte também 0, a Macaquinha jogando com Igor Vinhas, todo de branco, Kevin, Thiago Lopes, Fabrício e Jean Carlos, Léo Santos, Leonardo e Matheus Anjos, Fecim, Ribamar e Luca. O Ribamar está jogando, começando como titular, porque o Pedro Júnior está com problema muscular, assim como o Matheus Jesus também não seguiu com a delegação. No banco, a Ponte tem Kaique França, Norberto, Marcos Júnior, João Pedro, Josiel, Pedrinho, Igor Formiga, Niltinho, Douglas Mendes e o André Luiz. Aqui uma informação a respeito do Grenal. O presidente do Grêmio disse que a sua equipe não vai enfrentar o Internacional no Beira-Rio após o ataque a ônibus no Grêmio, chegada lá no Beira-Rio, pedradas, agora tá pegando moda, né? De se ver, se lembraram bem, tivemos problema do Bahia, bomba no ônibus do Bahia essa semana, problema no Náutico também, então teve um jogador paraguaio do Grêmio que foi atingido, foi encaminhado para o hospital, então não tem condições, acho que então, bom, segundo palavras do presidente do Grêmio, o Grenal não vai acontecer. Estamos com 6 minutos, agora escanteio para o Mirassol. E a zaga da Ponte corta no rebote, a Ponte sai jogando. A situação da Ponte é complicada, né? A situação da Ponte é complicada nesse momento e precisa de uma vitória urgente na estreia aí de Hélio dos Anjos, né? Meu caro Tigrão, como você está vendo inicialmente... Oi, Tigrão, esses momentos aí, 7 minutos agora, Tigrão, 0-0. A Ponte com os mesmos problemas de sempre. Não tem a transição, não tem o meio campo. O Matheus Anjos é um jogador de shopping center, né? Olha o Mirassol chegando, cruzamento, chega bem o Tiagão. Esse é o melhor zagueiro que a Ponte tem no momento. Botou para escanteio, sim. O Mirassol começa a ensaiar um sufoco, Edu. Por quê? Porque a Ponte não prende a bola na frente. A Ponte faz ligação direta, a bola não passa pelo meio campo. Teoricamente, hoje, os dois meias, houve aí uma mudança na configuração tática com o Matheus Anjos e Fecim, mas eles não chamam o jogo, né? Eles não têm talento e personalidade. Escanteio para o Mirassol, levantamento da grande área, tenta afastar a defesa da Ponte. A bola está viva ainda no campo de ataque, dominando o Neto Moura, cruzamento direto para fora. Pois não, Tigrão?
concluindo, está desenhado aí com 8 minutos de jogo, predomínio do Mirassol e a Ponte, mesmo jeitão, igualzinha, absolutamente igual ao que a gente via com o treinador anterior, porque, como eu disse, não adianta substituir só a mosca, tem que substituir também aquilo que ela senta em cima, que ela pousa em cima. 8 minutos e 40, primeiro tempo. Sai jogando o time da Ponte Preta. Bola solta pelo comando de defesa. Tenta sair jogando pelo campo defensivo. O time da Macaca, mas já perde a bola. A bola volta para o time do Mirassol. O lançamento é para o campo de ataque pela ponta direita. Chega a bola no jogador que é o Zeca. Zeca entregando para Fabrício. Tentou o cruzamento na grande área. Bola desviada. Vai embora. A linha de fundo é escanteio, Lupe. Escanteio. Opa, agora foi. Escanteio. Desculpa. Escanteio para a equipe do Mirassol, o segundo escanteio do Leão no jogo, dessa vez é pelo lado direito, tentativa do cabeceio do Zeca. A zaga da Ponte foi mais esperta e mandou a bola pela linha de fundo. Igor Vinhas chama a atenção dos jogadores. Para a meia dúzia na cobrança. 0-0, Mirassol e Ponte Preta, escanteio marcado para a equipe do Mirassol. Vem Pará para a batida pela ponta direita, campo de ataque, pé esquerdo na bola, Pará. Ex-jogador do Botafogo, ex-jogador do Guarani, vestindo as cores do Mirassol nesta temporada. Ele quem vem para o escanteio. Preocupação para o gol de Igor Vinhas neste momento. Pará, autorizado, levantamento na primeira trave, sobe de cabeça, afasta a defesa da Macaca, tira dali. A bola volta com o Neto Moura, entregando mais uma vez para Pará com o pé esquerdo, ajeitou, soltou para Fabrício. Chega na marcação, time da Ponte Preta, afasta o perigo, Jean Carlos. Rebote, é de Luiz Oyama. Luiz Oyama balança para cima da marcação do primeiro, ele vai voltar com o goleirão Darley. Darley sai jogando para o time do Mirassol, levanta a cabeça, tem aberto pertinho dele, Lucão. É para ele o toque, Lucão é quem domina, vem carregando para o campo de ataque para o time do Mirassol, tentativa do lançamento na ponta direita, é um lançamento para Negueba, sai do gol para fazer a defesa, Igor Vinhas. Fica com ela, o goleirão da Macaca vai sair jogando. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. Chegamos a 10 minutos do primeiro tempo em Mirassol, segue. Mirassol 0, Ponte Preta também 0, Edu. Olha, 20h30 tem Ituano e Ferroviária, 20h30 no Brinco tem Guarani e Santo André, aqui a narração do amigo Batista. Olha, o Wilson Rocha do Jardim Paranapanema, muito obrigado. E o Fiapo da Velha Guarda Ponte Pretana, dando um abraço para o Sidney Antônio Moreto, também conhecido como o Véio do Rio. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mirassol no ataque pela ponta esquerda, Zeca tenta o levantamento, a bola bate na marcação do Kevin, vai embora a linha lateral. Arremesso, bola marcado, é pro time do Mirassol fazer a cobrança pelo campo de ataque, vem Pará. Pará fez o levantamento para Camilo, chega a marcação da Ponte, Léo Santos. Ele tira com categoria, entrega de primeira, solta a bola com Matheus Anjos. Matheus Anjos, acionando jogada pela ponta direita, tenta puxar o contra-ataque, o Duca entregou de primeira, boa tabela com o Fecim, soltou essa bola para Matheus Anjos, foi pro solo, é falta nele. Falta marcada para cima do Matheus Anjos, a arbitragem ainda pediu. Aliás, os jogadores da Ponte Preta queriam a continuação da jogada. O árbitro entendeu que não teria essa vantagem, marcou a falta, o jogo está parado, falta marcada para o time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de ataque. Corbela Tintas, a parceira do pintor, aqui você encontra a linha de protetores Espalaxetol, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Já Fernando Gramalho, nosso ouvinte comentarista, dando os pitacos dele sobre esse comecinho de jogo da Ponte Preta. São os 12 minutos iniciais, sob o comando do técnico Hélio dos Anjos, o novo técnico da Macaca. O jogo está parado, falta marcada para o time da Ponte Preta fazer a cobrança pelo campo ofensivo. Atenção, 12 minutos do primeiro tempo, 0-0, tudo igual. É a Macaca tentando abrir o marcador em Mirassol. Jogo importante para a Ponte Preta, precisa somar 3 pontos para se afastar de maneira definitiva da zona de rebaixamento. É importante somar pontos hoje contra o Mirassol. Até o empate, né? Nós falávamos do Esporte em Debate, não pode ser descartado como um bom resultado. É falta. Matheus Anjos, levantamento na grande área, afasta e tira a defesa do Mirassol, sobe de cabeça, Lucão faz o corte. A bola se perde em lateral, é novo arremesso manual para o time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de ataque. São 13 minutos do primeiro tempo, 0-0, tudo igual. Se movimentando o time da Ponte Preta pela sua ofensiva, trabalhando, Jean Carlos entregando para Ribamar. Ele veio no pivô, tentou ajeitar para Luca, afasta a marcação, a bola voltou no peito de Leonaldo, encontrou Luca. Matheus Anjos
Anjos é quem domina, tentava o toque, a bola bate na marcação do Luiz Oyama. Se perde em lateral. É novo arremesso manual marcado para o time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de ataque. 13 minutos e 30. Vem para o ataque o time da Ponte. Jean Carlos vai tentar o cruzamento novo. Lateral terceiro consecutivo, hein? A Ponte não consegue sair dali. Daquele espaço, daquele quadrado ali na esquerda. Por enquanto, a Macaca não consegue avançar nas jogadas. Agora sim, Jean Carlos encontrou Ribamar. Ajeitou para Fecim, para Matheus Anjos, para Kevin. Kevin na ponta direita. Encontrou a Luca. Luca tentava a devolução. Vem parar na cobertura. Coloca a bola para a lateral. Momento é da Ponte Preta. A Macaca tenta se animar no jogo. O time do Mirassol neste momento defende. O ouvinte comentarista da Bandeirantes é Fernando Gramari. E o jogo, Gramari, está gostando da postura da Macaca? Pois, Júlio, por enquanto a postura está progredindo, tá naquelas mesmas falhas, como o Tigrão falou, do tempo do Kleina, da época do Kleina, mas precisa ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de procurar o jogo realmente. A Ponte está muito tentando resolver no Bumba Meu Boi sem qualquer jogada trabalhada. E por que não joga o Igor Formiga na lateral direita? Era isso que eu queria comentar. Não o Igor Vinhas no gol, jogaria o Kaique, e na lateral direita o Igor Formiga. Não entra, Lupe? Já o Lupe vai responder sobre Igor Formiga, porque a Ponte vem para ataque. Jean Carlos dominou, entregou, soltou a Luca. Falta nele, o jogo está parado. Falta marcada para o time da Ponte Preta fazer a cobrança pelo campo ofensivo. E o Hélio dos Anjos bravo, hein? Já agitado o novo técnico da Macaca, Hélio dos Anjos, na beira do gramado, se comunicando com o árbitro ali, o professor Hélio. Falta cobrada para a Macaca. Fabrício sai jogando pelo campo de defesa, tem aberto o seu companheiro. Sai jogando com o Thiago Lopes. Thiago Lopes carregando, vem por dentro. Ele devolve a bola pelo sistema de defesa com Fabrício. Fabrício domina, levanta a cabeça, vai entregar pela ponta direita. Kevin passa, ele prefere toque a Fecim. Fecim tenta sair jogando de primeira, soltou para Leonardo. O toque foi atrasado, o Neto Moura recupera. Neto Moura entregando pela ponta esquerda de primeira com um Pará. Tenta escapar do primeiro, não escapa. Recupera a Macaca sem falta. Bola solta para Kevin, na sequência falta, o jogo está parado. Falta marcada para cima do Thiagão. Thiago Lopes foi derrubado. E toda a falta, o time da Ponte Preta fica questionando o árbitro, né? Ainda cobrando aquele cartão para o Léo Santos, também cobrando de repente um cartão para os jogadores do Mirassol. A bola volta para Macaca, volta com o Leonaldi. Leonaldi entregando de primeira, soltando a bola com o Fecim. Fecim de primeira na tabela. Ribamar tá na área, a bola solta pela ponta direita, pintou o cruzamento, afasta a marcação do Mirassol, tira dali. A bola volta pela ponta, com o Léo Santos. Léo Santos dominou, recolheu, escapou da marcação do primeiro, solta a bola no comando, mas o jogo tá parado, falta marcada. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 16 minutos do primeiro tempo em Mirassol, segue. Mirassol 0, Ponte Preta também 0. Olha o clássico lá de Caxias, né? O Caju Juventude Caxias terminou 0-0. Um abraço para Joyce de Hortolândia, o Bruno de Aguariúna e o Wagner Ortiz. Bandeirantes. Guilherme Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. 16h30 do primeiro tempo, 0-0, Glega. Então, Júlio, a Ponte ainda demonstra muita dificuldade na transição, muita dificuldade no posicionamento, mas o que me agrada um pouco, claro que é apenas um pouco, é a postura diferente, né, da Ponte de jogos anteriores, muito defensiva. A Ponte tenta propor o jogo, tenta jogar de igual para igual, né, é um jogo duro, difícil, fora de casa, mas aparentemente não é uma Ponte retraída, não é uma Ponte que está jogando por uma bola, tenta jogar de igual para igual. 17 minutos do primeiro tempo, 0-0. E agora o jogador do Mirassol é o Thalisson Kelvin. Ele foi tirar a bola do Leonaldi ali. Teve um encontrão com a bola, sendo atendido neste momento, Antônio Lupe. Foi a nocaute, o camisa número 3, o Thalisson Kelvin. O cruzamento foi forte do Leonaldi. Ele meteu a cabeça na bola e do jeito que feio, ele caiu. O jogo tá parado pro atendimento do camisa número 3 da equipe do Mirassol, o Thalisson. Lembrando que o Mirassol com vários jogadores que passaram recentemente pela Ponte Preta. Tem o Luiz Oyama, camisa 5, Neto Moura que está com a 8, o Camilo que tem a camisa número 10 e no banco de reservas falamos do Rayan, que estava machucado, mas se recuperou e está à disposição do técnico Eduardo Batista, além do Ednei, camisa número 13, zagueiro. Ambos defenderam a Ponte Preta na temporada passada. A Macaca que vai em busca aí de colocar fim a uma sequência de 4 jogos sem vencer, somando o Campeonato Paulista e Copa do Brasil.
18 minutos do primeiro tempo, 0-0, tudo igual por enquanto, empatado o jogo da Ponte Preta, o primeiro jogo do técnico Hélio dos Anjos. O seu sorriso é o seu cartão de visita. A Odontoclinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, preparou uma campanha especial de implantes dentários para você voltar a sorrir. Dia 11 de março você vai voltar a sorrir. Liga ou chame no WhatsApp e reserve o seu horário. 3342-7000. 3342-7000. Venha para a número 1 do Brasil Implantes, Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Matheus Anjos tenta avançar para o time da Ponte Preta, a bola vai se perdendo em linha de fundo, apenas o tiro de meta marcado para a equipe do Mirassol fazer a cobrança pelo campo de defesa. 19 minutos do primeiro tempo, 0-0 por enquanto, tudo empatado. O Mirassol vai sair jogando pelo campo de defesa, goleiro Darley, posicionado ao seu lado ali o zagueiro Luiz Oyama. Luiz Oyama tenta sair jogando. A bola vai sobrando para o time do Mirassol. Tentativa do lançamento em profundidade. Bola solta pela ponta esquerda para Negueba. Negueba tentou ajeitar por dentro. A bola volta para Léo Santos. Recupera para o time da Ponte Preta. Ele faz o passe para a chegada do Igor Vinhas. Igor Vinhas de primeira tocou no comando para Jean Carlos. Jean Carlos faz a devolução para o campo de ataque. Tenta chegar na bola. Matheus Anjos não consegue o domínio. A bola volta pelo comando de defesa para a equipe do Mirassol. Volta para a chegada do jogador que era o Neto Moura. Neto Moura de primeira soltou no comando para Thalisson Kelvin. Thalisson Kelvin pela ponta direita, solta a bola do comando para Rodrigo Ferreira, perde a bola, Ribamar recupera, Ribamar, devolução, vem pro ataque, é pra chegada do Leonaldi, Leonaldi devolveu, soltou agora o passe errado para Luca, a bola foi direto para fora, mais um passe errado da Macaca, e o Hélio dos Anjos segue lá, hein, agitado, o homem tá bravo. Aliás, Lupe, falando em Hélio dos Anjos, a comissão técnica da Ponte já está completa para a sequência do Campeonato Paulista? Então, Júlio, a comissão do técnico Hélio dos Anjos é formada apenas pelo treinador, o Hélio dos Anjos, e o seu filho, né, o Gabriel dos Anjos, Guilherme Anjos, que inclusive trabalhou muito durante a semana. Tem um jogador da Ponte Preta caído, é o camisa número 13, o Jean Carlos, e o Norberto é quem está realizando o trabalho de aquecimento com o Giga. Lembrando que o Juvenilson Souza, preparador físico da Ponte Preta, foi demitido junto com o técnico Gilson Kleina. Então o Giga, preparador físico da Macaca, que está há um bom tempo na Ponte Preta, é quem realiza todo o trabalho de preparação física da Ponte Preta. Jean Carlos está saindo machucado, por isso o Norberto no aquecimento, Júlio. Valdemir Gomes, então a primeira mudança agora do técnico Hélio dos Anjos. Vai embora o Jean Carlos machucado para a entrada do Norberto, hein, Tigrão? O que vai mudar? Vai tentar voltar, hein? Vai tentar voltar. Eu acho que ele deve puxar o Kevin para a esquerda e botar o Norberto na direita, ou até tentar com o próprio Norberto na esquerda. Mas já voltou o Jean Carlos. Voltou. Tá arrastando uma asa ali. Arrastando. Não foi substituído ainda, mas sente, hein? Tá mancando. Fiquemos então de olho então no Jean Carlos, número 13 na Macaca, sentindo muitas dores neste momento. 21 minutos do primeiro tempo, 0-0, Mirassol e Ponte Preta. É lateral marcado para o time do Mirassol, levantamento no campo de ataque, tentava com o Camilo não consegue, domina, a bola volta para a Macaca. Afasta Thiago Lopes, rebote do Rodrigo Ferreira, sobe de cabeça, empurra mais uma vez para a área. Fabrício, afastando parcialmente, Jean Carlos completa de cabeça, empurra para Ribamar. Ribamar de primeira, coloca a bola na metade do campo, ninguém consegue dominar. Fica agora um pumba meu boi dos dois lados. É chutão pra cá, chutão pra lá. E a bola só vai ser colocada no chão agora porque a arbitragem parou e marcou falta pra cima do Luca, o capitão da Macaca. Pelo amor de Deus. Que segue, né, Tigrão? Muito bravo com o árbitro também, o Luca, né? Que sequência, hein, Júlio? É. O jogo ficou mais feio do que encoxar a mãe no tanque. Ô, louco, aí não pode. 22 minutos do primeiro tempo, 0-0, tudo igual por enquanto em Mirassol. A Macaca é quem domina, lançamento para Luca, Luca tentou ajeitar, deu certo para Léo Santos, entregou a devolução, vem com o Matheus Anjos pela ponta direita, é para Kevin, tem liberdade, pode pintar Juvenil na grande área, prefere o toque para Léo Santos, a devolução com o Kevin, tentava o passe para Fecim, estava de costas para o lance, recupera o time do Mirassol, sai jogando pelo campo de defesa, a bola volta para o time do Leão, pelo campo de ataque, domina, sai jogando Zeca entrega para Fabrício de primeira dominou, contra a marcação do primeiro devolução, vem com o Camilo domina com o pé direito, encontrou na ponta direita, Rodrigo Ferreira dominou pela lateral, cruzamento na grande área, a bola passa por todo mundo, vai embora, fica pedindo ali o cruzamento por baixo, o centroavante Zeca.
Mais uma chegada do Mirassol em Lupe. Que bola do Camilo pro lateral direito, pro Rodrigo Ferreira, que fez o cruzamento buscando o Negueba, que dos 3 atacantes do Mirassol é o mais baixinho, pra sorte da Macaca, porque o Zeca tava praticamente em cima da marca do pênalti, sem marcação, pediu a bola, só que o lateral direito do Mirassol nem tchum. 23 minutos, mais uma chegada do time do Mirassol. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para mais completa linha de soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br e siga no Instagram, @CortagBrasil. Chamou, falou. Júlio, me desculpe. O Edu, tá anotando aí, né, nas costas do Jean Carlos, como é que é a parada, né? Sim, exatamente, Tigrão. Tá anotando aí, né? Tô anotando. Tá, obrigado, Edu. O passe de erro dele no comecinho também. Ponte no ataque, aí, domina quantas Kevin. serão ali pelo lado dele. Kevin domina, entrega a bola, solta no comando, chama na tabela com o Fecinha, a bola chega em Leonaldi, Ribamar tá na grande área, Luca também, segurou, vai tentar o cruzamento, agora buscando o Ribamar, muito curto o cruzamento, a bola volta pro time do Mirassol. Camilo sai jogando, entrega com Neto Moura tenta sair jogando, passe errado, Léo Santos recupera, entregou, soltou pra Kevin na tabela pela ponta direita, a bola chega a Fecinha para Léo Santos, ele muda a trajetória do corpo, recua, sai jogando com Fabrício. Fabrício domina, levanta a cabeça, tenta sair jogando. O zagueirão da Macaca solta a bola com o Jean Carlos. Vem o lateral, passe errado do Jean Carlos. Entrega, vem no contra-ataque. Agora o time do Mirassol armando com Zeca. Zeca para Fabrício. Daniel, ele larga, solta a bola no comando para Luiz Oyama. Luiz Oyama de primeira pela ponta direita. Bom passe. É para Zeca. Camilo tá na área, passou o Rodrigo pertinho dele. Tentou a cavadinha para Rodrigo Ferreira. Invadiu grande área, pintou o gol. Chega afastando. Importante intervenção do Jean Carlos. Coloca a bola para escanteio. O Lupe. Ele pede desculpas porque foi o próprio Jean Carlos que errou o passe no ataque, gerando esse contra-ataque da equipe do Mirassol. Pelo lado direito, a bola acabou sobrando no Zeca, que fez um toque sutil por cima da marcação para o Rodrigo Ferreira. O árbitro pegou o último toque do jogador do Mirassol, por isso é tiro de meta para Macaca. No carrinho do Jean Carlos, a bola resvalou ainda na coxa do Rodrigo Ferreira. E por isso o tiro de meta para Macaca. Sai jogando o time da Ponte, levantamento para o campo de ataque, Matheus Anjos tenta dominar, entrega a bola a Ribamar, tem Jean Carlos aberto pela ponta esquerda, protege Ribamar, ele vem dominando, entregando a bola com o Léo Santos avistou, passando pela ponta direita o Kevin, lançamento é para ele, Kevin dominou com o pé direito, entregou com o pé esquerdo, tentou entregar para o Luca, passe errado, a bola volta para Camilo de primeira para Luiz Oyama, escapa da marcação do primeiro, passe errado, Luiz Oyama entrega a bola de graça para o time da Ponte Preta, contra-ataque grande, Fecim lançado pela ponta direita, Ribamar pediu na primeira trave, lançamento é para ele. A bola voltou, Matheus Anjos, não! De frente pro gol! Ele foi finalizar, não sei se furou, não sei se errou a passada, um lance dantesco agora em Lupe. O Matheus Anjos furou no cruzamento do Fecim, ele ia bater de perna direita e a bola resvalou na esquerda que servia de apoio. Sozinho na frente do gol e vem Mirassol. Impressionante o gol que perde a Ponte Preta com o Matheus Anjos, ele estava sozinho. Se ele finaliza, a chance de ter na casinha era de 77%. E agora no contra-ataque ganha o escanteio o time do Mirassol, Antônio. No contra-ataque da equipe do Mirassol. No contra-ataque da equipe do Mirassol. Ele falou 77, eu acho que era 78. Escanteio pro Mirassol, que vem pra cobrança é Pará. 7,5. Escanteio marcado, Camilo vem para a cobrança do escanteio para o time do Mirassol. O ex-Ponte Pretano estava no elenco da Macaca até a última temporada. Camilo vestindo a camisa 10, hoje volta ao Mirassol, onde brilhou na temporada retrasada. Atenção, escanteio. Escanteio para o Leão. Momento de expectativa na grande área de Gorvinhas. Vem uma jogada ensaiada, os jogadores do Mirassol enfileirados na entrada da pequena área. Autorizado, Camilo levantou na primeira trave, o toque de cabeça na trave! Explode na trave, o toque de cabeça, a bola não entra. O Lucão subiu mais alto que todo mundo. Grande lance agora do time do Mirassol, que segue no ataque com Camilo. Camilo pintou, novo cruzamento, desvio de cabeça, escanteio, Lupe. Quem tirou foi o Fabrício, camisa número 4 da Macaca, porque o 4 do Mirassol acertou um cabeceio leve no travessão. Na verdade, a bola pegou por último no próprio Fabrício. Ia ser um gol contra da Ponte Preta. O Fabrício pegou com as costas da bola, só que junto com ele estava o Lucão. Quase o Mirassol abre o placar, o Leão tem escanteio, mais um pelo lado esquerdo.
Camilo. Camilo na bola. Escanteio marcado para o time do Mirassol fazer a cobrança agora há pouco. Fabrício dividindo o Colocão no travessão de Igor Vinhas. Preocupação para Macaca. Camilo, veneno na bola. Igor Vinhas dá um tapa na bola, tira dali. Luiz Oyama, ele pega o rebote. Neto Moura, quem domina, toca a bola agora com Pará. Pará tem Camilo aberto pela ponta esquerda, perde a bola, contra-ataque da Macaca. Fecim vem arrancando na velocidade. Fecim por dentro, escapa na marcação do primeiro, aberto pela ponta direita. O Kevin dominou, Ribamar passou nas costas. Fecim também. Kevin demora, não encontra a opção. Os jogadores da Ponte Preta não se apresentam, ele é obrigado a retornar. Recomeça com Giancarlo. Giancarlo não tapa na bola, solta de primeira para a chegada do Matheus Anjos. Matheus Anjos dominou, recolheu, escapa da marcação para cima do primeiro, toca a bola por dentro, vem o toque para Leonaldi. Leonaldi levanta a cabeça, procura opção, passou pela ponta direita. Kevin pede também o jogador Thiago Lopes. Thiago Lopes é quem domina, vem para o campo de ataque para o time da Ponte. Kevin agora vem na lateral direita do campo sem marcação, foi obrigado a voltar com o Thiago Lopes. Todo o time da Ponte Preta marcado, não encontra espaços. Os zagueiros da Macaca. Fabrício vai tentar quebrar a linha, não consegue, passe errado, a bola era pro Lucas, chega antecipando, recupera Neto Moura solta a bola de primeira para Rodrigo para Neto Moura na cavadinha pro campo de ataque, é para Camilo na velocidade contra Giancarlo, falta dele, falta do Camilo para cima do Fabrício, o jogo tá parado, falta marcada, Antônio Lupe. Falta foi em cima do Thiago Lopes, camisa número 3, que estava na cobertura ali do Fabrício. O Camilo acabou empurrando o zagueiro da Macaca de frente com bandeira de número 1, Danilo Ricardo Simão Manes, que pegou a falta do jogador do Mirassol em cima do zagueiraço da Macaca. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Fernando Gramari, o Luca tá meio impaciente, tá meio chateado. Você é do time que acha que o Luca por enquanto tá jogando sozinho nesse elenco da Ponte, hein, Gramari? O Luca ele tá jogando sozinho realmente nesse elenco da Ponte, mas olha, eu tô menção honrosa aí ao Thiago, ao Leonaldi, Thiagão tá jogando bem. Perfeito. Não é o Leonaldi, é o Léo Santos. Tá jogando muito bem o Léo Santos, tá se apresentando. Eu vejo os erros do Kevin serem sempre os mesmos. É engraçado, né? O Kevin sempre erra da mesma maneira, né? Um jogador tão manjado que erra sempre da mesma maneira. Mas vamos conseguir, vai sair agora. Não saiu. Boa, Gramari, é isso aí, é a fé, é a esperança. O torcedor da Macaca torcendo por um resultado positivo, porque a Ponte tem que vencer. Dá pra ver que eu tô sofrendo, né? Tem que sofrer, é isso aí, Gramari. A Ponte, sem sofrimento não é Ponte. Vocês não falam isso, Gramari? Sem sofrimento não é Ponte Preta. Então. Eu sofria menos quando eu entrevistava o Gleger antes do jogo lá, fazendo galera, esperando a torcida, esperando os jogadores entrarem em campo. É isso aí, Fernando Gramari. E no intervalo quero saber mais das histórias de Fernando Gramari, o 20 comentarista de Mirassol e Ponte. E o Mirassol tenta sair jogando para o campo de ataque, lançamento em profundidade, buscava Zeca, chega antecipando o Fabrício. Fabrício coloca a bola para a lateral, arremesso manual já marcado, já cobrado, sai jogando o time do Mirassol pela ponta direita, carregando Neto Moura, falta marcada para cima dele, o jogo tá parado, já cobrado. Rodrigo Ferreira tem pressa, entregou, soltou para Luiz Oyama, ele faz inversão da direita para a esquerda, entregando para Pará. Lá vem Pará ele mesmo, o Sebert tocou para Neto Moura escapa na marcação do primeiro, de primeira, trama boa por dentro, Fabrício tentava largadinha buscando o Zeca, afasta a marcação da Macaca, e o Fabrício Daniel tá lá do gramado estirado até agora, porque o time do Mirassol deu prosseguimento à jogada, né? Faltou empatia aí no time do Mirassol, hein, Lupe? Faltou amizade, né? Faltou respeito ao próximo, faltou companheirismo, faltou várias coisas e o Lucas recebe cartão amarelo porque mas ele pediu, né? A falta foi muito forte em cima do jogador da equipe do Mirassol, o camisa de número 7, o Fabrício. Segundo cartão amarelo do jogo, segundo para jogadores da Macaca, Léo Santos e agora Luca, camisa 9. O Luca pediu o cartão amarelo há muito tempo. Toda jogada ia lá, reclamava com o árbitro. Então ele estava pedindo aí esse cartão há um tempinho já, o capitão Luca. E o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 32 minutos é o segundo tempo em Mirassol. Mirassol 0, Ponte Preta também 0, Edu. Olha, no Taça Guanabara encerrado, Fluminense 2, Vasco 0, encerrado no Mineiro, Pouso Alegre 2, Atlético 3. Um abraço pro Ednei da Vila Teixeira. Alô, família Marinheiro, muito obrigado. O Léo Ramalho da Costa e Silva, o Ailton Salles Bueno, muito obrigado. Alô, Edmir Delbel, segura Edmir. E o José Rocha.
Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. Ponte é quem domina pelo campo de ataque, tenta ingressar no sistema ofensivo. Matheus Anjos, ele prefere o toque, recua, sai jogando com o zagueirão Thiago Lopes, que entrega de primeira para Fabrício. Fabrício vem no lance, tocando para Luca. Luca escapa na marcação do primeiro, vai para o Sol, é falta nele. A arbitragem mandou seguir, e o Luca tá ficando cada vez mais esquentado. Fabrício, grande recuperação para Macaca, vem no contra-ataque, soltou para Matheus Anjos, faz a finta. Luca passou pela ponta esquerda, Matheus Anjos segurou, agora sim entregou para Luca, contra a marcação do primeiro, tentava o passe por dentro. A bola desviada, recupera o time do Mirassol, sai jogando com o Rodrigo. Rodrigo recupera, entrega a bola pela ponta direita, solta no comando para a chegada do Neto Moura. Neto Moura invertendo da direita para a esquerda. A bola vem sobrando agora com o jogador que é o Pará. Pará levanta a cabeça, Neto Moura encosta. Luiz Oyama pede bela ponta direita, ele prefere recuar. Entrega para Thalisson Kelvin. Thalisson Kelvin devolvendo a bola pelo sistema defensivo. Solta a bola com o Lucão. Lucão dominando e a arbitragem está parando o jogo. O árbitro está parando o jogo porque o Fabrício da Macaca está sentindo, Antônio Lupe. Está sentindo, camisa número 4, está caído. O árbitro parou o jogo para atendimento ao zagueiro da Macaca, que aos poucos vai se levantando. Pensei que ia levantar de forma direta, deu uma agachada, agora sim, tá tudo bem. Ih, rapaz, parece que pegou na caixa, né? Vixe! Né, porque na vida, não importa quantas vezes você caia, é importante você saber quantas vezes você levanta. Nascimento. É o bichão mesmo, hein? Isso aí é um poeta da nova geração. Detalhe. Fala, Tigrão. Não, naquele lance do cartão amarelo do Lucas, o Fabrício Daniel, fui na bola. O Fabrício olhou pra ele, eu faço leitura labial, né? Só se foi na bola esquerda do meu testículo. 34 minutos do primeiro tempo por ataque, Fabrício. Lançamento para Negueba, afasta a marcação, tira dali. Léo Santos pega o rebote. Eu quero saber do Gleger já sobre a postura, hein? O Hélio dos Anjos falou sobre mudança de postura. Será que esses 35 minutos do primeiro tempo já apresentaram uma Ponte Preta com uma postura diferente com o Hélio dos Anjos? E a Macaca vem para ataque. Jean Carlos dominou, recolheu, escapa da marcação do primeiro. Se apresenta Leonaldi. Jean Carlos, mais um passe errado. A bola volta para Leonaldi, tenta na cavadinha, mais um passe errado. Mirassol recupera, vem por dentro. Neto Moura coloca no chão para Camilo no pé de ferro. Ganhou do primeiro, escapa do segundo. Camilo persiste, insiste, foi pro solo, vai receber a falta. E aí, Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, 35 minutos, 0-0, Gleger. Ô, Júlio, você sabe que aquela postura defensiva da Ponte nas últimas partidas melhorou um pouco. É claro que o Hélio dos Anjos, em alguns momentos da partida, a gente percebe 2 linhas de 4, e isso é interessante, principalmente jogando fora de casa. Mas a Ponte tem que ser um pouco mais agressiva. As limitações são visíveis, mas o empenho e a dedicação também são. Eu acho que mudou um pouco, principalmente nesse quesito de empenho, dedicação. Cobrava muito isso dos atletas e aparentemente deu uma melhorada. Mas a Ponte tecnicamente peca demais na transição, erros de passe, finalização. Precisa melhorar um pouco mais nesse quesito. Alô, Pedro Marques, torcedor da Macaca sofrendo com a Ponte, mas acreditando em gol do Ribamar. Hoje tem gol do Ribamar ou não, hein? Hoje tem gol do Ribamar. Será que a música vai tocar? Gol do Ribamar. É a grande esperança de gol da Ponte Preta ao lado do Luca, 36 do primeiro tempo. Mirassol 0, Ponte Preta também 0. Darley, goleiro do Mirassol, vai sair jogando. Aperta a série de bola, Ponte Preta. Matheus Anjos pressiona, mas com tranquilidade a bola chega em Lucão. Lucão domina, carrega, vem trazendo por dentro pro time do Mirassol. Tentativa do lançamento em profundidade. Boa bola, sai Gorvinhas. Bem pro toque de bola, manda a bola para longe. Coloca a bola para fora. A bola se perde em lateral, marcado para o time do Mirassol. Fazer a cobrança, vai sair jogando. O sorriso é o seu cartão de visita. E a Odontoclinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, preparou uma campanha especial de implantes dentários para você voltar a sorrir. Dia 11 de março, você vai voltar a sorrir. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve o seu horário, 33427000. Repetindo, 33427000. Venha para número 1 do Brasil Implantes Odontoclinic, porque sorrir é tudo.
37 minutos num belíssimo pôr do sol de Mirassol, o interior do estado de São Paulo, acompanhando mais uma partida do Paulistão. Mirassol 0, Ponte Preta também 0. Por enquanto não tá bonito o jogo, né? O pôr do sol ali atrás do estádio, muito bonito, mas o jogo em si, por enquanto, nada. E já os comentaristas vão falar, hein? Valdemir Gomes, Gleger Zorzin, Fernando Gramado, nosso ouvinte comentarista de hoje. Todo mundo analisando Mirassol e Ponte Preta, por enquanto 0-0. E a Macaca sai jogando pelo campo de ataque. Thiago Lopes entrega a bola no comando para Kevin. Kevin de primeira soltando para Fecim. Fecim, boa bola. Leonaldi entregando a bola no apoio. Puxou para a perna esquerda, ajeitou para Kevin. Vai tentar o cruzamento na grande área. Kevin dominou, encarou a marcação do Pará. Balançou para lá, para cá. Ex-jogadores, ex-companheiros de Guarani, né? Kevin Pará, amigo. A bola volta para o campo de defesa do time do Mirassol. Tenta sair jogando agora o jogador Lucão, ele entrega a bola pela ponta direita, ninguém no comando de ataque do Mirassol, a bola se perde, vai saindo em lateral. Jean Carlos chega antes, evita que ela saísse em linha lateral, recomeça o ataque do time da Ponte Preta. Jean Carlos entregando de primeira para a chegada do Matheus Anjos, a bola vai sobrando pela ponta esquerda, mais uma vez movimentando agora para o outro lado. Thiago Lopes entrega para Kevin, Kevin vai tentar esticada, boa bola, é para Matheus Anjos, ele dominou, escapou do primeiro, passou, pediu, Kevin recebeu, vai tentar o cruzamento no campo de ataque, tentativa Fecim, a bola bate na marcação, se perde em lateral, não saiu. O time do Mirassol fica com ela. Tenta sair jogando agora o Negueba contra a marcação do Matheus Anjos, lateral para Macaca. Fecim tem pressa, deixa a bola com Kevin. 38 do primeiro tempo, 0-0. Tudo igual por enquanto. Mirassol e Macaca. É a 9ª rodada do Campeonato Paulista. Faltam e mais 3 jogos para a Macaca terminar a primeira fase do Paulistão, brigando para ficar longe da zona de rebaixamento. Fabrício domina, vem carregando para o time da Ponte, solta a bola com o Jean Carlos de primeira, fase de devolução por dentro. O toque de bola para a chegada do jogador que é Léo Santos. Léo Santos movimentou, tentou o toque de letra. A bola bate na marcação, mas voltou ainda para Léo Santos. Léo Santos volta com o Igor Vinhas, vai sair jogando. Recomeça pelo sistema defensivo. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança do mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @cortagbrasil. 39:30, o primeiro tempo, Valdemir Gomes, o da palavra fácil. E aí, Tigrão, 0-0, Valdemir. A Ponte luta muito. Demais. Eu acho que essa falta agora cometida em cima do Léo Santos é para cartão. O jogador do Mirassol abandona o lance e visa, assim, de uma maneira muito clara, o corpo do jogador da Ponte. A Ponte não faz tecnicamente uma boa partida. Ela não tem a transição. Um dos meias é o Fecim. Ele vira um atacante de beirada, jogando na sombra, escondidinho lá do lado direito. O outro é o Matheus Anjos. Ele até quando a bola vai chegar assim, ele parece assim fisicamente, quando a câmera pega ele, o Cruyff, né? Falecido Johan Cruyff. Sim, é um príncipe. Só que a bola é bem diferente. Ele chega atrasado, ele não tem velocidade. Até tem habilidade, a bola chega, ele mata, ele acomoda. Mas ele não tem um negócio chamado intensidade. Talvez precisasse ser feito um trabalho melhor. Agora a Ponte perde uma bola perigosa no meio campo. Vai você. E vem para ataque o time do Mirassol, bola solta no comando para Fabrício, Daniel dominou na ponta direita, entregou, soltou no comando para a chegada do Rodrigo, linha de fundo, tocou na grande área, a bola passa pelo Negueba, não consegue completar o jogador do Mirassol, para sorte da Macaca, hein, Lupe? Tá contando aí, né, Edu, nas costas do Jean Carlos. O passe foi fenomenal pro lateral direito, o Rodrigo Ferreira, que fez o cruzamento para sorte da Ponte Preta. O jogador do Mirassol que se atirou na bola, ele saiu um pouquinho antes. Quem foi? Foi o Negueba, camisa número 11. Por pouco ele não entra com bola e tudo. Quase a Macaca toma o primeiro gol lá no José Maria de Campos Maia. O tempo Você passa. anotou aí, Edu? Anota aí, Edu. Comentarista bom fala antes. Anota aí, Edu, senão ele vai faltar. 30 over é 10 real. 41 minutos do primeiro tempo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 41 minutos 30 segundos em Mirassol, segue
Mirassol 0, Ponte Preta também 0, Sergião. 20h30 no Brinco, Guarani Santo André. Quem narra aqui é o amigo Batista. Alô, Gilberto Silvair Doratioto. Na Vila Teixeira, o Ednei e o filho Marcelo ajoelhados no milho. O André Luiz lá do Bosque sofrendo com a macaquinha. Segura, André Luiz, o repórter feliz. E o Fernando Geraldo Marim de Souza. Muito obrigado. Bandeirantes. Mirassol no ataque, Oyama cortou. Vai fazer o gol, bateu Igor Vinhas. Pega o goleiro da macaca, Igor Vinhas. Luiz Oyama batendo com o pé esquerdo. Igor Vinhas faz a sua primeira defesa no jogo, Antônio Lupe. Uma liberdade gigantesca. O Luiz Oyama foi entrando como quis na área da Ponte Preta. E todo mundo só olhando, até que ele finalizou fraco. E o Igor Vinhas, em cima da risca da pequena área, fez a defesa. Luiz Oyama, que já passou pela macaca. Vou botar um negócio, tá saindo faísca, Thiago Lopes e Camilo, hein? Tá saindo faísca desse duelo aí do Thiagão contra o Camilo. Eles que foram companheiros de Ponte Preta na última temporada. Fernando Gramari, de 0 a 10. A nota que você dá para Ponte Preta neste primeiro tempo, os primeiros 45 minutos do professor Hélio dos Anjos, em Gramari. Questão de postura em campo, vontade. Eu posso falar que a Ponte chegou muito mais do que vinha apresentando. Eu acho que está num 6. Na questão técnica, do meio para frente, 3,5. Eu coloco aí o Léo Santos e o Thiagão como os melhores jogadores da Ponte até agora e o Léo Naldi com destaquezinho. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. 43h30 é o primeiro tempo, 0 a 0 Mirassol e Ponte Preta. Falta marcada para Macaca fazer a cobrança pelo campo de ataque. Vem na movimentação o time da Ponte, toca a bola o jogador Léo Santos de primeira para Jean Carlos. Jean Carlos entregando, soltando para Luca, perde a bola, Luca recupera, Fabrício Daniel. Ele vem carregando no comando de ataque, vai tentar o contra-ataque para Negueba, perde a bola, Thiago Lopes. Recupera, mais uma vez, Thiago Lopes, hein, destacado agora pelo Gramari, recupera para o time da Ponte Preta. Ele faz o passe lateral, entregou, soltou para Kevin na cavadinha para Fecim, passe errado, mas deu certo. Fecim dominou, entregou, soltou no ataque, vem a Ponte, ajeitada a bola para a chegada do Leonaldi, recuou para Léo Santos para Jean Carlos pela ponta esquerda, rola a bola, Jean Carlos pintou cruzamento na grande área, o toque de cabeça, a bola vai entrando na trave, tá vivo o toque do Luca para fora, Luca no rebote, manda a bola pra fora, a bola não entra. A melhor chance da Macaca no jogo aos 44 minutos. Você viu essa, Lupi? Vi sim, cruzamento do Jean Carlos, o Fecim de cabeça, cabeceou. A bola subiu, caiu, explodiu no travessão e o Luca de primeira mandou um chute forte, só que sem direção. A bola tirou tinta do poste esquerdo. Quase a Macaca abre o placar em Mirassol. Arrancou tintas agora do travessão, Fecim. Ele vai precisar chamar o pessoal da Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra Coral Proteção, Sol e Chuva. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corbela. Mais 3. Vamos até 48. Gleger Zorzinho, primeiro tempo da Macaca, em Gleger. Então, Júlio, eu gosto da postura do time da Ponte. Não é um time defensivo, você vê que agora teve uma chance aí praticamente que real, né? Num chute ali, a bola pegou no travessão, voltou, no rebote a bola passou perto. Foi a melhor chance do primeiro tempo, para mim, pro lado da Ponte. É claro que tem muitos erros de posicionamento, transição, mas a Ponte é diferente, né? É diferente. Tomara que o Hélio ajuste esse time pro segundo tempo e possa aí manter essa solidez defensiva e consiga fazer o gol para sair com o resultado. Aparentemente mudou aí o aspecto do time da Ponte. Não é mais aquele time defensivo, retraído. Eu tô gostando pouco, tá, Júlio? Mas eu gostei do time da Ponte no primeiro tempo. E já que o Pará está sendo atendido neste momento, eu repasso a pergunta para você, Valdemir Gomes. O primeiro tempo da Macaca, o primeiro tempo de Hélio dos Anjos na Ponte, Tigrão. Ô, Júlio, não está com as linhas tão distantes como a gente via até a última partida. A gente percebe o time guerreando, o time tem uma postura, ele não tem qualidade técnica não, mas ele tem uma postura de fisicamente tentar se ombrear ao adversário.
Vamos ver se aguenta isso daí até o final, não é? Claro que vai haver um desgaste natural, claro que vai haver uma situação de melhor adaptação à altíssima temperatura de Mirassol, o time que está acostumado a jogar lá. E a gente até faz essa pergunta, né? Às vezes eu fico me perguntando, pô, na Ponte o Camilo não corria, hoje ele corre o campo inteiro. E aí? Tigrão? Qual é? Ele não é veterano, ele não está um ano mais velho? Então essa questão da preparação física da Ponte, ela tem que ser melhor estudada, já houve agora a troca, vamos ver. Mas eu gostei, não propriamente dito de uma atuação plástica, cheia de técnica, cheia de organização. Mas o time está guerreando mais. Eu acho que o torcedor que está vendo o jogo e ouvindo a Bandeirantes há de concordar com a gente de que o time está um pouco mais intenso na briga pela bola, enfim, tentando não deixar o adversário tão à vontade. 47-40 é o primeiro tempo. O último ataque é da Ponte Preta. Jean Carlos arranca na velocidade. Opa! Falta marcada para cima do Jean Carlos e vai pintar cartão amarelo para o 8 do Mirassol, Antônio Lupe. Que se chama Neto Moura e também já passou pela Ponte Preta, assim como o Luiz Oyama. Ele fez o carrinho, deu o carrinho em cima do Jean Carlos, camisa número 13, visando apenas o jogador e não a bola. Pode ser o último lance da partida. Falta para Macaca. Teve um lance anterior ali do Kevin que ele correu um risco danado, hein? Quase um pênalti pro Kevin. Se é dentro da área, o VAR entra em ação. Porque foi bem no limite, né? Talvez, né? Porque eu acho que é mais um lance interpretativo do árbitro, né? O árbitro tinha o controle ali do lance e ele entendeu que a carga do Kevin foi insuficiente, né? O toque do Kevin foi insuficiente para ser configurado o pênalti. Acho que o VAR não entra nesse lance, não. O jogador do Mirassol já chegou dobrando os dois joelhos. Sim. Né? E o juiz, esse é o detalhe, ele estava muito bem posicionado. É lance do árbitro, ele bateu no peito, entendeu que não foi mesmo, né? Só que o risco que o Kevin correu, um pouquinho mais de força, o Kevin cometeria pênalti. Falta para Macaco, último lance do primeiro tempo, Matheus Anjos, levantamento da grande área, afasta a marcação, tira dali. Vai acabar o primeiro tempo, a bola não saiu, Léo Santos tentou fazer uma caneta agora em cima do Fabrício Daniel. A bola se perde em linha lateral e vai terminar o primeiro tempo em Mirassol. E agora a arbitragem está pedindo para esperar ali o jogador do Mirassol, porque o Léo Santos acabou sendo atendido, pede calma, que os ânimos não fiquem aflorados. Muita tranquilidade neste momento. 49-20. O árbitro tinha acrescentado mais um minuto e aponta o centro do campo neste momento. Termina. Mirassol 0, Ponte Preta também 0. Os primeiros 45 minutos de Hélio dos Anjos com empate sem gols. Vem aí na Bandeirantes o intervalo dinâmico diferente com ele, Edu Pinheiro. Grande Júlio Nascimento, multimídia da Band. Alô, João Esteves, aquele abraço, muito obrigado. Que lance que foi esse aqui, Lupe? Edu, Kevin... Além de não ajudar nada, fez um pênalti besta desse? Foi esse último agora? Lance. Foi agora. Agora que a gente estava discutindo, o Kevin acabou empurrando o jogador da equipe do Mirassol, mas o Tigrão observou bem, o jogador do Mirassol já estava com os joelhos dobrados, então eu também fiquei na dúvida, mas o árbitro tem VAR, nem reviu o lance. Seguiu e viu que não foi nada. Vou lembrar o Júlio Nascimento agora. Foi aos 45-11, Edu. 40 segundos. É que o Gil Kleber me chamou aqui na tecla pra gente rever um lance aqui. Quem chamou? Gil Kleber. É verdade. Só podia ser ele, né? E eu tá sempre no lugar errado, na hora errada, né? Ei, Camilo, hein? Ei, grande Camilo. Alexandre Balista do Chapadão, muito obrigado, hein? Um abraço pra você, Alexandre. Muito agradecido. Bom, Lupe, 0-0. Então, o Ribamar foi escalado porque o Pedro Júnior tá com problema muscular, é isso? Isso, o Pedro Júnior tá com problema muscular, além do Pedro Júnior e o Matheus Anjos. Os dois foram vetados pelo departamento médico, Edu. Como é que a Ponte tá jogando, Lupe? Tá fácil a escalação aí? Sim, com o Igor Vinhas com camisa de número 1, na direita 25 Kevin, Thiago Lopes 3, Fabrício 4 e 13 Jean Carlos. 14 Léo Santos, que já tem amarelo, 5 Leonaldi, 16 Matheus Anjos, no ataque 20 Fecim, 29 Ribamar e 9 Luca. Antes de devolver para você, Edu, recebi a informação aqui do Bruno Mucchi, ontem trouxe essa informação aqui no Esporte em Debate, que o Eduardo Batista estava na mira do Juventude. E ele acaba de publicar a informação que o Juventude acertou a contratação do Eduardo Batista, de 49 anos. Antes de se apresentar ao Juventude, ele também vai comandar, além do duelo contra a Ponte, é claro, está em campo, o jogo contra a Copa do Brasil, na Copa do Brasil contra o Grêmio terça-feira. E depois o Eduardo Batista, então, deve se despedir do Mirassol
para ser o treinador do Juventude Série A do Campeonato Brasileiro. Difícil acontecer isso, né? Porque ele está empregado, está nesse momento dirigindo o Mirassol, e já anunciado como do Juventude, né? Aliás, o Juventude empatou 0x0 com o Caxias. Ele não foi anunciado, tá? A imprensa, o Bruno Mucker, que é repórter, crava que ele foi contratado. Oficialmente, o Juventude ainda não se manifestou. Mas é um repórter muito bem informado lá no Sul. E na Ponte foi assim, ele estava na Ponte aqui do Eduardo Batista, depois ele vai pro Palmeiras, no lugar do Cuca. E aí ele saiu da Ponte, né, ficou quietinho um tempinho, depois foi anunciado como Palmeiras realmente. E esse jogo, Grêmio e Mirassol e Grêmio, é terça-feira em Mirassol. Né, Copa do Brasil, perfeitamente. Tá bom, vamos lá, ô Gramari, que prazer aqui reencontrar nossa banda aqui, você esteve conosco aqui, acho que foi 2000, 2001, disse aqui, bons tempos, e Sim. Agora você, nosso comentário, você que é prefeito do Aeroporto Internacional de Viracopos, né? Prestou concurso, entrou, uma brilhante carreira, um belo salto na vida, parabéns, e agora comentarista Band, hein? E aí, Gramari, 0x0, diga lá, meu amigo. Tudo bem, Edu? Como é que você está? Saudade. Também. Esportes em detalhes, né? Isso. Esportes em detalhes. Só para te falar, o Henrique está com 31 anos, tá? Vai fazer 31 anos agora. Nossa, que beleza, cara. E tá morando Você aonde? conheceu o Henrique no judô. No judô. Tá morando Ele tá fora, morando né? agora, ele voltou para o Brasil, tá? Ele morou 2 anos nos Estados Unidos, agora está de volta no Brasil. Casou. Agora a gente fica na expectativa da barba branca, valeu a pena de ser Papai Noel dos netos. Vamos ver, quem sabe um dia. Que maravilha, como o tempo passa, hein, Gramari? A gente falava do seu filho, né? Nossa, para quem foi repórter... Você viu o Henrique no judô com 5, 6, 7 anos de idade, 8, Verdade. né? Nessa faixa. Agora com 31, casado, já morou fora. Tá? A gente fica meio babão, né? Ou meio não, totalmente babão, né? A gente fica totalmente babão. E saudades de falar na Latinha. Fazia tempo que eu não falava na Latinha. Lembrando os tempos que fui repórter do Amador, fazia galera, esperava o ônibus de Ponte e de Guarani chegarem para entrevistar jogador. Quem dava mais moral pra gente era o Gleger, não é porque ele tá aí não, é porque é amigo do Coxinha, então ele liberava mais conversa com a gente aí. Pois não, e aí, o que você achou desse 0x0? 0x0, achei 0x0. Achou as melhores simples emoções, assim. Tá as certo. melhores emoções foram, as maiores emoções foram bem pro final do jogo. Gostei muito do Léo Santos e do Thiagão, achando que eles estão muito bem, dando uma estrutura defensiva que a Ponte não estava tendo. Gostei do Leonaldi nessa cobertura de cabeça de área, buscando sair o jogo, fazendo essa dupla com o Léo Santos. O Fabrício não comprometeu. Os 2 laterais muito ruins, tá? Eu brinquei até hoje, falei com o Marcelo Pianca, falei que o Jean Carlos é pó de café já com 4 águas, tá? De tão fraco que ele tá. E o Kevin, ele sempre erra os mesmos lances. Pode reparar, ele está sempre errando os mesmos lances. Eu vejo o Luca sozinho, o Ribamar com uma carroceria enorme, mas ainda tem que pode ser que melhore ainda para frente. Pessim, muito preso do lado direito. E o Matheus Anjos brincando um pouco, né? Às vezes ele tenta bater de 3 dedos. Como disse, ele só parece fisicamente com o Cruyff. Mas o futebol do Cruyff, ele não tem nem o Johan. Tá? Mas vamos continuar torcendo. Perfeito, muito bem. Ô, Jorginho, vamos lá. Olha, a Ponte teve chance só aos 44, aquela cabeçada do Fecim no travessão, no rebote o Lucas chutou para fora. O Mirassol teve 3 chances reais, inclusive uma bola no travessão da Macaca. 0x0, Jorginho. Olha, Edu, eu dizia durante toda a transmissão do primeiro tempo que a Ponte mudou a postura, né? É um pouco mais agressiva, ela não é aquela Ponte retraída das últimas partidas. Não é aquele time que fica atrás esperando, né? Uma bola espetada ali para o Luca. Você vê que a Ponte tenta, chega com os laterais. É claro e óbvio que o Giancarlo, o Kevin precisa aparecer um pouco mais ao ataque. O Leonaldi, nós não ouvimos falar o nome do Leonaldi no primeiro tempo, precisa aparecer um pouco mais, né? Para até dar uma sustentação ali para o Anjos, para que ele possa ter essa articulação do jogo. Mas eu gostei da Ponte Preta no quesito guerrear. A Ponte realmente joga de igual para igual, encara o Mirassol, mesmo jogando fora de casa, e precisa ter um pouco mais de ousadia, digamos assim.
pôr a bola no chão, né? O Mirassol é um time que envolve, que chega, que tenta, que pressiona, mas, primeiro, atrás, a Ponte mantém uma solidez defensiva, mesmo o Mirassol tendo aí 3 oportunidades, mas a gente percebe um time posicionado, né? O Giancarlo às vezes tem alguma dificuldade ali pelo lado esquerdo, mas ele agora parece que do meio para o final do primeiro tempo ajustou, né? O Kevin é a mesma coisa lá pelo lado direito. O meio de campo da Ponte às vezes encontra alguma dificuldade, mas é erros de posicionamento. O Hélio dos Anjos é um cara inteligente, é um cara que pode ajustar esses erros aí cometidos no primeiro tempo. Olha, Edu, eu estou gostando da Macaca, pelo menos está guerreando, está chegando, né? Está correndo, uma coisa que nós não vimos no último jogo, nos últimos jogos, digamos assim. Então ela está tentando, está chegando. É claro, o Ribamar é um cara que fica mais fixo, né? É um jogador que posiciona um pouco mais ali, precisa aparecer um pouco mais, tentar, em alguns momentos, vir jogar ali nas costas dos volantes. O Oyama, o Neto Moura são jogadores que saem, né? Então ele precisa saber buscar esses espaços para que a Ponte possa evoluir no aspecto de ataque. Mas eu estou gostando. Eu acho que está guerreando, está comprometida, é um time diferente, viu, Edu? E essa foi a minha impressão. É claro e óbvio que é a primeira partida nas mãos do Hélio, não dá pra gente ficar cobrando muito aqui, principalmente no aspecto tático, né? Não dá pra gente ficar cobrando aqui do Hélio. É o primeiro jogo dele, teve pouco tempo de treinamento. Aliás, não teve nem treinamento, né? Ajustou no vestiário, lá no bate-papo, no data show, nos botões, né? Mas eu tô gostando, pelo menos tá guerreando. E outro detalhe, viu, Edu, que é importante, jogando fora de casa, nós não estamos vendo a Ponte lá atrás, esperando, né, dando a bola para o adversário. Na grande maioria dos jogos no campeonato, a Ponte dava a bola para o adversário e o desgaste aumentava. E nesse primeiro tempo eu gostei, nesse aspecto. Precisa melhorar na transição, precisa melhorar no posicionamento, mas a gente percebe um time com as linhas próximas, né, uma solidez defensiva. A bola parada aparentemente está legal, está ajustada, mas precisa, claro, melhorar. Mas eu estou gostando, gostei do que vi no primeiro tempo. É claro que precisa de alguns ajustes, e o Hélio dos Anjos, inteligente, um cara rodado, um cara experiente, pode ajustar isso no vestiário. Vamos ver o que ele prepara para o segundo tempo. Alguns ajustes, viu, Edu, para que a Ponte possa melhorar ainda mais e tentar aí surpreender e sair com a vitória. Não está difícil, hein? Não está difícil, só tem que estar muito atento aos pequenos detalhes, porque quando você tem uma mudança de atitude, quando você tem essa mudança no comando técnico, às vezes você é surpreendido nos pequenos detalhes, mas a Ponte aparentemente foi bem no primeiro tempo, viu, Edu? Perfeitamente, muito obrigado. Olha, intervalo em Mirassol 0, Ponte também 0, já o Tigrão vai falar. Bandeirantes. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br.
Como está o seu sorriso? Precisando repor dentes perdidos? Fazer implante dentário não precisa ser um drama. A Odontoclinic possui excelência e a mais alta tecnologia do mercado. Dia 11 de março, a Odontoclinic separou um time de especialistas e condições imperdíveis para tirar todas as suas dúvidas. Volte já a sorrir. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve seu horário. 3342-7000. Repetindo, 3342-7000. Venha para a número 1 do Brasil em implantes. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. É bola! Olha, depois de ter passado apertado em 3 oportunidades, a macaquinha chegou aos 44, hein, Júlio? A bola, Jean Carlos pintou cruzamento na grande área, o toque de cabeça, a bola vai entrando na trave, tá vivo o toque do Luca pra fora, no rebote, manda a bola pra fora, a bola não entra, a melhor chance da macaca no jogo aos 44 minutos, você viu essa do Pi? Vi sim, cruzamento do Jean Carlos, o fecinho de cabeça, cabeceou, a bola subiu, caiu, explodiu no travessão e o Luca de primeira. Valdemir Gomes. Oi, Tigrão, intervalo 0-0. A Ponte equilibrou a briga lá em Mirassol, né? Eu acho que dentro de todo o pessimismo que a gente tinha, e eu me incluo dentro dessa corrente, eu acho que foi bom o primeiro tempo para a Ponte, porque ela conseguiu equilibrar. Ela começou sendo pressionada, começou dando muito espaço, mas depois equilibrou a partida e tomou a bola na trave e botou uma também, para que ninguém tenha dúvida. E essa bola que explode no travessão do Mirassol e volta, o Luca tenta dar uma bebetada. O que é bebetada? Aquele voleio que o Bebeto era mestre em fazer, projeta o corpo, né? E dá aquela virada assim, meio de lado e tal. Eu acho que ele não tinha ninguém próximo dele, tão próximo. Dava para pisar nela e escolher o canto sem goleiro, porque o goleiro estava fora de combate, visto que quando ele vai na bola que explodiu na trave, ele se joga e fica no chão. Então, se o Luca pisa e dá um biquinho, ele faz o gol, mas é difícil, né? Tomar essa decisão ali naquela fração de segundo. Para nós que estamos aqui vendo 10, 12, 15 vezes o lance, é mais fácil. Mas eu gostei da atitude do time da Ponte, eu gostei da entrega do time. O time está correndo um pouco mais, pelo menos no primeiro tempo, fisicamente. Ele se ombreou ao Mirassol. E eu quero dar relevo aqui à questão da vulnerabilidade na lateral esquerda. E quero também colocar uma atenuante aqui para o menino Jean Carlos, que é muito bom jogador. Ele, quando sai com a bola, peito estufado, cabeça erguida, ele tem passada larga, ele tem personalidade. Eu até faria um teste com esse garoto no meio-campo, viu? Faria um teste com esse cara, um pouco mais por dentro, para tentar dar fluência, para tentar meter uma bola comprida, para tentar um arremate. Mas ele marcando é muito fraco. Ele é fraco marcando, ele se posiciona mal marcando, mas eu quero chamar a atenção dos senhores aqui para um detalhe importantíssimo. Hoje no futebol a palavra recomposição, ela é indispensável e ela ocorre na prática. E se do lado do Kevin há recomposição por parte do Fecim, que volta pegando, do lado do Giancarlo, quem está tentando voltar e recompor é o Luca, mas ele não consegue. Ele está sempre ficando no meio do caminho. Então, além do menino marcar mal, ainda ele está sendo sobrecarregado, sempre tomando ali um 2 contra 1. E eu espero que o seu Hélio dos Anjos tenha enxergado isso para fechar esse ponto de muito perigo contra a Ponte em 4 oportunidades no primeiro tempo. Meu queridíssimo, eclético Júlio Nascimento. Apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone tradicionalíssimo, potente e forte da Bandeirantes.
Bola solta para o time da Ponte Preta que vem para ataque, lançamento, desvio de Léo Santos, tentava empurrar para o Matheus Anjos, afasta a marcação do time do Mirassol, bola volta para Macaca, Léo Santos faz o giro, jogando bem de volante, hein? Vem no gingado no balanço, Léo Santos no ritmo de carnaval, entregou, soltou para Kevin para Fecim, tentava a devolução, a bola bateu no braço do jogador do Mirassol, a arbitragem mandou seguir, rebote é do Leonaldi, carrega o número 5 na Macaca, faz o passe na fogueira para Kevin, a bola se perde em lateral, arremesso manual, Antônio Lupe. Alguém mexeu na escalação para este segundo tempo, Antônio Lopes? O professor Eduardo Batista faz uma modificação no Mirassol. O Negueba com a 11 ficou no vestiário. Negueba 11 nem subiu. E o Fabinho, camisa 20, também atacante, está no jogo. A Ponte é a mesma do primeiro tempo. E vem Macaca para o campo de ataque, movimentando, jogada pela ponta esquerda, Jean Carlos. A arbitragem parou, marcou impedimento. Não está valendo mais nada, impedimento marcado contra o Mirassol. A Ponte sai jogando pelo campo defensivo com Léo Santos. Léo Santos de primeira acionou, jogada com Fecim. Bom espaço na ponta direita para Kevin. Kevin na movimentação contra o primeiro. Fecim Costa pede no apoio também. Kevin segura, colocou na fogueira para o Leonaldi. Passe errado, de graça para o time do Mirassol. Vem Fabinho na velocidade pela ponta esquerda. Fabinho contra a marcação de dois jogadores. Antecipa, chega Kevin, recupera a falta. Bola para o time da Macaca. Ele sai jogando com o Thiago Lopes, o zagueiro, e devolvendo para Kevin pela ponta direita do campo de defesa. Ele faz a movimentação no balanço, solta a bola na cara de Matheus Anjos. Ele domina com o rosto, coloca a bola no chão, tentou sair jogando com o pé direito. No pé de ferro, melhor para o jogador da Macaca que ganha o lateral. Arremesso mal marcado é para o time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de defesa. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança do mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br ou siga no Instagram @Cortag Brasil. Mirassol no campo de ataque pela ponta direita, bola acionada com o Rodrigo, vai bater pro gol. Vinhas! Respalma Vinhas! Dá um tapa na bola, o goleiro da Macaca tá vivo ainda pela ponta direita, vai pintar cruzamento. Fabrício Daniel contra a marcação do Lucas, chega Jean Carlos firme, ganha o tiro de meta. Igor Vinhas na sua primeira participação, intervenção no segundo tempo para salvar a Macaca, Antônio Lupe. Rodando cheia de guizos e com luzes de neon. Um chute forte do Rodrigo Ferreira, lateral direito da equipe do Mirassol. Do jeito que veio, o Igor Vinhas rebateu para frente. Belo chute do lateral direito da equipe do Mirassol, Júlio. 3 minutos do segundo tempo, a primeira chance no segundo tempo do time do Mirassol para a defesa de Igor Vinhas na finalização de Rodrigo Ferreira. A Ponte sai jogando 0-0, bola solta com Kevin. Kevin para Fecim, Fecim escapa da marcação do primeiro, passa o pé por cima da bola, foi pro solo, é falta nele. O jogo tá parado, Kevin vai cobrar a falta para o time da Macaca pelo campo de defesa. Acionando jogada para o outro lado, é para Jean Carlos. Será que chega? Acionando a turbina, Jean Carlos no pé de ferro, tentou vencer na primeira, a bola tá viva, Lucas chega atrasado, antecipando, chega Thalisson. Thalisson, Kelvin manda a bola para Camilo. Camilo de primeira para Oyama. Oyama para Zeca de calcanhar. Entregou para Oyama. A bola chegou na ponta direita para a chegada do Fabrício Daniel. Zeca passou. Pediu. Zeca recebeu na ponta direita contra a marcação do Leonaldi. A bola vai para fora. Manda direto para fora. Atacante do time do Mirassol. O segundo tempo começa agitado, Lupe. Começa quente. Dessa vez nas passadas largas do Zeca, lateral direito. Ih, rapaz. Será que a moça invadiu o campo? Ah, não, deve ter sido alguma atração no intervalo, algum pedido de casamento, sabe? Pedido de casamento no jogo. Não, quem sabe disso é você, não é eu não, cara. Não, mas eu sou solteiro, graças a Deus. Mas o câmera também derruba, porque a gente tá dando detalhe, ele filma a moça correndo, invadiu o campo, mas quando invade o campo... Mas como é que foi o teu pedido de casamento? O meu pedido de casamento... Alô, Vanessa Lucas. Alô, Vanessa, eu te amo. O meu pedido foi simples. Eu cheguei e falei, Vanessa, você quer casar comigo? Não, cara, não começa assim, não. Não é que não existem pedidos simples para coisas sérias, grandiosas como um casamento. Ele falou assim, ó. Um matrimônio. Ele falou assim, ó. Você quer casar comigo? E ela? Falou assim, quanto você ganha? Aí ele falou, ele respondeu. E aí? Não tem final? Aí ela falou assim... Acaba, pelo amor de Deus! Vou ter que continuar trabalhando, mas eu caso. 5 minutos do segundo tempo, a bola volta para o campo de defesa. Léo Santos entregando para Thiago. Thiago devolveu para o goleiro Igor Vinhas. Igor Vinhas, perigosamente, mas contou com a maior sorte do mundo porque a bola bateu na canela de Fabinho, se perdeu em lateral. Tigrão de algum acertou. Solta a bola pro ataque, Kevin entregando para Ribamar.
Ribamar de peito, entregou, soltou para Matheus Anjos, para Leonaldi, Leonaldi crescendo, Ribamar pediu na grande área, cruzamento para ele, afasta a marcação, tira dali, a bola volta para a ponte, Leonaldi, ajeitou com o pé direito, vai bater pro gol, soltou para Fecim, Fecim puxou para a linha de fundo, para Matheus Anjos, para Kevin, boa trama, cruzamento, é para Ribamar, o toque de cabeça tá viva, voltou para Lucas, pega o goleiro! Boa chegada na Macaca agora, trocando passes. E o cruzamento termina na defesa do goleiro Darley, Antônio Lupi. Bela jogada pelo lado direito. Matheus Anjos, Naldi e cruzamento do Kevin. A bola foi no segundo pau. Ribamar de cabeça fraco. A bola subiu e Luca também fraco de cabeça nos braços do Darley. A bola volta para o campo de ataque do time da Ponte Preta. A Macaca tenta se animar no campo ofensivo. Bola solta no comando para a chegada agora do Fabinho. Recupera para o time do Mirassol. Fabinho acendendo jogada com o Zeca, linha de fundo. Posição legal. Zeca invadiu grande área. Tocou para Fabrício Daniel. Afasta a marcação, bola voltou para Luiz Oema, bateu, afasta, tira dali Kevin, na finalização do Camilo, Kevin se estica, se atira em cima da bola e manda para escanteio, Antônio Lupi. Chute forte do Camilo, o Cabeleira, também passou pela Ponte Preta, a bola praticamente dentro da meia-lua e o Kevin se atirou na bola, salvando a Macaca. Tem escanteio, a equipe do Mirassol é pelo lado direito, só que quem bate é o Pará. 7 minutos do segundo tempo, 0-0, Mirassol e Ponte Preta. Escanteio marcado para o time do Mirassol fazer a cobrança, vai pintar a bola na grande área. Toda a apreensão, expectativa do torcedor ponte pretano, torcendo contra o ataque do Mirassol. Pará, cruzamento na primeira trave, o toque de cabeça, a bola vai direto para fora. Longe do gol, longe de Igor Vinhas. Apenas o tiro de meta marcado para a equipe da Ponte Preta para fazer a cobrança. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirante, 7 minutos do segundo tempo e o jogo, Gleger. Então, Júlio, um jogo interessante, né? O Mirassol parte para cima, a Ponte tenta em alguns lampejos de chegada ali ao ataque, mas mesmo assim eu ainda gosto. Eu acho que a Ponte está guerreando, tá batendo de frente, está competindo, não abaixa as linhas, isso é importante. Né? É claro, está enfrentando um time jogando em casa, né? Que obviamente ia partir para cima, mas eu gosto da postura da Macaca, Júlio. 7 minutos e 50 do segundo tempo, 0-0, Mirassol e Ponte Preta, tudo igual por enquanto. E daqui a pouco, com a narração de Carlos Batista, tem Guarani em campo na Bandeirantes. O Bugre joga contra o Santo André e você vai curtir todas as emoções com ele. O Carlos Batista, a origem na Bandeirantes. 8 minutos do segundo tempo, 0-0, Mirassol e Ponte Preta. É tiro de meta marcado para Macaca, vem Gorvinhas. Faz o levantamento para o campo de ataque, a bola foi direto para fora, apenas arremesso manual marcado para o Mirassol fazer a cobrança. Corbela Tintas, a parceira do Pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela. Corbela. Mirassol no ataque, Fabinho dominou, entregou para Pará, levantou na boca do gol para Zeca, o toque de cabeça, Fabrício na casinha! A jogada do Pará pela ponta esquerda, ele fez o cruzamento para Zeca. O toque de cabeça do camisa 9. Aos 8 minutos do segundo tempo, Zeca, número 9, abre o placar para o time do Mirassol. 1-0 para cima da Ponte Preta, sem chance para Igor Vinhas. Beleza, Mirassol, beleza, Zeca, gol do Mirassol. O Leão abre o placar em Mirassol, 1-0. O detalhe do gol na Bandeirantes é seu, Antônio Lupi. 2 detalhes. O primeiro, para a liberdade que o Pará teve para erguer a cabeça e ver o posicionamento do Zeca. No meio do Fabrício e também do Jean Carlos, mandou uma cabeçada sem chances para o Igor Vinhas. É a 4ª assistência do Pará no Campeonato Paulista e o 6º gol do Zeca no Campeonato Estadual. O Mirassol abre o placar com o Zeca. Tá no José Maria de Campos Maia, Mirassol 1, Ponte 0. Zeca, de cabeça o centroavante. Falávamos ontem no Esporte em Debate, Valdemir Gomes, que o centroavante do Mirassol é um jogador perigoso e teve liberdade na grande área, em Tigrão. É muito bom jogador, né? Muito bom jogador, mas pode perder a intensidade. Não é porque tomou gol, não. Eu não fui acionado. O jogo está muito corrido. A prioridade, cara, é da narração, é da descrição do que está acontecendo. Mas eu ia dizer, tem um jogador da Ponte que fez a diferença no primeiro tempo e ele cansou.
está demonstrando sinais de cansaço. Esse cara é o Léo Santos. Olha a ponte. Num ataque, Matheus Anjos na ponta direita, vai tentar o cruzamento. Chega Luiz Oyama, coloca a bola para escanteio. Léo Santos cansou, hein? O Tigrão vai completar o comentário. Ele correu muito. Agora, o Fabrício, o máximo que ele sobe é 5 centímetros. Bola era dele, né? Não vou responsabilizar o Jean Carlos. Não vou. Bola do Fabrício, mas ele não sobe. O bagageiro é muito grande. E vem ponte, cruzamento na grande área, o toque de cabeça da Darley faz a defesa em 2 tempos. Fica com ela o goleirão do time do Mirassol, coloca Fabrício Daniel na correria, tenta o contra-ataque, vem antecipando o Kevin. Bota a bola pra fora, é lateral marcado pro time do Mirassol fazer a cobrança. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 11 minutos do segundo tempo, 11 passados em Mirassol, segue. Zeca foi pra casinha, Mirassol 1, Ponte Preta 0, do Pinheiro. Abraço pro Gustavo lá em Minnesota, nosso muito obrigado. E o Grenal realmente não aconteceu, o ônibus do Grêmio na entrada lá do Beira-Rio. Houve a pedrada, enfim, agressão e tal. Alguns jogadores do Grêmio se machucaram. Estão discutindo agora uma nova data para esse Grenal. Então, Inter e Grêmio não aconteceu. Bandeirantes. Já Fernando Gramari dando seus pitacos aqui na Bandeirantes, o torcedor hoje da Macaca que faz o papel de ouvinte comentarista. Para Mirassol 1, Ponte Preta 0. Lateral marcado para Mirassol, levantamento da grande área, buscava o Camilo, afasta a marcação da ponte, Léo Santos, completa de cabeça, tira dali, a bola voltou para Oyama, escapou da marcação do primeiro, escapa no segundo, tentava empurrar para a perna esquerda, afasta a marcação, tira dali, rebote do Mirassol, volta a bola pelo sistema defensivo, o time do Leão com Thalisson Kelvin. Fernando Gramari, quem abre o placar é o Mirassol. Zeca fez 1-0, Fernandão. Só endossar o que o Tigrão falou, né? Subiu uma Gillette do jeito que subiu, com aquele traseira de caminhão que tá o Fabrício, não é possível, tá? E perder a disputa de bola, parar, avançar da maneira que fez, parar, olhar e para poder cruzar. E o Fabrício me tirou do sério agora, viu? O Fabrício me tirou exatamente do sério. Pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora. 12 minutos do segundo tempo, Mirassol 1-0 para cima da Ponte Preta, gol marcado pelo Zeca de cabeça. Aos 8, 9 minutos do segundo tempo, Zeca foi para casinha. A bola volta para o Mirassol, Lucão em São Paulo. Ele quem domina, carrega a bola pelo campo de ataque, volta a bola no comando ofensivo com Fabinho para Lucão. Lucão tentou toque para Camilo, chega a defesa do time da Ponte Preta, faz o corte. A bola chega no Fecim, parece que um pouco abatido, o time da Ponte Preta tenta sair jogando agora com Kevin. Kevin, lançamento direto para o campo de ataque nos pés de Neto Moura. Recomeça a bola pelo sistema defensivo, vai sair jogando o time do Mirassol pelo campo de defesa. Sem pressa nenhuma, vai controlando o resultado. O sorriso é o seu cartão de visita. A Odonto Clinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, preparou uma campanha especial de implantes dentários para você. Dia 11 de março, você vai voltar a sorrir. Ligue ou chame no WhatsApp e reserve o seu horário 3342-7000. Repetindo, 3342-7000. Venha para a número 1 do Brasil em implantes, Odonto Clinic, porque sorrir é tudo. 14 minutos do segundo tempo, Mirassol vencendo a Ponte Preta 1-0, tem falta Macaca e agora o Camilo está batendo uma caixa com o árbitro do jogo, Douglas Marques. Douglas errou. Que ele está dizendo ali que foi uma decisão equivocada, né? Uma falta para a Ponte. Ele não deve ser atentado ao lado, ele deu a falta pro Mirassol, mas apontando pro campo de ataque da Ponte. E aí o Camilo falou, a gente está atacando para lá. Aí ele falou, realmente, eu errei, a falta é pro Mirassol, é falta pro lado de lá. 14 minutos do segundo tempo, o Mirassol vai vencendo a Ponte 1-0. Já tem Guarani e Santo André, narração de Carlos Batista aqui na Bandeirantes. A bola volta no comando pro time do Mirassol pela ponta direita, sai jogando Fabrício girou, soltou para Rodrigo de primeira para Camilo, Fabrício tá na ponta, recebeu, Zeca pediu, vai invadir grande área, uma bomba para fora! Com liberdade, Fabrício Daniel, uma bomba, um canudo de pé esquerdo. A bola vai pra fora, é tiro de meta, Lupe. É bom jogador o Fabrício, camisa número 7, de perna esquerda, recebeu um chute do Camilo de fora da área. A bola passou tirando muita tinta do poste direito do goleiro Igor Vinhas. Tiro de meta pro goleiro da Macaca. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 15 minutos do segundo tempo em Mirassol, segue.
Mirassol 1, Zeca foi pra rede, Ponte Preta 0, Edu. Olha, tá dizendo aqui, pelo amor de Deus, pode vir o CR7, pode vir Neymar, pode vir o Messi, Iniesta, Soares. A macaca não tem jeito, diz aqui o João Busso, hein? 20 e 30 no Brinco, tem Guarani. Guarani joga 20 e 30 no Brinco contra o Santo André. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fabinho domina pro time do Mirassol, entregou de graça pra Luca, contra-ataque da Ponte. Luca recebeu, inverteu pela ponta direita pra Fecim. Fecim levanta a cabeça, recuou, atrasou, voltou pra Leonaldi. Espera a passagem na ponta esquerda do Jean Carlos Léo Santos. Entregou de graça, cansado Léo Santos, o contra-ataque do Mirassol escorrega o jogador do time do Mirassol. A bola volta pro time da Ponte, não dá mais pro Léo Santos, né? O Tigrão estava destacando ali que o Léo Santos cansou. Esse lance agora foi nítido, né, Tigrão? Todo o cansaço físico do jogador. Com 2 minutos do segundo tempo, 3, deu pra ver que o vestiário não fez bem pra ele. Ah, mas como é que não tava? Terminou o primeiro tempo já se arrastando, mas conseguiu levar. Aí no segundo tempo, 10 minutos. Acabou. Acabou o gás. Agora o Hélio precisa ver aí o que vai fazer, né? Precisa ver. Agora o time da Ponte tá arriado. Era previsto isso, a gente dizia a semana toda, depois da demissão do Kleina, da contratação do Hélio dos Anjos, que milagre não dá para fazer. Ninguém vai fazer o Tigrão ir correndo de onde ele mora e de onde falo nesse momento, de Valinhos até a Bandeirantes em 5 minutos. Não dá. Tem coisa que dá para fazer, tem coisa que não dá. Então você pedir para um time que não está correndo ao longo dos últimos 2 anos, para ele, porque chegou um novo treinador, ele vai correr, então pode ter um sprint, um lance isolado aí, mas o time da Ponte, para que quem só está ouvindo o rádio e não está vendo na TV, vai aqui a foto, a imagem. O time da Ponte perdendo, está com as linhas muito mais recuadas e muito mais atrás do que quando empatava em 0-0. Ou seja, não tem mais pernas para sair. O Ribamar, por exemplo, mais um pouquinho ele vai a óbito. É impressionante a média física, a média atlética de resistência, de condicionamento dos jogadores que a Ponte contratou. É profundamente lamentável. E o time só tomou o gol porque arriou, porque estava lá atrás, porque não acompanhou, porque não encurtou como estava conseguindo encurtar os espaços no primeiro tempo. E agora o Hélio faz uma bobagem. Ele tira o Fecim, que era um dos poucos lúcidos, e põe o decisivo Niltinho. Mexeu, vai. Como o Tigrão disse, Fecim 20 tá fora, 32 Niltinho tá no jogo e saiu 13 Jean Carlos e entrou 2 Norberto. Gleger Zorzin quer ouvi-lo, a plataforma tática da Ponte com as mudanças, mas antes o Kevin vem para ataque dominando, entrega na ponta esquerda para Luca, Luca carrega para o time da Ponte, passa nas costas dele, Matheus Anjos pede também, segurou, tocou para Kevin, para Léo Santos, passe errado, contra-ataque do Mirassol, rasga Fabrício, tira dali, a bola vai sobrando direto nas mãos do Darley. No chutão do Fabrício, pois não, Gleger, quero ouvi-lo. Bom, primeiro dizer, Júlio, que eu estava falando isso no intervalo, né? Tem que estar atento aos pequenos detalhes, né? E a Ponte realmente, fisicamente, já foi a óbito, né? Como disse o Tigrão aí. Será que não é pela forma de treinamento, pela forma que foi elaborado o planejamento físico, né, de como jogaria esse time no Campeonato Paulista? Pode ser. Pode ser, eu até concordo. Eu acho que quando você tem um planejamento físico na pré-temporada, olha, nós vamos jogar dessa forma. E a Ponte, a todo o jogo, né, que a gente assistia, uma Ponte atrás, retraída, e a partir do momento que vem com o primeiro tempo um pouco mais agressivo, um pouco mais acima, jogando com as linhas mais próximas. E vem Ponte no campo de ataque, levantamento na ponta direita, Norberto para Luca de cabeça, na casinha! Faz o L, Luca, para empatar o jogo em Mirassol.
Mirassol, com as mãos de Norberto, um cruzamento que alcança o centroavante Luca. Ele faz o L, faz o U, faz o C, faz o C de novo, faz o A, faz Luca, o gol da Ponte, é gol da Macaca, beleza, Luca. A Ponte empata o jogo. Ponte Preta 1, Mirassol também 1. Aos 20 minutos, segundo tempo, a Macaca faz o gol de empate em Mirassol. Luca, o detalhe do gol da Ponte Preta é seu, Antônio Lupe. 50% do gol pro Luca e os outros 50% pro Norberto. Que passe de 3 dedos. Cruzamento perfeito do lateral direito que entrou agora há pouco no segundo tempo. Viu o posicionamento do Luca. Cruzamento não, um passe pro camisa 9 que de cabeça consciente mandou a bola pro fundo da rede. Luca marca o 6º gol dele na temporada. O primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do estádio José Maria de Campos Maia em Mirassol. Mirassol 1, Ponte também 1. Fernando Gramari, ouvinte comentarista, explodindo de alegria com o gol do Luca. Mais um gol do camisa 9 em Gramari. E um belo passe do Norberto. Bateu de 3 dedos, jogando para dentro da área. O Luca, a princípio até falei assim, será que vai ter impedimento, alguma coisa? Mas não, ele saiu de trás mesmo. E foi uma bola, ele foi ao encontro da bola e cabeceou muito bem. Olha, deu um alívio aqui, mas precisa dar uma boa melhorada. Agora precisa voltar. Eu achei até que era o Pedrinho e não o Niltinho que ia entrar. No fim era o Niltinho mesmo. A Ponte faz o gol de empate, aliviado. Fernando Gramari, ouvinte, comentarista. Você ouviu na respiração do Fernando Gramari todo o sofrimento do ouvinte aqui na Bandeirantes. Essa é a nova dinâmica da Bandeirantes, trazendo para a transmissão também a participação, o sentimento de cada ouvinte. E o torcedor da Macaca agora empolgado com o gol do Luca. O detalhe no ar, Tigrão. Ele tirou, na verdade, ele tirou o lateral esquerdo e botou um lateral direito. Entra o Norberto, né? Na direita, ele puxa o Kevin onde estava o Jean Carlos. Só para o ouvinte ter a exata noção, o cruzamento foi do lado direito, onde estava jogando o Kevin, e agora está jogando o Norberto, e o Kevin é que é o substituto do Jean Carlos. A Ponte chegou bem agora. Louve-se aí a qualidade de um jogador que eu venho pedindo há muito tempo, hein? Ele tinha jogado 2 vezes, eu e o Gleger quebramos o pau aí no Concentração, que eu pedi a esse jogador. Tá aí, ó. Primeira participação dele, uma bola muito boa. Ele tem qualidade técnica. Também não está em forma. Aliás, quem está em forma na Ponte? Ele botou na cabeça do Luca com imensa categoria e a Ponte empatou o jogo. Mas a Ponte não consegue acompanhar. E o Hélio dos Anjos não viu ainda. E não dá mais pro Léo Santos há muito tempo. Tem opção? Não sei. Não sei a condição física do Marco Júnior que está no banco. Mas nós temos aí mais 22 minutos de jogo e acréscimos. Será que não dá para um moleque de 20 anos entrar e encurtar um pouco mais? Olha o espaço que tem para jogar a equipe do Mirassol. É impressionante. A Ponte chegou num lance isolado de qualidade. Um lance pontual. Louve-se a belíssima bola do Norberto. Mas é muito difícil segurar, porque ela não tem pernas mais para conter o toque de bola e a criação de meio campo da equipe do Mirassol, muito mais enxuta fisicamente. E essa diminuição de intensidade da Ponte passa muito pelo cansaço, pelo desgaste do Léo Santos. Cartão. Vai. Camisa número 3, Thiago Lopes recebeu o cartão amarelo logo após o gol da Ponte Preta e o Mirassol daqui a pouco vai mexer 2 vezes, na verdade não, agora, 10-18, tá indo embora o Camilo com a 10 e entrando 18, Luiz Fernando. Luiz Fernando com a 18, tá no jogo e tem mais uma troca na equipe do Mirassol, que eu já confirmo agora. O Luiz Fernando tá entrando, o Camilo tá saindo, essa foi a primeira. Aquele Luiz Fernando, hein? Não conheço. Passou aqui pelo futebol de Campinas com a camisa do Guarani. E o Rafael Silva, 19, na vaga do Zeca. Zeca 9 tá fora. Rafael Silva com a 19 tá no jogo. Muito bem, são as mudanças do técnico Eduardo Batista. Já o Gleger vai continuar o raciocínio dele, porque ele foi interrompido pelo gol da Ponte, né? Inclusive pode ser agora, viu, Gleger? 1-1. Quando você falava, dava sua opinião sobre o jogo, o Luca foi lá e empatou a partida, Gleger.
Exatamente, Júlio. Eu estava falando sobre o aspecto físico, né? Planejamento que foi feito na pré-temporada. E aparentemente a Ponte realmente dá mostras de que está muito mal fisicamente e deve-se muito ao planejamento que foi feito. Agora, assim, eu tenho que concordar com o Tigrão, né? A jogada do Norberto foi legal, foi sensacional. Bateu ali de 3 dedos, jogou a bola lá na cabeça do Luca. Não dá para tirar o mérito do Luca, que é um artilheiro, um cara que tem presença diária. Agora é o seguinte, né? O mesmo erro que a Ponte cometeu... E vem Ponte com o Niltinho, a batida de fora, pega o goleiro. Na movimentação, Niltinho, hein? Agora vestindo a 32, abdicando do seu antigo número 7. Finalização de fora, defesa de Darley, pois não, Gleger? Então, o mesmo erro que a Ponte, que a Ponte cometeu lá na cobertura do Kevin, no lance do gol do Mirassol, que deu espaço ao Pará no cruzamento, o Pará deu espaço ao Norberto, que cruzou e meteu a bola na cabeça do Luca. Isso aí é o pequeno detalhe que eu costumo dizer, que eu disse isso, inclusive, no intervalo. Mas a Ponte dá mostras de que está mal fisicamente, mas tá aí, empatou o jogo e sempre, né, contando com o Luca, que é um baita, um jogador, um artilheiro, e a qualquer momento pode decidir o jogo. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br e siga no Instagram, @CortagBrasil. Mexeu! Informação na Bandeirantes. Leonaldi, 5 foi embora, com câimbras, aparentemente. Leonaldi foi embora, entra Marco Júnior com a 15. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Mexeu! Informação no ar. Matheus Anjos também foi embora com a 16. João Pedro, 18, tá no jogo. João Pedro, número 18. Confere. Na vaga de Matheus Anjos. E vem para ataque Niltinho, carregando para o time da Ponte. Tentou ali a finta para cima do jogador do Mirassol. A bola se perde em lateral. 27 minutos do segundo tempo. Hélio dos Anjos dando um gás, modificando a Ponte Preta. Trabalhando aí com substituições. Marcos Júnior, Norberto. Agora o João Pedro, Niltinho, são as peças do segundo tempo do professor Hélio dos Anjos. Ribamar domina, entrega para João Pedro. João Pedro acionando jogada pela ponta esquerda. É com Kevin. Kevin carrega, solta a bola com Luca. Luca dominou, João Pedro se apresentou. Devolução vem com Kevin, agora sim para João Pedro. João Pedro levanta a cabeça, toca a bola com Kevin. De primeira, no apoio para Léo Santos. Léo Santos para Marco Júnior. Marco Júnior faz o giro para Fabrício. Fabrício para Thiago Lopes. Thiago Lopes pela ponta direita para Norberto. Na ponta direita, Norberto escapou da marcação do primeiro, soltou para Marco Júnior, tentava a finta ali para o jogador Niltinho, perde a bola, recupera o time do Mirassol. Luiz Fernando entrega de primeira, solta a bola no apoio, vai para a finta, falta nele. O jogo tá parado, falta marcada, cuida, calma, Thiagão. Você tem cartão amarelo, hein? Tem que controlar o emocional também, Antônio Lupi. E você... É verdade. Vai, Tigrão. Você vê, desculpa, Lupi, como é que é triste essa questão física. A gente tava dizendo do cansaço do Léo Santos, mas ele não teve cãibra ainda. Aí o moleque que correu que nem um leão, o campo todo, que é o Leonardo. E vem Mirassol pro campo de ataque, invadiu grande área, pintou o gol, pra fora! Impressionante a participação do sistema defensivo da Ponte Preta, o Thiago Lopes, pra colocar a bola pra fora e salvar o que seria o segundo gol do time do Mirassol, Lupi. Foi muito corajoso o Thiago Lopes. O jogador do Mirassol ficou de frente pro crime, de frente pro gol. O camisa de número 19 foi o Rafael Silva que bateu. A bola aí explodiu numa parte que dói bastante do Thiago Lopes, por isso ele foi corajoso. Escanteio o Mirassol, o jogo tá parado. Thiago Lopes se atirando em cima da bola. E dói demais ali, hein? Thiago Lopes salvando o gol do Mirassol. E vem para ataque agora o time do Mirassol. Escanteio, vem para confusão na grande área. 29 minutos do segundo tempo. 1-1 tem empatado o jogo. Chances para os dois lados. Segundo tempo volta mais agitado. Vem para a cobrança do escanteio. Autorizado o levantamento fechado. Igor Vinhas dá um tapa na bola, tira dali. A bola volta para João Pedro. João Pedro faz a cavadinha. É para o campo de ataque muito forte para Luca, que não chega na bola. Chega Luiz Oyama na cobertura. Ele recomeça o jogo para o time do Mirassol. Vai ser jogando lá atrás. Bola solta
solta com o goleiro Darley, levanta ali os braços da Darley, fazendo a sua orientação para os seus jogadores, seus companheiros. De primeira, Darley entrega a bola no comando de apoio, vem toque de bola agora para o time do Mirassol pelo sistema defensivo. Bola solta com o Lucão. Lucão entregando de primeira, solta a bola com o Thalisson, Kelvin, devolução, vem com o Lucão. Lucão levanta a cabeça, tem para aberto pela ponta esquerda, prefere o toque, vem por dentro. Levanta a cabeça agora, Lucão. Tenta o toque de bola na investida para o campo ofensivo pela ponta direita. Ele buscava o jogador que era Fabrício Daniel. Na antecipação, chega a defesa na Macaca, ganha o lateral Kevin. A bola bateu ainda no jogador Luiz Oyama, se perde em lateral, arremesso manual marcado para Macaca. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 30 minutos, o segundo tempo segue. Mirassol 1, Ponte Preta também 1, Edu. Então é o seguinte, ó, o Zeca fez o gol do Mirassol, o Luca fez o gol da Ponte. Então a contabilidade da artilharia tá assim: Luca, 6 gols, Zeca do Mirassol, 6 gols e Ronaldo da Inter de Limeira, 6 gols, os 3, liderando a artilharia do Paulistão 2022. Lembrando que amanhã, pela manhã, a Inter de Limeira recebe o Palmeiras, amanhã 16 horas. Limeira, Inter e Palmeiras, a Inter do Ronaldo. Rádio Bandeirantes. Mexeu. Informação, Lupe. As duas últimas do Eduardo Batista. Saiu 7, Fabrício Daniel com a 7. Ele foi embora e entrou 22, Rafael Oller, 22. E também saiu o Neto Moura com a 8 e entrou 16, Daniel. Daniel com a 16 está no jogo na vaga do Neto Moura e cartão amarelo para o Kevin. Muito bem, mais mudanças então no jogo. Agora mexe o técnico Eduardo Batista. São as modificações, pois não, Tigrão, aproveite para falar, 31 minutos, 1-1, tá empatado o jogo, Valdemir. Eu falava, a gente tem batido muito na questão física, né? E o Léo Santos, ele agora já tá no atalho, né? Já tá devagarzinho, vai, toca, sai, recebe de volta, toca curto, não tá com aquela intensidade de pegada. E lógico que isso mostra a dificuldade do time ter uma regularidade dentro da mesma partida. As alterações, elas quase nunca são por questões técnicas. E quase sempre elas são por questões físicas. Nós falávamos do Léo Santos, um dos volantes, e o outro, que é mais jovem, aliás, tem praticamente a mesma idade, pouquinho mais jovem, que é o Leonaldi, correu muito. O Léo Santos, mesmo com flagrantes sinais de desgaste, ainda está ali em pé. O Leonaldi travou, deu cãibra nas duas pernas. E aí, claro, acabou sendo sacado para a entrada do Marco Júnior. Agora quem sai de maca e provavelmente também com problema de ordem física, de desgaste, não sei se volta, é o Luca. Então é difícil, porque já é 9ª rodada e o time não tem intensidade. Olha lá, foi embora o Luca. Ó. Foi embora, entrou o Pedrinho. Foi embora o artilheiro do campeonato e agora vem um moleque que pode aí, o futebol é coisa do diabo. Meu Pedrinho, que não conseguiu até agora jogar. Não conseguiu. Tá, sai machucado o Luca. Sai desgastado. Sai com a perna dura. Cãibra também. Então é duro. Esse trabalho do planejamento, ele tá muito mal. Foi muito mal executado. E esse é o grande flagelo da Ponte. Vem o Pedrinho. Pode fazer o gol da vitória? Pode. Mas é pouco provável. Mexeu. A informação, Antônio Lupe. Só confirmando, o Luca tá fora, em nome de Jesus tá fora, entrou o Pedrinho com a 21. Bola solta no comando pro time da Ponte, tenta puxar o contra-ataque, a bola chega no João Pedro de primeira pra Norberto, vem na velocidade, passou, Niltinho pediu, Niltinho recebeu, vem na velocidade, carregou pela ponta, foi pro solo, pediu falta. Arbitragem marca o escanteio, é escanteio pra Macaca bater. Chamou a atenção que o Niltinho nem reclamou, ele foi desarmado, não simulou que foi falta, apenas correu em direção à bola, porque é ele quem vai bater o escanteio a favor da Macaca. Niltinho, 32 na bola. Escanteio marcado para o time da Ponte Preta para fazer a cobrança pela ponta direita. Vem para o campo de ataque a Macaca, vem na oportunidade agora na bola parada. 34 minutos. Tá na hora do gol da Macaca para virar o jogo. A esperança do torcedor Ponte Pretano, autorizado, cruzamento por baixo, afasta a marcação, tira dali. É mais uma chance, hein? Mais uma chance agora para o novo escanteio do Niltinho. 34 do segundo tempo. O Fabrício está na grande área, levantando o braço direito, pedindo bola na marca do pênalti.
Niltinho, mais uma cobrança no mesmo lugar, Niltinho. Duas cobranças no mesmo lugar. QI muito curto, né? Você bota 3, 4, 5 caras altos dentro da área. Pô, ele bate no umbigo do zagueiro, pô. Ô, Niltinho! Volta, vai, tira o Niltinho, volta machucado. E vem pro ataque, Niltinho acionou, Norberto puxou pra linha de fundo, toque pra fora! A bola desviada vai embora pra escanteio. O momento é da Ponte Preta, Antônio Lupe. Norberto entrou on fire no jogo. Mais uma vez ele arriscou ali um chute e a bola acabou sendo travada. Mais um escanteio da equipe da Ponte Preta. Melhor não, né, Niltinho? Deixa quieto. Eu acho que trocou, vai Kevin. Deixa quieto. Aí acho que vai você. Kevin autorizado, cruzamento na segunda trave para Fabrício, afasta a marcação, tira dali, melhorou o cruzamento. A bola tá viva, o Mirassol tenta puxar o contra-ataque. Antecipação do jogador Pedrinho atrás do ataque, mas a bola fica ainda pro Mirassol. Luiz Oyama acionando, jogada na ponta direita para Rafael Oller, vai chegar na bola, chegou, alcançou, tenta o domínio contra a marcação do Marco Júnior. Rafael Oller fintou, ele tem um corpo ali grande, tenta fazer a finta, ajeita, protege, acionando jogada com o jogador que era o Luiz Oyama, deixou passar para trás, é para parar, bateu pro gol, bateu para fora. Tiro de meta marcado para Igor Vinhas bater. Só um detalhe em relação ao Rafael Oller, que entrou no segundo tempo. Teve um jogo entre Ponte e Portuguesa Santista, Copa Paulista, ano passado não, 2020. Rafael Oller estava na Portuguesa Santista, fez 3 gols em cima da Ponte. Depois foi pro Operário e agora defende as cores do Mirassol, Júlio. Trabalhou com o professor Sérgio Guedes, na época da Portuguesa? Não era o Sérgio Guedes. Não o Sérgio era Guedes mais. já tinha saído. Já tinha saído, já perfeito. tinha. 36 minutos, fala Valdemir Gomes, pois não, Tigrão. Como é que entrou o Norberto, Noivo? On fire. Traduz. Pegando fogo. Tá bom, vai. Júlio. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Alabastine de preparação de paredes, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela. Corbela. 37 minutos do segundo tempo, 1-1, Mirassol e Ponte Preta, tudo igual. O Luca ali agora recebendo todo o cuidado médico, né? Fica um pouco frustrado o Luca porque... Posterior. Ele sente ali a posterior. Da coxa direita, olha lá. A postera. Saiu com a perna dura. Uma pena, né? Principal jogador da Ponte. Torcer para que seja algo leve, mas se for na média, grau 1, grau 1,5, não joga mais no campeonato. Ô, Júlio. Vem Mirassol pro campo de ataque na tabela. Rafael Oller invadiu grande área. Ajeitou para Rafael Silva. Afasta a defesa da Ponte. Tira Thiago Lopes. Que partida do Thiagão, hein? Que partida do Thiagão, chegando inteiro no lance. Manda a bola para fora, Thiago Lopes é lateral marcado para a equipe do Mirassol fazer a cobrança. O Sorriso é seu cartão de visita. A Odontoclinic, maior rede de clínicas odontológicas do país, preparou uma campanha especial de implantes para você. Dia 11 de março você vai voltar a sorrir, é isso mesmo? Mande uma mensagem ou ligue no WhatsApp e reserve o seu horário. 33427000. Eu repito e digo, 33427000. 33427000. Venha para número 1 do Brasil Implantes. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. 38 minutos do segundo tempo, 1-1, Mirassol e Ponte Preta, tudo empatado. Alô, Gramari! Aguenta coração, hein, Gramari? Os últimos minutos serão de muita intensidade. Tá preparado aí, Gramari? O doutor Riguetti já marquei consulta com ele, a gente já vai conversar. Apesar que eu não vou precisar mais fazer esteira. Depois desse teste aqui, não preciso mais fazer esteira. Tá terrível. Aguenta aí, Gramari, porque tem jogo. E nós falávamos durante a semana, né? Um empate, dadas as circunstâncias, ao pouco tempo de trabalho do Hélio dos Anjos. Tem que pontuar dentro do campeonato. O Mirassol é um time forte. O empate não dá para ser descartado como resultado positivo para a Macaca, não, né? Detalhe no ar. E o próximo jogo da Ponte é só no outro final de semana, ou seja, tem uma semana cheia de trabalho, professor Hélio. Contra Água Santa? Água Santa. Que é duelo direto, né? Duelo direto. Dependendo da rodada, né? Água Santa acho que ainda não jogou, mas são pontuações semelhantes. Exatamente.
E tem falta o time da Ponte Preta para fazer a cobrança agora no campo de ataque. 39 minutos. Já cobrada a falta. Kevin rolou para Niltinho. Vai mandar para o gol. Levantamento para Ribamar. Afasta a marcação. Tira o goleiro. Vem Darley para ficar com ela. Léo Santos tenta atrasar o ataque na saída de bola do time do Mirassol. Bola solta pela ponta direita. Rodrigo coloca a bola no campo de ataque para Luiz Fernando. Ele faz o giro. Daniel se apresenta. Luiz Fernando segura. Agora entrega a bola com Pará. Pará rola a bola pelo sistema defensivo. Volta a bola com Thalisson Kelvin. Thalisson Kelvin, é ele quem domina, vem pro toque de bola pro time do Mirassol, entrega a bola agora no comando para a chegada do Daniel. Daniel para Thalisson Kelvin, tem Lucão aberto pela ponta esquerda, vai girando a bola até chegar no Luiz Oyama pela ponta esquerda. Vem carregando o time do Mirassol, bola solta agora pro Pará, foi pro solo, a arbitragem mandou seguir, contra-ataque da Ponte, Norberto recuperou, atravessou, jogada pela ponta direita para Pedrinho. Pedrinho puxou pro pé esquerdo, vai tentar bater pro gol, passou Niltinho, recebeu, é para ele, invadiu grande área, bateu pro gol, para fora! A Ponte insiste, persiste, tenta a virada. Niltinho manda a bola pra fora, Antônio Lupe. Caiu a bola preciosa, a bola do jogo nos pés do cara errado. Niltinho, que não tem um gol com a camisa da Ponte Preta, tinha muito espaço, poderia ter avançado um pouco mais, bateu cruzado. Uma boa oportunidade da Ponte virar o jogo. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança no mercado de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br e siga a belíssima página no Instagram, @CortagBrasil. Cartão amarelo. Luiz Oyama fez a falta em cima do Pedrinho depois de uma bela jogada individual do camisa 21 da Macaca. Cartão amarelo para Oyama, 5 do Mirassol. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 41 minutos do segundo tempo em Mirassol, segue. Mirassol 1, Zeca, Ponte Preta também 1, Luca. Agora, nesse momento, na classificação geral, a Ponte é 12ª, com 8 pontos, vai empatando. A Ponte volta a jogar no próximo sábado, 20h30, Ponte e Água Santa. Depois a Ponte pega o Corinthians lá em São Paulo, no dia 12, e termina contra o Ituano Lagistoso no dia 20 de março. Chamou, falou Glecker Osorzin. Só para dizer, né, Júlio, nós estávamos falando assim, eu e Tigrão, sobre a questão do planejamento que foi feito na pré-temporada. Essa contusão do Luca aí, aparentemente uma posterior, a gente sabe que, né, é difícil. Como disse o Tigrão aí, grau 1, grau 2, tira ele praticamente do Campeonato Paulista. E o Jovenilson aí, que é um baita de um profissional, né? Então a gente fica nessa dúvida. Como foi feito esse planejamento? Ah, mas a Ponte teve muitos problemas com o Covid. Ok, tudo bem, mas o planejamento tem que ser o mesmo. E aparentemente a Ponte, muito mal fisicamente, aliás, todos os atletas, né? Não consegue recuperar os atletas, colocar pelo menos em condição de jogo e perdendo jogadores importantes para a sequência do campeonato. 42 minutos do segundo tempo, sai jogando o time da Ponte Preta, tenta encontrar espaço. Ao mesmo tempo que tenta o espaço, controla o relógio, a Macaca vai ganhando tempo. Corbela Tintas, a parceira do pintor, aqui você encontra a linha Coral Decora. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. E vem Ponte pro campo de ataque, tenta a cavadinha ali, João Pedro perde a bola volta pro Mirassol. Vem no contra-ataque, Luiz Oyama entrega a bola pelo comando de defesa, solta a bola com Pará. Pará levanta a cabeça, vem na cavadinha, entrega da esquerda pra direita, coloca a bola pra chegada do Thales, ele deixa passar, fica com o Rodrigo Ferreira. Rodrigo Ferreira coloca no chão pra Thalisson Kelvin, vai trocando passes o time do Mirassol pelo campo de defesa. E assim que o futebol acabar, começa o jogo aberto com Edu Pinheiro, no oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercado Taquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br, Corbela com 2 L's. E Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende a sua avaliação. Telefone 3342-7000. 44 minutos do segundo tempo, reta final do jogo.
Ponte Preta vai empatando, arranca o empate com o Mirassol 1-1. Zeca fez 1-0, Luca empatou o jogo. O resultado não é considerado um mau resultado para Macaca, não. Pouco tempo de trabalho para o Hélio dos Anjos. Durante a semana, esse cenário foi construído, claro que como um resultado inferior à vitória sempre será, é óbvio, mas dadas as circunstâncias de tabela da Ponte Preta, a situação, o clima, 4 derrotas consecutivas, somar ponto é importante dentro do campeonato. E Pedrinho vai apertar o Lucão, que sai jogando errado. O Lucão tenta dar o combate, Pedrinho não desiste, insiste. Lucão se enrola com a bola, ele prefere voltar para o goleiro Darley, que coloca a bola para fora, vai ganhar o lateral, a Macaca no ataque. 45 minutos do segundo tempo. 45 minutos, 1-1. Mais 4. Vamos até 49 minutos. 4 minutos para Macaca tentar alguma coisa ou segurar o empate. Já tem Carlos Batista aqui na Bandeirantes narrando o Guarani Santo André. Este é o jogo já no Brinco de Ouro, com todo o timaço da Bandeirantes. Vira a movimentação, Norberto faz o levantamento para o campo de ataque, ajeitou para Ribamar de cabeça, tentou o toque para João Pedro, afasta a marcação, tira dali. Rebote era Ponte Preta, volta a bola com Kevin furou na primeira, tenta na segunda, toca de cabeça, coloca a bola direto para fora, é lateral. O jogo tá parado, lateral marcado para o time do Mirassol fazer a cobrança. Tem pressa o Mirassol, Rodrigo Ferreira entrega a bola com o Thalisson Kelvin. Thalisson coloca a bola no comando, é para Daniel para Luiz Oyama para Daniel, vem na tabela, devolução, vem com o Thalisson pelo campo de defesa, ele prefere voltar com o Lucão, o zagueiro domina, vai entregando bola pelo campo de defesa, o time do Mirassol aciona a jogada com Daniel pela ponta direita, Rodrigo Ferreira passou, Daniel segura, ele tenta o toque por dentro, vem carregando contra a marcação de 2 jogadores da Ponte Preta, foi obrigado a voltar com o zagueiro Lucão. O Mirassol não tem pressa, tem paciência, administra, procura espaço para atacar na hora certa. 46 minutos do segundo tempo, 1-1, tá empatado o jogo. Vem Mirassol, Luiz Fernando escapa da marcação no primeiro, passa pelo Marco Júnior, tenta o toque no comando para a chegada do Rafael Waller, tentava de primeira, afasta a marcação, Fabrício não corta integralmente, a bola volta ainda para o time do Mirassol, chega a bola no comando para Luiz Oyama, o passe para Rafael Silva nas mãos de Gorvinhas. Vem para fazer a defesa e Gorvinhas ficar com ela, Antônio Lupi. O passe do Luiz Oyama, ele foi muito forte, buscando o camisa de número 19, o Rafael Silva. Por isso, fácil pro Igor Vinhas e vai Macaca. E vem Macaca pro campo de ataque, Pedrinho. Dominou, girou, tentou toque no comando. Opa! Foi pro solo, Pedrinho fica sentindo muito. O árbitro manda seguir. A bola volta para Luiz Oyama. Luiz Oyama coloca a bola com o Lucão. Lucão vem carregando, Pedrinho ainda no chão. Agora vai ser atendido, hein? Vai ser atendido o Pedrinho porque caiu ali de um jeito que deixou todo mundo preocupado, hein, Antônio Lupi? No primeiro momento eu vi um choque no Pedrinho, né? Mas ele acabou sendo desarmado, mas pegou ali na parte de trás da perna. Foi falta pra Ponte. Falta do Pará em cima do Pedrinho, o árbitro não deu. Pois é. Falta claríssima. Falta inclusive pra cartão. O juiz, sabe? Caseiro, não sei se ele gosta muito de mostarda por causa da camisa aí do Mirassol. Pô, não é hora de deixar de dar uma falta tão clara dessa. E agora ele parou o jogo, vai acabar dando mais 1 minuto. 47-40. 1-1, Mirassol e Ponte Preta. E vem para o campo de ataque o time do Mirassol, bola solta no comando, tenta a abertura de bola pela ponta direita, agora o time do Mirassol afasta a jogada ali, o time da Ponte Preta manda a bola para fora. 48 minutos, vamos até 49, por enquanto não sinalizou mais nada de acréscimos o árbitro. Já tem Carlos Batista aqui na Bandeirantes, para narrar Guarani Santo André. Ponte Preta no ataque, João Pedro divide bola na metade do campo, melhor para o jogador do Mirassol que consegue o passe pela ponta direita, mas o passe foi muito forte, a bola se perde em lateral. Arremesso manual marcado é para o time da Ponte Preta para fazer a cobrança pelo campo de... Aliás, deu falta, hein? Chegou atrasado o João Pedro, deu falta para cima ali do Luiz Oyama. Jogo parado, falta marcada para o time do Mirassol na metade do campo. Mirassol aparentemente aceitando também o resultado. Não tem pressa, mas vai para a última tentativa. Vai ser o último lance do jogo. Vai chuveirar na grande área o time do Mirassol. 48-40, vamos até 49, 1-1. Tá empatado o jogo. Mirassol ainda tem um ataque, levantamento na grande área. Rafael Waller tenta de cabeça, afasta a defesa da Ponte Preta, tira dali. Rebote é da Macaca pela ponta direita, afasta o perigo, tira Pedrinho, ganhou lateral. 49 minutos. Vai acabar o jogo em Mirassol. A Ponte Preta vai somar um ponto contra o Leão. Na estreia do técnico Hélio dos Anjos, um ponto para Macaca, apita o árbitro. Aponta o centro do campo. Mirassol 1, Ponte Preta também 1.
Fernando Gramari, ouvinte comentarista, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima, viu, Fernando Gramari? Obrigado pela oportunidade, até a próxima e a gente vai continuar sofrendo, torcendo. Muito bem, agradecendo aqui Valdemir Gomes, Antônio Lupe, todo o timaço, Gleger que segue na sequência, porque vem aí Carlos Batista, Guarani Santo André. E vamos falar mais de Ponte 1, Mirassol 1 também no Jogo Aberto com Edu Pinheiro. Boa noite! Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Cor Bela Tintas você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cor Tag, especialista em ferramentas